antes responsabilizavam o último governo pelos incêndios na região pantaneira, agora colocam a culpa na crise climática global. Daniel José vê a situação como uma demonstração de hipocrisia. Ele argumenta que o Brasil enfrenta um recorde de queimadas e que a gestão atual falha em proteger não só o Pantanal, mas todos os biomas brasileiros. Votação. O primeiro projeto votado pelos deputados no plenário da Câmara hoje cria a Semana Nacional da Maternidade Atípica para prestigiar mães de pessoas com deficiência ou com doenças raras. Outra proposta institui o selo de engenharia ou arquitetura solidária, destinado a empresas ou profissionais de engenharia, arquitetura ou construção civil que executarem projetos para atendimentos de comunidades carentes, mutuários e proprietários de imóveis. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Até mais. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Mas essa batida é sensacional, cara. Sabe, parece que tá numa sala de cinema. Sabe quando vai começar o filme? Aumenta um pouquinho pra mim. Aí, garoto, aí, espetacular, dá aquela sensação de que tá chegando o perigo, né? No meu tempo, no faroeste, o cara colocava a mão assim no revólver, mas não tirava da carteira. É rápido, hein? O outro também vinha, um enquanto do outro. E os dois com a mão na carteira. Era rápido, aí tirava rápido, sensacional, hein? Eu sou do tempo do Rintintim. Eu vou morrer e não vou ver tudo. Eu pisei na lama, mas não vi o dilúvio. E hoje, pra falar em dilúvio, o que tem, seu Edu? Tem Ponte Ceará, seja o que Deus quiser, hein? Sou um rapaz de Piracicaba pra narrar o jogo da macaca. E seja o que Deus quiser. Domingo tem o jogo do ano. Champions League, Eurocopa, Copa América. Você vai ver o derby, cara. Vai pegar fogo, os caras pilhados. Não pode perder, você já viu, né? Aquele treco no vestiário que eles fazem, né? Aquela reza, aquela coisa absurda. E pintado, declamando, falando, né? Abaixando o santo. E professor Nercinho. O Nercinho deve ser mais calmo, viu? Deve ser mais calmo, mas tem um cara lá, o cara que aquece o preparador físico, nossa, o cara bota a pilha, hein? Bota a pilha. Tem na Ponte TV lá, quando o time da Ponte chega, vai pro vestiário, e o nego fica falando. Não, vamos lá, sei quem tem. E, acho que enjoa, viu? Já pensou o cara ficar 15, 20 anos jogando bola? Toda vez que tem jogo é isso aí, né? Meus amigos, um grande abraço, muito boa noite, trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando, do Gabriel Ribeiro. Hoje, falou Gabrielzinho, tudo bem? Tá no YouTube? Meus lindos cabelos estão no YouTube já? Pelo amor de Deus, não, vai tira, hein? Coloca a foto fixa que é melhor, hein? Não deu tempo de cortar, cara, não deu tempo. Eu vou falar pra você, viu? Lucas Pessoa, você tá bem, Luquinha? Tudo jóia? Na mesa de som. Já vamos pra uma majestosa aí, só pra informar o seguinte. Quem pegar, pegou, vou chamar, hein? Quem pegar, pegou. É o seguinte. Mirassol e Santos tá 0-0. Tá no intervalo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá em intervalo, 0-0. Tá em Mirassol 0, Santos 0.
Em intervalo lá no Independência, tá 1-1 América e Avaí. Mas o Avaí fez 1-0 com o William Maranhão. Depois o América tem um meia expulso, o meia Moisés. América com 10. E depois que foi expulso, o América empatou. Com 1 a menos, o América empatou com o Brenner. América 1-1 com o Avaí. Deixa eu ver a ponteira aqui da Série B. Ó, vai vendo. América, por enquanto, com esse empate de 22 pontos. E segundo o Avaí também empatando 22. O Avaí estava vencendo, estava líder. Operário, rapaz. O Operário, terceiro colocado com 21. Jamais poderia esperar, né? E o Operário perdeu pro Botafogo na rodada no sábado, hein? Perdeu pro Botafogo, quase 1-0. Bom, terceiro Operário 21, em quarto Vila Nova 20. O Santos, no momento com empate, está com 19, é o quinto. O Sport, sexto com 19, mas o Sport, ele tem um jogo a menos. Em sétimo, Goiás com 18. Goiás deu uma caída, hein? Chegou a liderar o campeonato, cara, 18 colocado, sétimo lugar. Oitavo, Curitiba, 18. Em nono, Mirassol, 18. Em décimo, Novo Horizontino, 18. Em décimo primeiro, Ceará, 16. Décimo segundo, Botafogo, 16. Décimo terceiro, Paysandu, 15. Em 14º, Chapecoense, 14. Em 15º, CRB, 12. Gente, ó, Macaca, 16ª com 11. Depois, o Amazonas, aqui já é zona de rebaixamento, 17º com 12 também. A Ponte ganha, vitória da empate 3-3, saldo menos 4, é Gols Pro. Pelo Gols Pro. E a Ponte, se não ganhar, ela pode entrar na zona de rebaixamento. A Amazonas vai jogar? Deixa eu ver aqui no meu aponto. A Amazonas joga 21h30 de hoje contra o Curitiba, lá em Manaus. Brusque tem 11, Ituano tem 8, Guarani tem 5, né? O Batista já deu informação aqui, o Guarani viaja amanhã para Itu para se preparar para o derby, tá? E a Macaquinha tem o Ceará hoje. Vamos ver que fim vai dar isso aí, né? Bom, vamos pro Majestoso, saber como é que tá o clima, iluminação, gramado, serviço de... o serviço de som é terceirizado no Majestoso, o serviço de som. Há muitos anos é terceirizado. A Ponte, ela não compra, nem o som também não compra aquele gradil pra torcida. Na frente da bilheteria tem aquele gradil, né? Que organiza a fila, né? Aqueles gradis também são alugados. Tem muita coisa que é alugada. Eu gosto muito de bastidores, viu, Gabriel? Os bastidores do estádio e tal. Mas pra falar em bastidor... Deixa eu chamar o moço aqui de Santa Bárbara do Oeste, o moço do Chevrolet. O moço do Chevrolet chegou? Meu repórter, hein? Oi. O meu repórter, eu quero saber... O oi saiu baixinho. Vamos ganhar força. Alô, Gilberto Sufi. Não falei seu nome, né, Fuso? Por isso que você não aumentou o som em Sufi. É Gilberto Sufi, técnico nosso lá no Majestoso. Hoje tem externa. Alô? Oi, Edu. Pois não, você me ouve bem? Perfeitamente, Edu, como se você estivesse ao meu lado aqui no estádio Moisés Zucarelli. Que maravilha, eu só preciso de um pequeno ganho seu, tá? Dá pra ouvir. Já tá providenciando. Tá providenciando. Meu querido amigo, então um grande abraço, você vem aí com as informações, se tem escalação, um grande abraço, seja bem-vindo, meu grande amigo Vladimir Catarino. Edu, tudo bem? Prazer mais uma vez estar com você, com o Boles, com toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Mais um jogo importante, né, da Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca que busca a reabilitação. Aliás, tem sido essa toada com o Nelsinho, né? Ganha o jogo em casa, perde fora. Ganha em casa, perde fora. Como jogou a última fora, vem de derrota. Por isso busca a reabilitação. Você disse muito bem ao dar a classificação. Em caso de tropeço, a Ponte pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Mas deixa eu bater na madeira aqui. A Ponte Preta vem a campo já escalada pelo técnico Nelsinho Batista, com mudanças e surpresas. Edu? Perfeitamente. Atenção, maestro hoje, Lucas Pessoa. Macaca escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. A Ponte, que hoje
não tem Gabriel Risso, lateral esquerdo, né, poupado por questões físicas e também por estar pendurado com 2 cartões amarelos. Não tem Elvis, esse sim está suspenso. Não tem o Luiz Saquim, que está servindo a seleção boliviana. Não tem também Renato, entregue ao departamento médico. Por isso a Macaca é escalada hoje, Edu, com Pedro Rocha, é o goleiro 1, 2 para Igor Inocêncio, Matheus Silva de volta ao time como titular, com a 4, Sérgio Rafael meia dúzia e o Luiz Felipe, voltando também ao time, jogando hoje na lateral esquerda com a 14. Meio campo tem Emerson Santos 8, Castro, grande novidade como volante, né? Sua posição de origem. Castro 15, Dodô 7 e na frente 11, Iago Dias, 77, Matheus Regis, 9, Gé. Repeteco da Macaca, de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Luiz Felipe, Emerson Santos, Castro, Dodô, Iago Dias, Matheus Regis e Gé. No banco, à disposição do Nelsinho para 5 alterações, 12 para o William, 3 Edson, 5 Dudu Vieira, 17 Guilherme Beleia, 18 Emerson, 20 João Gabriel, 25 Lucas Bochecha, 29 Everton Brito e 31 Zé Mário, Edu. Perfeito, precisa dar uma ajeitadinha no som, deu para ouvir, mas eu vou fazer aqui aquela auditoria, rapidinho aqui, aquela auditoria, ponta escalada, tá? Então vamos lá, de goleiro Pedro Rocha, inclusive tá pendurado o Rocha, hein? O Pedrão tá pendurado, esse William que a Ponte contratou tá na reserva de goleiro, não estreou ainda. Lateral direito, tem o Igor Inocêncio que vai começar jogando, o Luiz Felipe hoje vai para a lateral esquerda, retornando, Luiz Felipe retornando, deixa eu ver qual foi o último jogo do Luiz Felipe, foi contra o Goiás no dia 28 de abril, nós estamos no dia 25/6. Senhores, há 2 meses que Luiz Felipe não joga, tá? Emerson Santos, deixa eu ver, lateral direito, deixa eu ver aqui, zagueiro, o Joilson tá machucado, Sérgio Rafael vai pro jogo, Luiz Aquinas tá na seleção boliviana, o Castro vai pro jogo, mas ele vai como volante, hein? Vai como volante. Edson está no banco, retornando, fazia tempo que não aparecia nem no banco, Matheus Silva começa jogando, Nilson Júnior não foi relacionado, tá? Ele chegou em janeiro, estava no Irã. Lateral esquerdo, Zé Mário, que veio da Inter, tá no banco. Gabriel Risso, onde é que ele tá? Poupado, Edu. Tá poupado. O Gabriel Risso tá poupado, por isso que o Luiz Felipe hoje vai pra lateral esquerda. Jean Carlos nem no banco, hein? Faz tempo que Jean Carlos ele não aparece, nem no banco. Já foi operado, já voltou, se recuperou, mas sumiu. Lucas Bochecha, volante, está no banco, veio da Inter Limeira. Dudu Vieira perde a posição, vai pro banco. Emerson Santos começa jogando. Emerson, que veio da Inter Limeira, está no banco. Ramon Carvalho, cadê o Ramon Carvalho? Ramon Carvalho. Não estou achando o Ramon Carvalho. Não estou achando o Ramon Carvalho. Não foi relacionado, hein? Não foi relacionado o Ramon Carvalho. Meia, Elvis está suspenso e Dodô começa jogando, tá? Começa jogando, a princípio, em tese, responsável pela armação da equipe. Atacantes, Everton Brito veio da Inter Limeira, Everton Brito está no banco, Matheus Regis começa jogando, Guilherme Beleia está no banco, Vinícius, com V e E de elefante, Vinícius não está nem no banco. Gabriel Novaes operou o braço aí, né? Teve uma fratura, mas não é tão grave assim. Deve voltar em 15, 20 dias. Iago Dias começa jogando, tem o Gé, começa jogando, e o Renato tá machucado. É esse o elenco da Ponte, né? Revemos aqui. Vamos lá, o Ceará estaria escalado, Vladimir? Também na pedra, Edu. Perfeito, deu uma... Melhorou aí o som? Agora melhorou. Legal. Vamos lá, o maestro, o hino do Ceará, vamos lá, Luquinha. Meu passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias, tua bandeira alvinegra. Wagner Mancini escala o Ceará com Richard 1, 2 para Raí Ramos, 4 David Ricardo, 42 Matheus Felipe, 21 Paulo Victor, 8 para o Deluca, 97 Lourenço, 5 16 Janderson, 77
Ceará e Paulo Victor, De Luca, Lourenço, Jean Irman, Eric Pulga, também o Janderson e o Saulo Mineiro. Meu querido amigo, por gentileza, deu tudo uma picotada. Daria pra você repetir a escalação? Claro, Edu. Agora tá ok. Vamos lá, vamos de novo. Não tem problema. Obrigado. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o famoso. Richard é o goleiro 1, Edu. Aê, agora sim, ok. 2, Raí Ramos. Tá saindo legal. 4, David Ricardo. 42, Matheus Felipe. 21, Paulo Victor. 8, De Luca. 97, Lourenço. Com a camisa 5 vem o Jean Irman, capitão do time. 16, Eric Pulga. 77, Janderson. E 73, Saulo Mineiro. Então, o técnico do Ceará escalando o time com Richard, Raí Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe e Paulo Victor. De Luca, Lourenço, o Jean Irman, Eric Pulga, também Janderson e Saulo Mineiro. Edu? Agora sim, agora saiu. Até o Batista, ele informava aqui no Sport em Debate de hoje que tem um site especializado, o Ceará é o terceiro elenco mais caro. Primeira do Santos, segunda do Curitiba, terceira do Ceará. O treneiro, quem que é? O Wagner Mancini, né? Isso, Wagner Mancini. Uma informação, o Catarino. Você lembra do Bruninho que estava no Guarani? Sim, Bruninho, lembro sim. O ano passado o Bruninho no Guarani teve aquele jogo no Brinco, o Guarani Tombense. O Guarani venceu por 3-0 e marcou 2 gols, sendo um de voleio. Foi o gol mais bonito da rodada. Bom, depois o Guarani decaiu demais naquele campeonato, todo mundo sabe. O Bruninho foi devolvido para o Atlético Mineiro e depois o Bruninho foi para o Ceará. Mas o Bruninho acabou de acertar, ele vai para Portugal, vai para o Boa Vista, tá? Já saiu. E no Ceará ele fez 13 jogos, não foi titular e não marcou nenhum gol. Então o último gol dele foi pelo Guarani no dia 17 de setembro do ano passado, 3-0, repito, contra o Tombense, ele marcou 2 gols. É um elenco caríssimo. O Ceará tem o português Rafael Ramos, que é zagueiro. Tem um zagueiro de Gana, chama Stanley. Tem outro que é de Gana, Steven. Chique, hein? Tem argentino, Lucas Mugni, que é meia. Tem Facundo Castro, atacante. Tem o paraguaio Jorge Recalde, que é meia. E tem Facundo Barceló, também atacante argentino. Ó, chique, hein? Chique esse Ceará. Vamos lá. Quem que apita, Vladimir Catarino? Apita o mineiro André Luiz Esquetino Policarpo Bento. Ele vai ser auxiliado pelo Marciano da Silva Vicente e pelo Augusto Magno de Ramos. No VAR estará o Vinícius Gomes do Amaral. Edu? Agora o homem que vai narrar aqui, Ponte Ceará, meu grande amigo Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Diga lá, Borges, um abraço, meu amigo, seja bem-vindo, grande Borges. Fala, Edu, um grande e forte abraço pra você, pra toda a galera curtindo a Rádio Bandeirantes, o Concentração já no clima pro jogo de daqui a pouquinho, nesse duelo de Alvinegros, Ponte Preta e Ceará. É o último jogo da Macaca antes do Derby 2007, ou 207, 2000, acho que vai demorar um pouquinho, mas 207, né, Edu? Esse jogo importante, como você muito bem colocou aí, a situação da Ponte, ela requer cuidados, tem que vencer para dar uma escapada aí da proximidade com a zona do rebaixamento e encontrando de novo o Ceará, exemplo do ano passado, o Ceará não consegue engrenar, é um time que tem aí um poderio financeiro muito grande, né? Mas não consegue engrenar na competição. Nesse momento é só o 11º colocado. Vem de 2 derrotas seguidas jogando fora de casa, ou seja, como visitante. Então a Macaca tem uma grande oportunidade de conquistar um grande resultado com o Nelsinho Batista até aí então com 100% de aproveitamento no Majestoso, né? Na sua reestreia, venceu o CRB e venceu também o time do Novo Horizontino naquele duelo pai contra o filho. Só que é o seguinte, Edu, a temperatura caiu de forma brusca em Campinas, em toda a região. Eu me recordo que mandei uma mensagem para você hoje à tarde. E aí, Edu, como é que tá a situação, a expectativa? Você muito bem colocou, traz blusa para trabalhar. Eu atendendo o seu pedido, estou aqui porque faz frio. Quem diria, já estamos no inverno, nenhuma novidade, mas está fazendo frio nesse momento, Edu. Ah, rapaz, e isso de tempo seco, né, Blois? Seco, eu te admiro. Seco. Eu te admiro demais, cara, você, o Batista, o pessoal que narra aí, o Roger Williams, porque é muito seco, cara. E eu vou ver hoje aqui no YouTube se você toma água. Eu quero saber que hora que... Não, tem que tomar. Aliás, ó, quem tá no YouTube, vou mostrar aqui, tirando a marca, vou colocar do outro lado, ó. A Ponte Preta disponibiliza, seria uma espécie,
É água, mas de um outro formato, né? Uma espécie de um saquinho d'água aqui. Fica mais fácil, a gente fura rapidinho e toma, né? Às vezes pro narrador é até difícil. Tá mostrando aqui, ó. O Guarani, por exemplo, é um outro tipo de situação, são garrafinhas, né? E aqui na ponte é esse tipo de situação. A gente tem que tomar água realmente, mas não é só isso, é preparação, é fonoterapia. Tem que fazer, tem a preparação, né? Porque o combustível pro narrador é a voz, né? E além, é claro, da emoção. Se não estiver bem, principalmente nessa situação ruim, que não chove nem a pau, né, Juvenal? A gente tem que se preparar. Já falou sobre o Wagner Mancini, também conhecido como 016, apelido dado pelo nosso comandante Carlos Batista, quando passou aqui pelo Guarani, em função do seu DDD, lá de Ribeirão Preto. Ele tem 30 jogos já no comando do Ceará nesta temporada. E o Pedro Rocha jogou todas as partidas da Macaca nessa temporada, né, Edu? Tá pendurado, tem que ficar atento em relação a isso para não ficar de fora justamente no derby. O Wagner Mancini é o seguinte, ele como jogador foi revelado pelo Guarani em 88, naquela final Guarani e Corinthians, 1-0 gol do Viola nos acréscimos, Corinthians foi campeão paulista, na preliminar teve um São Paulo e Guarani e São Paulo, final do Aspirantes, e o Guarani foi campeão, Wagner Mancini estava no time, e o técnico era Eli Carlos. Bom, depois o Wagner Mancini foi profissional, 88, 89 ele saiu do Guarani, ele jogou na Ponte em 98, torcedor vai lembrar desse jogo aqui, 98 Brasileiro, Ponte Vitória. Você se lembra desse jogo? A Ponte engrenou a terceira vitória seguida, estava na zona de rebaixamento, o Marco Aurélio assumiu, o time perdeu 3 jogos na sequência e depois teve 4 vitórias na sequência. E a terceira vitória foi essa contra o Vitória no Majestoso. O Erivelton, que depois jogaria na Ponte, fez 1-0 vitória. A Petkovic fez 2-0 vitória. E aí o Wagner Mancini fez um gol da Ponte, 2-1. No intervalo, o Eberlin deu uma prensa em Dacir do Mourão. Lembra do juizão? Dacir do Mourão. Era do Ceará. Era do Ceará. O nome desse árbitro aí, isso, ele era do Ceará. Ele era do Ceará. Cearense. E ele tava fazendo TV depois que terminou a arbitragem. Aí deram uma prensa nele, cara, arrebentaram o vestiário e tal. Macaca voltou pro segundo tempo, o Fabiano na época, depois viraria o Luiz Fabiano, empatou 2-2, André Silva, o Dacil do Mourão deu 2 pênaltis pra Ponte. E o André Silva converteu os dois, a Ponte ganhou de 4-2. O torcedor da Ponte já lembra, né, do Wagner Mancini passando pela Ponte aí. E depois ele foi técnico do Guarani em 2020, o último brasileiro do Guarani em 2010, o Guarani foi rebaixado, enfim. E o Wagner Mancini na semana passada, né, completou 19 anos da conquista da Copa do Brasil, pelo Paulista. Semana passada fez 19 anos. É isso aí. Eu preciso dar uma faturada. Depois na área, Zorzinho vai comentar em Macaca escalado. Eu vou repetir a escalação já. E também o comentário do Zorzinho. Tá 0-0 Mirassol e Santos. E tá, deixa eu ver aqui, tá 0-0 e 1-1 América e Avaí. Eu volto já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Hoje o maior partido do PL com o número de deputados federais e estaduais. A vitória do Bolsonaro deixou uma marca muito grande nas cidades, no interior principalmente. Nós vamos caminhando para frente. Queremos fazer esse trabalho nos outros estados para acabar com a miséria no país, que é uma vergonha para todos nós. Nós vamos melhorar a vida das pessoas que tanto sofrem nesse país. PL é 22, o maior partido do Brasil. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Com vocês, Jair Bolsonaro, do PL. Os eleitores, desde 2018, com o nosso trabalho ao longo de 4 anos, voltaram a amar sua pátria, a se orgulhar das cores verde e amarela, a cantar o hino nacional com lágrimas nos olhos, a entender o valor da família, da liberdade. São essas pessoas que vão decidir as eleições no corrente ano. E o PL é o partido que tem apresentado essa massa de candidatos que está afinado com essas bandeiras de todos nós. PL é 22. Concentração. Edu Pinheiro. Convocando o Gleger Zorzinho, alegria até o fim, analisando a ponte, hoje com o Luiz Felipe na lateral esquerda, o Castro vai de volante, Matheus Silva volta a ser zagueiro lá do Sérgio Rafael, no lugar do Elvis suspenso vai Dodô, e na frente Iago Dias, Matheus Regis e Ogé. O Ramon Carvalho não foi relacionado, essas e outras aí. Oi, Zorzinho, um abraço. Boa noite, Zorzinho. Boa noite, Edu Pinheiro. Um grande abraço pra você. Outro Zorzinho. Um abraço especial aí pro amigo ligado na Bandeirantes, a todos os integrantes da equipe. O Bolis falou que tá com frio, né? Deu uma esfriada. Frio. O senhor tá de boa aí no ar-condicionado, né? Aqui tá frio. É, né? Bom, Edu, olha, algumas novidades, né, no time Ponte Pretano. Essa do Castro aí de volante. O Castro ele tem característica, né? E tem uma boa envergadura também, deve fortalecer o sistema defensivo, liberando um pouco mais o Emerson. E assim, a gente sabe que, é claro que é esperar a bola rolar pra gente ver o desenho, o panorama tático do time, mas basicamente vai ser isso, né? Os homens abertos, Dodô um pouco mais por dentro, o Emerson Santos ali junto com o Castro fazendo essa proteção de primeira linha. Tem o Matheus Silva, né, retornando ao time titular também. Olha o Luiz Felipe aí. Luiz Felipe que provavelmente vai na lateral esquerda. Então, Edu, eu acho que diante daquilo que ele tem, né? Essa do Ramon Carvalho também eu não entendi. Mas diante daquilo que ele tem, eu entendi também a não escalação do Zé Mário na esquerda, mas tá voltando o Felipe, tá sem ritmo. É um jogo pesado, um jogo duro, difícil. O Ceará tem jogadores de velocidade do meio para frente, então é bom a Ponte ficar atenta. Mas diante de todo o cenário, não dá para questionar A, B, C. Nós temos que esperar a bola rolar para ver o que vai acontecer, qual que é o posicionamento desses jogadores. Por isso que eu sou muito daquele de não ficar, não, mas eu não teria colocado esse, teria colocado aquele. Não dá para dizer. Vamos esperar a bola rolar, depois a gente vê o panorama, o desenho, para ver se ele escolheu realmente as peças certas ou não. Mas eu gosto, eu acho que está bem estruturado o time. Ele sai ali daquele jeito que a Ponte vinha jogando, que é com os 4 homens do meio de campo. Né? O Elvis não tem condição de jogo, está suspenso. E ele vem para aquele tradicional 4-3-3 com 2 homens abertos no extremo. O Matheus Reis de um lado, o Iago Dias do outro e o Gé infiltrado ali na defesa do Ceará. O jogo vai ser duro, viu, Edu? O jogo vai ser difícil, mas eu acredito muito na força, né, que a Ponte tem mostrado jogando dentro dos seus domínios, jogando dentro do Majestoso. Vamos ver, a expectativa é boa de um bom jogo, viu, Eduzaço? Perfeitamente. Já o Tigrão, o Catarino vai confirmar comigo os pendurados, tá? Esse menino que tá no banco, o João Gabriel é da base, viu? Se não me engano, é lateral direito. Deixa eu colocar nos meus papéis aqui, tá aqui, no Word. Aqui é no Ele Word. mesmo, Edu. Ele mesmo, né? Ele próprio, né? Disputou a Copa São Paulo aí com a Ponte Preta. Ele jogou, o último jogo foi 7 de fevereiro contra o Botafogo, Ribeirão Preto, pelo Paulistão, tinha 18 anos, lançado pelo Brigato e jogou porque o titular, Luiz Felipe, estava no departamento médico. E Igor Inocêncio estava suspenso. Por isso que o João Gabriel jogou. E hoje, pra lateral, né, você vê, tem que dar uma improvisada aí na lateral direita. Lateral direita, bom, só tem ele, né, João Gabriel.
De volante no banco tem Dudu, atacante Guilherme Beleia, Emerson volante, Lucas Bochecha volante, Zé Mário lateral esquerdo, Everton Brito é atacante. Não tem zagueiro no banco? O Edson, né? O Edson. Zagueiro. Só tem um zagueiro. E o Emerson que pode fazer as duas caso seja necessário, né, Edu? Você já percebeu que tá comum agora fazer duas funções, tá vendo? É comum. No rádio, no futebol, em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Em São Paulo, um dia o cara é plantão, o cara é repórter. Não, é assim, tá desse jeito. Plantão raiz mesmo, só aí do Pinheiro, caramba. Bom, vamos lá. Atenção, o mestre Tigrão. Seja bem-vindo, viu, Tigrão? Boa noite, viu, seu Tigrão? Tá tudo bem com o senhor, né, seu Tigrão? Boa noite. Boa noite, Edu. Você tá bem? Um abraço pra você, um abraço pros amigos do Concentração. Tava aí no toco até 19 horas, aí uma jantinha rápida aqui. Eu sei. Estamos na luta. Eu tava te ouvindo. Falei, vai a janta do Tigrão, não vou atrapalhar. Ele vai chegar no final da Concentração. Não, mas é um prazer participar aqui com você. Eu acho muita mexida, tá? Eu não vou falar que gosto, não. Espero que Deus ilumine o Nelsinho, a ponte precisa de mais, mas muito mesmo desse resultado aí, mas eu não vou dizer que gostei, não. O Castro, Edu, você vai se lembrar, naquele time horroroso que a Ponte montou para a Copa Paulista no ano passado, sim. Não ganhou de ninguém, o Castro era volante, Ganhou na última rodada, já estava super fora, só para... Quando a vaca já tinha ido com chifre e cílios postiços e tudo. E ele jogava de volante, né, Tigrão? Volante. Depois, ele acabou sendo pinçado aí num momento difícil da Ponte, no campeonato da Série B do ano passado, com o Brigatti, né? O Brigatti que puxou ele para zagueiro. Quer dizer, claro que ele já conhecia a posição também, mas na Ponte, na Copa Paulista, ele atuou como zagueiro, né? Então, como volante, perdão. Não é novidade para ele isso daí. Agora, o Ramon Carvalho era titular, né? O Dudu Vieira foi titular muito tempo. Então, esse monte de mexida aqui, eu até tá em cima do laço aí pra gente abrir a jornada, mas eu queria, assim, nesse momento, que o Catarino, se você me permite... Perfeito. Passasse os pendurados... Os pendurados, isso. A gente saber se tem alguma coisa a ver com o derby aí, né? Com poupar jogador, com não deixar. Você quer passar, Catarino? Por favor. Vamos lá, Tigrão. Boa noite pra você. Olha, Igor Inocêncio, Emerson Santos, Pedro Rocha, Matheus Regis e o Gabriel Risso. São esses pendurados: Igor Inocêncio, Emerson Santos, Pedro Rocha, Matheus Regis e Gabriel Risso. Mas dos que vão jogar, só o Matheus Regis, né? Não. Matheus Regis e o Pedrão. E o Pedrão Pedro goleiro. Rocha. Emerson Santos também. Não, Matheus Regis. Então, vamos lá, vou pôr um asterisco aqui, ó. Vê aí, Tigrão, quem que vai jogar tá pendurado aí. Pedro Rocha, certo, Pedro Catarino? Rocha. Sim. Isso. Inocêncio. Também. Inocêncio. Aí tá fazendo um sucesso na novela Inocêncio. Quem mais? Emerson Santos. Emerson Santos. 3. E Matheus Regis. Então, 4 pendurados. Então não 4 tem nada titulares. A ver essas mexidas radicais no time. O Ramon com Carvalho poupar foi jogadores. E o Risso, que também tá pendurado, não é por questão de estar sendo poupado, e sim porque ele teve um desconforto muscular. Confere, Catarino? Sim. Calhou também o fato de estar pendurado, né? Mas é departamento médico a questão do Gabriel Risso. Então não dá para jogar na conta do derby, porque segurou o jogador pendurado, porque ele tá estando com 4 titulares pendurados aqui. Eu espero que dê certo. E é assim que funciona, né? De repente, quem deu os treinamentos foi ele. A Ponte jogou a última vez no sábado, é isso, Edu? Jogou... É isso, lá em Ribeirão Preto, não foi? Isso, perdeu de 1-0. Então. Isso, foi lá. Exatamente, aquele jogo terrível. De 2-0. 2-0, né? Perdão, 2-0. Então, sábado, não mas foi no lá sábado. Não, foi quarta-feira, foi na quarta-feira. Foi no dia da nossa festa junina. 19 de junho. Foi na quarta. Foi na quarta. É jogo todo dia, né? Foi quarta, então pouco menos de uma semana de treinamento, teve viagem, deve ter dado folga aí na quinta, né? Aí treinou sexta, sábado, segunda um pouquinho, domingo provavelmente um pouquinho, segunda, terça
concentrou segunda. Eu acho muito pouco tempo e eu acho esse meio-campo aqui altamente vulnerável. Emerson Santos, Castro, que não joga ali há muito tempo, e o Dodô, que é um ponta de lança que vai tentar aí ser um homem de transição, de articulação de meio-campo para fazer a bola chegar à frente. Eu acho que ele deveria ter povoado mais esse meio-campo, mas entre eu achar e a verdade, quem é o treinador é ele, a gente está aqui, logicamente, para passar também as nossas impressões, porque senão perde a graça, é função nossa. Então, vou dizer de novo, espero que dê certo, mas eu não faria todas essas mudanças e não entraria com 3 atacantes sem ter o Elvis no time para fazer a bola chegar. Então, Luiz Felipe, não joga um caminhão de tempo. Lateral esquerdo, improvisado. Matheus Silva, não joga um caminhão de tempo. Volta com o Sérgio Rafael. Igor Inocêncio vem jogando. Emerson Santos vem jogando. Castro no meio-campo, nossa, desde o ano passado. Dodô no meio é uma tentativa. E 3 atacantes para ir para cima do Ceará. Ousado, mas vulnerável. E o Ceará não é bobo nem nada. Só para lembrar aos amigos, o Ceará tem 16 pontos. Se ele ganhar o jogo, ele vai para a linha de G4. Já fica ali no limiar. Então, para mim é muita mexida, mas eu espero que dê certo. E se der certo, parabenizo aqui o Nelsinho no ar, sem problema nenhum. Mas eu tenho que dizer o que eu penso. Eu não faria, Edu. Muito bem, com as palavras do Tigrão, estamos encerrando aqui, a gente está 0-0, Mirassol e Santos, 25 do segundo tempo, hein? 25 do segundo tempo, Mirassol 0, Santos 0 lá em Mirassol. E lá no Independência, 27 segundo tempo, de América Mineiro 1, Avaí também 1, tá bom? O América tá com a menos o Moisés, aquele jogador experiente, ele foi expulso em uma situação parecida com a do Hulk, que gerou toda aquela polêmica recentemente no jogo contra o Palmeiras. Ele recebeu o cartão amarelo, Edu, e daí aplaudiu ironicamente o árbitro. Ele foi lá e mostrou o segundo amarelo, o vermelho, e o América tá com 10. E depois que foi expulso, o América empatou. Empatou de pênalti. Empatou de pênalti, né? Então, e pra falar nisso, e o gol do Sport ontem, hein? Que jogo foi Sport? O Novo Horizontino não tocou na bola, Sport Novo Horizontino. Sabe o que foi? Foi uma catiça de um pai de santo do Novo Horizonte, porque a Ponte foi campeã em cima do Novo Horizontino. E o Kaique França pegou 2 pênaltis. Pegou 3, né? Pegou 3 pênaltis. 3. Pegou 3. Então, e o pai de santo falou, castigar esse goleiro. O Zé Pilintra deles. O Zé Pilintra de Novo Horizonte é bom, rapaz. Só que no dia do jogo da Ponte, na final da Série A2, ele não tinha sido contratado, né? Foi contratado depois. Mas aí, o zagueirão foi recuar, mas o Kaique França... O Chico! É o Chico! Alisson Cassiano. Isso, ele é conhecido como Chico. Como Chico. Meu Deus do céu, que gol bizarro. Mas foi com 40 segundos, meu. 40 segundos. Parece quando o Tigrão jogava bola, pô. Zé Pilintra lá de Novo Horizonte, parece que só de charuto pra acontecer isso aí, 3 caixas. Não foi fácil não, velho. O bicho tá falhando, tá até com o carburador entupido. Ia falar pra você, que gol. E o Novo Horizonte ganhou ontem, né? 2-1. Meus amigos, na final, na sequência vem aí o Leandro Borges com Ponte Ceará e até já! Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Time no gramado, tô ligado.
Mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Jornada Esportiva Bandeirantes. Com Pé de Bola, Pé de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Aqui estádio Moisés Lucarelli, o majestoso em Campinas. Nesta noite fria, acredite se quiser, a temperatura caiu em Campinas de terça-feira, dia 25 de junho. E já o clima promete ser quente dentro de campo. A bola vai rolar às 9 da noite pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem duelo de alvinegros, tem Ponte Preta e Ceará, Macaca contra o Vozão. A Macaca buscando a reabilitação, tem no comando de Nelsinho Batista 100% de aproveitamento como mandante, mas agora quer seguir com esta fase de vitórias, encarando justamente o Vozão, que não vence há 13 jogos, sendo que nas duas últimas vezes que atuou como visitante, foi derrotado. Já a bola rola, Ponte Preta e Ceará, para você ligado no microfonaço da Bandeirantes, de muita história, de muita tradição, de muita credibilidade, de muito respeito. É o Rádio Esportivo do Brasil, Rádio Bandeirantes no FM 85.7 na faixa estendida e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, para você que já está no nosso canal com imagens aqui da cabine, imagens dos integrantes da equipe Bandeirantes. Não esqueça, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Noite de Série B, Ponte Preta e Ceará, para você ligado no microfonaço da Bandeirantes, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ceará, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Ceará oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Ceará no Iga Atacado. De Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. De Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. E Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os planos. Mais emoção pra você. Muito
muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Ponte Preta, 16ª colocada com 12 pontos. O Ceará é o 11º colocado com 16, 9 da noite. Já a bola rola. E a partir de agora, as vozes que estarão comigo nesta grande jornada esportiva é o timaço de Carlos Batista, que entra em campo mais uma vez para levar a emoção do futebol no rádio. Aliás, nada substitui a emoção do futebol no rádio. As últimas da Macaca antes da bola rolar aqui no gramado do Majestoso. Alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Vladir. Oi, Boles, boa noite para você. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial o torcedor da Ponte Preta. Macaca que vem a campo daqui a pouco com um time bastante diferente. Tem desfalque, zagueiro João Wilson entrega ao departamento médico, assim como o lateral Gabriel Risso. O meia Elvis está suspenso com 3 cartões amarelos. Renato está entregue também ao departamento médico e a baixa de momento foi Ramon Carvalho. Teve uma pequena complicação intestinal na concentração, soltou tudo lá e acabou não vindo para o jogo. Independente dos problemas, a Ponte vem confiante. Afinal, Boles, até aqui com o Nelsinho Batista, tá 100% de aproveitamento jogando em casa. Se fia nisso para mais uma vitória e subir na tabela de classificação. E quais são as últimas do Vozão do Ceará pro pega contra a Macaca no Majestoso? Mais uma vez faz mudanças, né? Wagner Mancini não vence há 3 partidas, sendo 2 derrotas nas últimas rodadas. Lucas Mugni pede a condição de titular para Jean Irmer, enquanto no ataque, Janderson é a principal novidade, vem a Campinas em busca de pontos. Boles. Já, 9 da noite, a bola rola. Comentaristas da Bandeirantes definidos e escalados. Ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. É o olhar técnico da Bandeirantes. Alô, Gleger Zorzin. Um grande abraço e a sua expectativa pro jogo. Fala, Gleger. Boa noite, Boles. Grande abraço para você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Várias mudanças no time Ponte Pretano. Acho que fortalece ali o meio de campo. Ele traz o Castro, adianta um pouco mais o Castro para jogar de volante. O Castro está com ritmo de jogo, jogou na última partida, foi bem. E assim, o Emerson Santos junto com o Dodô vai fechar um tripé de meio de campo, né? Com 3 homens abertos, com 3 homens à frente, o Gé um pouco mais centralizado, 2 homens abertos. Para mim, a maior grande surpresa é o Luiz Felipe no lado esquerdo, tá voltando, né? Algum tempo fora, sem ritmo, e tem que ficar muito atento, porque esse time do Ceará do meio para frente é muito rápido. Mas a expectativa sempre é boa de que a Ponte possa fazer prevalecer o mando de campo e sair de campo com um bom resultado. Boles. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião. Alô, Tigrão, e a sua expectativa. Um grande abraço, boa noite, Tiger. Boa noite, Boles. Um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. É jogo louco, né? O Mancini mexeu pra caramba. Nelsinho também mexeu. O jogo tem tudo pra agradar, tem tudo pra ser um jogaço, hein? Mas eu vou esperar aí os primeiros movimentos, 15, 20 minutos, pra ver o encaixe aí. Eu acho que o tempo foi muito pequeno para tantas mexidas. Agora é uma surpresa o Ramon Carvalho não estar no time. Agora, se o cara se debilitou, teve uma crise intestinal, murchou tudo, soltou tudo, aí não dá, perde sais minerais, perde desidrata, não dá pra jogar. Então aí temos que botar na conta do treinador, o Elvis. Bom, o Elvis aí numa situação de suspensão, não pode jogar. Esses 3 que vêm jogando, jogaram muitas vezes juntos já. Já é centralizado, Matheus Regis e Thiago Dias. O Dodô, substituto natural do Elvis. A zaga, eu cantei essa pedra aqui que eu escalaria assim, hoje, agora, pouco, dentro do pote em debate. O Luiz Felipe, para mim, é uma temeridade pelo tempo que não joga improvisado pelo lado esquerdo. Mesma coisa eu digo do Castro, que vinha jogando mais de back. Vamos esperar, vamos ver como é que vai ser, né? De repente ele puxa um desses homens de ataque para fazer uma composição de meio e puxa o Castro um pouco para trás e faz com 3 zagueiros. Eu vou esperar os primeiros movimentos para formar um melhor juízo de valores aí em torno daquilo que pode realizar. É isso que eu quero dizer contra o Ceará perigoso. Cuidado com o Janderson, muito veloz. Cuidado com o Lourenço. Esse é o malvado, hein? Esse é o marvadão da equipe do Ceará. Cuidado com esse cara. Vem de trás com a bola, articula, chuta bem. É jogão. É jogo grande. Boa sorte pra Ponte.
Já já, 9h da noite, a bola rola aqui no Majestoso, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez, um grande e forte abraço. Fala, Edu! Ô, meu querido amigo, um grande abraço a você, a todos que nos acompanham. Muito obrigado, um forte abraço também. Olha, o América se segura empatando em casa 1-1 com o Avaí com a menos e vai liderando o campeonato. E o Santos 0-0 com o Mirassol lá em Mirassol. Não consegue voltar ao G4, mas eu volto já já no Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi aí no Majestoso. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família, pra sua família. Olha, é o seguinte, ontem na Série B, Sport 1, Novo Horizontino 2. Olha, Mirassol e Santos está 0-0. 0-0, nós estamos com 40 segundo tempo, hein? 0-0 lá em Mirassol e... O América em Belo Horizonte, no Independência, empata 1-1 com o Avaí. O William Maranhão marcou pro Avaí. Depois o Moisés Meia foi expulso do América. E na sequência, mesmo com a menos, o América empatou com o Brenner, tudo no primeiro tempo. Então 1-1, repito agora, 42 do segundo tempo. E hoje, 21h30, tem lá em Manaus, Amazonas e Coritiba. Brasileirão, amanhã, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Cuiabá às 20 horas. 21h30, no Castelão, tem Fortaleza e Palmeiras. E o Bragantino joga amanhã, 19 horas, um pouco mais cedo no Engenhão, contra o Botafogo lá no Rio. E na quinta-feira, o São Paulo pega o Criciúma no Morumbis, às 20 horas. Destaque agora é para a Eurocopa. Hoje, Dinamarca 0, Sérvia 0, Inglaterra 0, Eslovênia 0. Aqui é grupo C de Cebola, classificados Inglaterra e Dinamarca. No grupo D de dado, Holanda 2, Áustria 3 e França 1, Polônia 1. Classificados Áustria e França. Copa América, segundo tempo finalzinho, Peru 0, Canadá 1 e 22 horas tem Chile e Argentina. Ontem, Brasil 0, Costa Rica 0, resultado sensacional. E na sexta-feira tem Paraguai e Brasil às 22 horas, terça-feira também 22 horas, Brasil e Colômbia. E seja o que Deus quiser. E aqui você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19-3294-2087. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico em Campinas. Confira máquinas e ferramentas com qualidade e preços imperdíveis. Politriz angular, velocidade variável, LIT, R$ 179,90. Promoção válida até 29 de junho. A cada R$ 250 em compras, você concorre a 11 motos. Loja do Mecânico. Visite na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL Mulher sabe que para promover avanços no país é preciso ter coragem e determinação. Transformar vidas requer empatia, compromisso e dedicação. Essas qualidades as mulheres de bem têm de sobra. Nos últimos meses, percorremos o país para incentivar a participação feminina na política e formamos uma rede para transformar a realidade do nosso Brasil. PL é 22. O Iga Atacado está chegando com uma novidade para você, morador de Campinas. Em breve, uma nova loja no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Boy Dunlop. O Iga está contratando para a nova loja. São mais de 250 vagas, entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. Iga Atacado, há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais. Aproveite a chance única de conquistar seu Volks 0 km com as promoções que a Germânica Volkswagen preparou pra você. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E Polo Highline com bônus de até R$9.000, taxa zero e saldo em 12 vezes. Visite a loja mais próxima para aproveitar essas e outras ofertas. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. O Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram do PL o maior partido do Brasil. PL é 22. Bandeirantes, Leandro Bolis. Tá registrado. Aqui, majestoso, Ponte Preta e Ceará, ficha técnica do jogo na voz de Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua Ponte Preta, querendo manter 100% de aproveitamento em casa com o comando de Nelsinho Batista. Escalada com Pedro Rocha 1, 2 Igor Inocêncio, 4 Matheus Silva, meia dúzia Sérgio Rafael, 14 Luiz Felipe, 8 Emerson Santos, 15 Castro, 7 Dodô, 11 Iago Dias, 77 Matheus Regis, 9 Gé, Macaca de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Luiz Felipe, Emerson Santos, Castro e Dodô, Iago Dias, Matheus Regis e Gé. No banco, Nelsinho Batista tem à disposição o William 12, Edson 3, Dudu Vieira 5, Guilherme Beleia 17, Emerson 18, João Gabriel 20, Lucas Bochecha 25, Everton Brito 29 e Zé Mário 31.
dia a dia tu conquistas. Wagner Mancini escala o Ceará aqui em Campinas com Richard 1, Rai Ramos 2, David Ricardo 4, Matheus Felipe 42, Paulo Vitor 21, 8 De Luca, 97 Lourenço, 5 para Jean Irmer, 16 Eric Pulga, 77 Janderson, 73 para Saulo Mineiro. Repeteco do Ceará de Richard, Rai Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe, Paulo Victor, De Luca, Lourenço, Jean Irmer, Eric Pulga, Janderson e Saulo Mineiro. No banco, Maicon Cleiton 12, Bruno Ferreira 94, Rafael Ramos meia dúzia, Facundo Castro 7, Lucas Mugni 10, João Vitor 17, Ramon 40, Kaique 45, Caio Rafael 82, Iago 96 e Castilho 99. Arbitragem do jogo. O árbitro é o mineiro André Luiz Esquetino Policarpo Bento. O árbitro de vídeo vai ser o também mineiro Vinícius Gomes do Amaral. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, o jogo vai ser difícil, todo mundo sabe, né? Todos os jogos dessa Série B são muito complicados, né? Mas a Ponte tem feito bons jogos jogando majestoso, jogando sobre seus domínios. O Nelsinho traz algumas mudanças, eu acho que, como disse o Tigrão, eu concordo. Ele tem que esperar a bola rolar, pra gente ver o posicionamento, pra gente ver o que realmente vai acontecer, né? Como será o posicionamento desses jogadores, principalmente o meio de campo, que pra mim pode ser que tenha um pouco de dificuldade, até porque vinha jogando com 4 homens, né? Então, assim, tem a participação lá do Luiz Felipe, que tá sem ritmo, tá voltando ao time. Eu acho que a única preocupação grande aí pro torcedor Ponte Pretano é esse lado esquerdo. Mas o Luiz Felipe é um cara experiente, a gente conhece, sabe que ele é capaz, que ele tem competência de executar aquilo que foi determinado. Então, Tigrão, eu acho que dá para fazer um bom jogo e acho que se a Ponte estiver empenhada, concentrada, ligada no jogo e as ações que foram treinadas, determinadas, executadas, ela pode fazer sim um bom jogo e vencer a partida. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Espero um bom jogo, obrigado, Gleger. Espero um bom jogo, espero um jogo muito disputado, de muita dificuldade para a Ponte, mas estou curioso para saber como é que vai ser o encaixe aí, meu caríssimo Leandro Bones. Valeu, Tigrão e o Gleger, os comentaristas da Bandeirantes, está tudo pronto, a bola vai rolar. E no posicionamento, o Igor Inocêncio na lateral esquerda, o Luiz Felipe na lateral direita e o Castro no meio. Saída com o time do Ceará, apita o árbitro. Tem bola rolando e a partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Com pede bola, pede Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Com Timaço de Carlos Batista, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo e pra alegria da nação ponte-bretana, é a macaca que hoje está em campo, a macacada reunida na expectativa para apoiar a Ponte em busca de mais um resultado positivo. O Nelsinho Batista em casa 100%. Perdeu na última rodada, que era a reabilitação. Para dar uma escapada desta zona incômoda, da zona do rebaixamento. É a macaca em campo e a macacada reunida na expectativa para comemorar um resultado positivo diante do Vozão, diante do campeão cearense, o time do Ceará, que na última rodada acabou empatando 0-0 diante do Sport, não vence há 13 jogos e nas últimas 2 vezes que atuou como visitante perdeu. Mas já vem para o campo de ataque, lançamento por Eric Pulga, subiu a bandeira. E o auxiliar nem esperou o protocolo, Juizão. Acorda aí, meu filho. O Luizão demorou para apitar, mas o Bandeirinha já há muito tempo marcava impedimento do Ceará neste primeiro tempo, que ataca para o gol da linha do trem. A Ponte com o uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta, e o time do Ceará com a camisa preta, com as listras na cor branca, branca e preta, com a camisa do time do Ceará. Lançamento, vem para a macaca com Gé recolheu, dominou, balançou para cima do marcador, setor direito, traz a bola para o meio direito, Emerson Santos, bate cruzado para o Richard pegar.
E a finalização foi do Castro. Elemento surpresa no time ponte-pretano, foi o Castro quem bateu pro Richard no centro do gol defender, Vladimir. Não teve muita força o chute do Castro, né? Tava bem colocado o Richard para fazer a defesa. Pegou aí, né, Tigrão, no desenho tático. Abel Ferreira, o português técnico do Palmeiras, sempre que é questionado como seu time joga, 3 zagueiros, 2 zagueiros, 5 atacantes. Ele sempre diz o seguinte: veja meu time antes da bola rolar na formação, como o time está. E o time na formação antes da bola rolar estava com Castro, está até agora como volante, e o Igor Inocêncio na esquerda e o Luiz Felipe na direita, Tiger. Exatamente. Bom, menos mal o Luiz Felipe, que está sem ritmo, né? É uma temeridade menor ele na dele, onde ele conhece a posição lá. Tá com a 14, tá do lado direito, tá lá do lado da Gerais. É coerente. Agora, vamos entender também como é que se adapta o Inocêncio, que não vem bem na lateral direita, diga-se de passagem. Aliás, com o Risso inteiro e o Luiz Felipe inteiro, talvez sobre um banquinho aí para o Igor Inocêncio, que é bom jogador, mas não vem bem. Ele tinha a opção do Zé Mário, né? Lateral esquerdo de ofício, mas começa no banco, a opção do Nelsinho Batista, ele acaba improvisando o Igor Inocêncio. 18 graus nesse momento em Campinas, e mesmo assim a torcida melhorou um pouquinho a presença da galera, marcando presença macacada aqui no Majestoso. Tá frio por aí, Tigrão? Ah, tá bem frio sim, já botei aquela meia aqui de lã, né? E vamos em frente. Agora, tem uma outra alternativa, né? Se não der um encaixe legal no meio de campo, você lembra que a Ponte jogou algumas vezes no Campeonato Paulista com o Igor Inocêncio por dentro, né? Então já estou antecipando aqui, porque claro que o Nelsinho estava vendo os jogos. Jogou assim contra a Portuguesa, acho que contra o São Paulo também, algumas partidas. E se não tiver legal o meio, ele pode puxar o Inocêncio para o meio, para chegar como elemento surpresa vindo de trás e botar o Zé Mário na lateral esquerda, sacando um dos homens de meio. Claro, aquele que não estiver rendendo, mas isso é coisa para segundo tempo, não é para agora não. Lembrando que a Ponte não tem o Elvis está suspenso, mas estará apto para atuar no derby do próximo domingo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Comecinho do jogo aqui no Majestoso, 4 minutos, 0-0, lançamento para Gé. Gé de cabeça, ajeitou na entrada da grande área, vem para Macaca, Dodô, recolheu, dominou, girou, meia esquerda, passou na ponta, pediu, recebeu, Iago Dias, olha para a área, prepara o cruzamento, não cruza no primeiro instante, leva para o fundo, agora sim tentou o cruzamento, vem por baixo, a bola passou, vai sobrar para Matheus Regis, chega a zaga para rasgar, tira de qualquer maneira o De Luca, na jogada do Iago Dias aqui para canhota, tem mais Macaca insistindo pela esquerda, o Dodô levou para o fundo, desequilibrado, tentou passe para trás, não conseguiu, a bola acabou saindo a lateral para o Ceará bater. O Inca Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br, são mais de 250 vagas disponíveis. Você participando e interagindo conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na nossa arquibancada virtual. André Mantovani já está lá. A nossa Pane Postício sempre agitando a rapaziada e pedindo like. Deixe o seu like na transmissão. E também pelo WhatsApp, 19 é o código de área 971021493. E é claro, na medida do possível, Edu Zaço Pinheiro vai registrar a sua participação. Dodô bem marcado, tocou de calcanhar, lateral para Ponte. Vai, bandeirinha. Que indecisão, hein, meu filho? Agora mostrou de um lado, mostrou pro outro. Rapaz, o Bandeirinha não tá muito legal no jogo não tá se entendendo com o mineiro, viu, Ládio? Transferiu a responsabilidade, né? Transferiu a responsabilidade e os dois são mineiros, né? Tem que se entender. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir a chegada perigosa do time do Ceará. A bola acabou sendo colocada para lateral pelo Eric Pulga. É só Pulga, né? O Pulgar é aquele do Flamengo, chileno. Esse é só o Pulga. Eric Pulga, ele evitou a saída pela linha de fundo, colocou para a lateral para dar uma pressionada ali o time do Ceará. Mas a Ponte conseguiu sair jogando uma falta dura para ser um jogador da Macaco. 4 não viu, o Dodô tá reclamando. Ceará recupera a posse de bola e a bola recuada para o Richard. Então começou, hein? A temporada da Casa Sodimac com preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Fala pro time do Ceará. Lançamento do Jean Irmer aqui na ponta pro Rai Ramos. Ele recolhe, domina, coloca no terreno, deixou curtinho pro Janderson. Balançou para cima da marcação do Igor Inocêncio, empurrou pela meia para Lourenço, de novo para Janderson, estica a perna, coloca a bola para fora, Igor Inocêncio. É lateral aqui na direita pro Vozão bater. O time do Ceará tem os seus torcedores que representam a paixão do torcedor do Ceará aqui no estádio Moisés Lucarelli. Evidentemente todos estão ali
devidamente posicionados, acompanhando a partida no setor de visitantes. Levanta a bola o Lourenço para o grande ataque, rebate o Castro. A sobra da bola ficaria para o Gé, chega lá de trás do Jean Inder. Tira também Igor Inocêncio, ninguém coloca a bola no chão até a bola sair. Lateral, mais um para o Vozão bater. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. Pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a imensa região. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que está passando aqui por Campinas, nas rodovias que passam por Campinas e por toda a região, com o rádio ligado, com a carona no seu carro, curtindo o futebol da Bandeirantes. E vem Macaca, já lançamento do comando para Matheus Regis. Richard saiu do gol de uma forma estranha. Acho até que se o Matheus Regis toca na bola, ele estaria impedido. Mas o lance prosseguiu. E lá do outro lado, Paulo Vitor evitou a saída da bola para sair jogando com David Ricardo para o time do Ceará. Comecinho do jogo aqui no Majestoso, placar de 0-0. E aí, Glaguer, este posicionamento da Macaca com Igor Inocêncio improvisado na lateral esquerda, Luiz Felipe na direita e o Castro ali na dele, no meio, Glaguer. O que ele fez, o Nelson? Inteligentemente, né? Luiz Felipe tá sem ritmo, traz ele para jogar na dele. Não sei, o Zé Mário tá no banco, né? Não sei como é que é a apresentação desse jogador. A última vez ele foi muito mal no jogo, nos treinamentos. O jogador, ele adquire a condição de titular nos treinamentos. Então, pode ser que não esteja treinando bem. Ele faz essa adaptação. Até o momento tá tudo certo, a Ponte tá bem posicionada e o jogo tá bem equilibrado. Bora. Deve estar mal, né? Porque o cara foi destaque da Inter no Campeonato Paulista. Daí tem a possibilidade de jogar. Quando joga, convenhamos, não foi bem. Nas poucas vezes em que o Nelsinho Batista falou sobre ele, disse que ele não tem rendido aquilo que ele, Nelsinho, espera do Zé Mário. E daí quando tem a possibilidade, o treinador improvisa. Complicado. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. Macaca pro ataque, sai da área, recebe lá na ponta o Matheus Regis, tenta levar pro fundo, marcado, bem marcado, mesmo assim ele arranca um lateral pra Macaca. Lá pela direita é pertinho a galera agitada nas arquibancadas do Majestoso, e a macacada reunida acompanhando a Macaca. Everson Santos, o capitão da Ponte, volta a bola para Sérgio Rafael, ele empurra para Igor Inocêncio, a Ponte todinha no campo de ataque, alugando o campo ofensivo do Vozão, trabalhando bola agora o Igor Inocêncio para Matheus Silva, o zagueirão, passadas largas, já se aventurando no campo de ataque, empurra na ponta para Luiz Felipe, olhou para a área, não cruzou, soltou para Matheus Regis, levou para o fundo, calculou, cruzou para o Gé, vai marcar, tira de qualquer maneira a defesa. Na hora H, o corte do Matheus Felipe, colocando a bola para fora, quase o artilheiro Gé coloca lá dentro o escanteio. Tava pronto pro cabeceio pro gol, Gé, quando chegou o zagueirão Matheus Felipe, colocando pela linha de fundo, setor direito, escanteio pra Ponte. Gé, artilheiro da Ponte na temporada com 5 gols, por muito pouco não marcou o sexto. A Ponte tem escanteio pra bater, é o primeiro escanteio pra Macaca, lá na direita, escanteio é pra Macaca bater, na bola parada, a Ponte busca o primeiro gol do jogo, gol do portão de entrada, autorizar a cobrança, atenção, levantamento pra boca do gol de cabeça, toca no canto, é gol! Da Ponte! Castro! Tem aqui estampado na camisa! Predestinado! Castro volta a ser titular, ganha uma oportunidade na primeira cobrança de escanteio, uma cobrança perfeita na cabeça de Castro. Ele se antecipa, mete lá dentro no cantinho direito de Richard, que pula, mas nada pode fazer. E quem pula nas arquibancadas do Majestoso é a Macacada. Pula, sai do chão e vibra a Macacada. Castro, de cabeça no comecinho do jogo, faz a festa da nação ponte-bretana. Castro de cabeça. Na marca de 10 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, nação ponte-bretana. Registrado no Majestoso, Castro de cabeça, gol do portão de entrada no Majestoso. Ponte Preta 1, Ceará 0, Richard, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol,
Vladimir Catarino. Castro, né? E nessa que é uma das suas qualidades, a jogada aérea. Cruzamento do escanteio foi feito lá na direita. A bola subiu e na dentro da pequena área o Castro, mais do que a defesa do Ceará, cabeceou firme no canto do goleiro Richard, que nada pôde fazer para explodir o torcedor ponte-pretano no Majestoso. Tá na frente a Macaco, 1-0. Vem o Ceará, tentou o Saulo Mineiro, foi bem desarmado, recupera a Macaco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12 minutos de bola rolando no primeiro tempo. A confusão ali agora do zagueiro do Ceará com o Gé. O árbitro marcou a falta de ataque, mas sem bola o cara do Ceará tentando uma intimidade no Gé ali, Vladimir. Pintou cartão, já confirmo quem tomou cartão, mas... Acho que é o David Ricardo, 4. Zagueirão da equipe do Ceará, primeiro cartão amarelo do jogo. Bolas. Placar de 1-0 para o Macaca. Castro de cabeça marcou, meu caríssimo Edu Pinheiro. Tô vendo aqui nos papéis, foi o primeiro gol dele, viu? Não achei aqui o gol de Castro no profissional, no primeiro gol dele. Bom, é o seguinte, acabou, hein? Acabou. Mirassol 0, Santos 0 e acabou América Mineiro 1, Avaí também 1. Detalhe. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ofertas exclusivas da loja do mecânico em Campinas. Politriz angular, velocidade variável, light, R$ 179,90. Promoção válida até 29 de junho. Fone 19, 3370, 2550. Se tem detalhe, ele vai pro ar. Fala aí, Tigrão. Logo 2 de uma vez. Bom, primeiro que a Ponte não tem o Elvis. E a bola parada que é sempre dele, quem bateu foi o Igor Inocêncio. Primeiro ponto. Bateu no ponto, como quando é zagueiro, o Cássio sempre desce. Nessa veio no ponto certo e ele botou na rede, cabeceou muito bem. Segundo, o Gé se enrolou aí com o David Ricardo. Já caíram trocando beliscões. E aí, que negócio, né? Jogador não tem cabeça, né? O Gé, então, é pau de dar em doido, né? Ele, ao levantar, pisou propositadamente no pé. Levantando, pisou no pé do zagueiro do Ceará. Mas pisou porque já estavam se estranhando no lance anterior, quando os dois caíram. E aí, tomou um empurrão. O juiz só viu o empurrão e deu cartão só pro jogador do Ceará. Devia ter dado pros dois. Esse é o Gé, né? Comecinho do jogo, já estaria pendurado, não fosse um erro de arbitragem. Então o Gé tem que se conscientizar de que isso daí não é luta livre, não é nem rinha de briga de galo, tem que jogar futebol. Tudo que acontece, o Gé está envolvido em problema. Ele deu um pisão proposital no pé, já com a bola parada há muito tempo, no pé do jogador do Ceará. Então, alguém tem que tomar uma providência, no sentido de tentar apertar esse parafuso solto que o Gé tem na cabeça. Aliás, quem está pendurado agora é a zaga do Ceará, Vladimir. Isso, Matheus Felipe também tomou cartão amarelo, pé alto ali no meio do campo. Amarelo pro 42 do Ceará. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais da Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima que conquiste o seu 0 km. Já dá uma apertada, recupera para Macaca. Dominou, carregou a entrada na grande área. Tem Matheus Regis com opção, ele gira. Foi Fominha, bateu na zaga, voltou para Gé, canhoto no canto. Pega Richard. Gé insistente, bateu com a canhota, um chute colocado. Richard faz a ponte, defende a finalização do atacante da Macaca, Vladimir. Lance de muita vontade, disposição do Gé em recuperar a bola no campo de ataque, mas foi Fominha, como você disse, poderia ter feito o passe, optou pelo chute no segundo lance e a defesa do goleiro. Clager Zorzinho, 1-0 para Macaca, subiu bonito, foi lá no terceiro andar, movimento correto de cabeça, Castro no cantinho, 1-0 para Ponte, Clager. E aquilo, às vezes pode ser estratégia isso, né, cara? Se colocar um jogador de boa envergadura, eu falei isso lá no início, né, no pré-jogo. Pode ser por causa da envergadura, ele é muito alto, vem pra bola parada, você vê que o time da Ponte é um time alto. E aí dificulta as ações, tanto para defender ficar forte, quanto para atacar ficar forte também. A Ponte tá melhor no jogo, né? Pedrão, você não falou o nome do Pedrão sequer até o momento. Então a Ponte tá bem estruturada defensivamente, o ataque tá muito competente, o Gé quase faz o segundo gol agora há pouco. A Ponte está melhor no jogo, sem dúvida nenhuma. Não vi nem a cor da camisa do Pedro Rocha até agora. Pedro Rocha, o Pedrão que tá pendurado. E domingo tem o derby
Tem muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Domingo, 18 horas e 30 minutos. O bicho vai pegar. A bola vai rolar no brinco de ouro da princesa. Muita história, tradição e rivalidade. Tem Guarani, Ponte Preta e Guarani. É o derby 207, claro. O derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Quase 17, primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Gol do Castro de cabeça. A Ponte vai subindo nesse momento para 15 pontos. O Ceará iniciou a rodada com 16, fica 1 ponto do Ceará e fica mais distante da zona do rebaixamento, porque a Ponte iniciou o jogo na 16ª colocação, ou seja, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alô, Carlos Lemos Matosinho, alô Matosinho, tá sempre curtindo o futebol da Bandeirante. O timaço de Carlos Batista tá vibrando com a Macaca, que até aqui está vencendo o Ceará por um placar de 1-0. Matheus Felipe do meio campo, já amarelado, o Rio cobra o goleiro Richard, que abandona sua grande área, trabalha para com os pés, devolve para Matheus Felipe, que é um tanque, hein? Ele carrega a bola, o zagueirão do time do Bozão, empurra por dentro para Lourenço, que é o cara que articula, já dá uma apertada ali na marcação. Castro, com isso ele recua para Jean Irmer, trabalha a bola aqui atrás com Deluca, Deluca que passou pela base do Palmeiras, foi revelado pelo Palmeiras, empurra na ponta para Paulo Vitor, bom lançamento, bola esticada na ponta para o Eric Pulga, ele sai da ponta, vem para meia, balançou, girou para Jean Irmer, o capitão do time do Bozão, empurra para Luca, Deluca vai bater pro gol, cavou, colocou lá dentro pro Eric Pulga, de cabeça por meio, chega, bateu Silva de cabeça para afastar, rebote fica para Macaca com Matheus Restes, auxiliando a defesa pelo setor direito, levanta a bola de qualquer maneira pro meio campo, ela cai no peito do David Ricardo, mata no peito, coloca no terreno, insiste na ponta para Janderson para Girler, ele empurra por dentro para Deluca, Deluca devolveu para Lourenço, Lourenço recolheu, dominou entre as linhas por Eric Pulga, domina, ajeita, protege para Lourenço, pede bola na ponta do David Ricardo, a ponte fechadinha, quem toma iniciativa é o Ceará, tá perdendo o jogo por 1-0, bola para Rai Ramos, ele sai da ponta, vem para meia, empurrou na ponta para Geirmer, levou para o fundo do setor direito, ele bate cruzado, direto para fora. A bola vai embora, o Geirmer perde um desvio, seria escanteio, bandeira marcou apenas tiro de meta para Macaca bater e ficou a reclamação do time do Vozão, Vladimir. Ficou bravo o Geirmer, né? Segundo ele, teria tocado no jogador da Ponte e o assistente disse que não, apenas tiro de meta. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. E em breve, mais uma unidade do Ica Atacado em Campinas. Pedro Rocha, levanta a bola para o campo de ataque, tentou Jean, sobe atrás, afasta Geirmer, rebate Luiz Felipe, a sobra da bola cai com o time do Ceará, com o Lourenço, pelo meio, carrega a bola, Castro na marcação, tentou levar para o fundo, Castro chega, Lourenço reclama que foi atingido no rosto, olhou e mandou seguir, recupera Castro para Emerson Santos, devolveu na fogueira para o Castro. E na sequência, a bola acabou batendo no jogador da Ponte, saindo, evolução mal feita do Emerson Santos, tinha a opção de girar e sair jogando lá para o outro lado. O quadro vai lá, vê a situação do Lourenço, que segue reclamando com o ato, que foi atingido pelo Castro, autor do gol da Macaca, o gol que vai garantindo até aqui a vitória da Ponte. Tudo ok, o árbitro autoriza a cobrança do lateral pela Piracaiota, o time do Ceará ataca no gol da FEPASA nesse primeiro tempo. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Deluca, lançamento na ponta para o Janderson, ele tenta chegar, mas não chegou. Bola colocada para fora, é lateral de graça pro lateral, não, tiro de meta pro Pedro Rocha. O que foi lá, mano? Pega a chave lá. Tá bom. Desktop Internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. 20 minutos, primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Pedro Rocha, o Pedrão com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Jean. Jean escora de cabeça, a bola bateu nas costas do zagueiro do Ceará e saiu, mas o último a tocar foi realmente o zagueirão. É isso, a bola bateu por último no zagueiro, Matheus Felipe saiu. Lateral é praticamente na junção da risca no meio campo com a risca lateral para Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Cravados 21, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de valor desta emoção, eu confirmo aqui, majestoso Moisés Lucarelli, 12ª rodada da Série B. 1 para Macaca, gol de Castro de cabeça aos 10 minutos. 0 para o Ceará, Edu. Olha, a Copa América encerrado, Canadá 1, Peru 0, 22 horas tem Chile e Argentina. É
É o futebol da Bandeirantes Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, o Edu falou sobre a Copa América. O Luiz Raquim, zagueiro boliviano, foi convocado, está disputando a Copa América. A Bolívia estreou contra os Estados Unidos, perdeu por 2-0, mas ele foi titular. Foi titular da seleção boliviana. Começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Valdemir Gomes, é tempo de análise. Tigrão, a Ponte fez o gol e naturalmente recuou. Quem toma iniciativa é o Ceará, mas a Ponte me parece bem fechadinha, né, Tiger? Tá bem posicionada, tô gostando pelo menos até agora muito daquela zaga que a gente sugeria também, que aliás se apresenta bem normalmente quando joga junto, Matheus Silva e Sérgio Rafael. A Ponte puxa um pouquinho as linhas para trás, né? Mas não abre mão de jogar não, com a bola tenta agredir o Ceará, tenta ir para cima e é aquela história, não tem como ter uma outra postura, até porque às vezes é porque você recua, né? Mas na maioria das vezes é porque o adversário é que te empurra para trás. Agora uma falta perigosa, bico da pequena área, lado esquerdo de ataque para o Ceará. A Ponte deu uma vacilada ali na marcação. O jogador da Ponte chegou atrasado, cometeu a falta perigosa pro Vozão bater. É no bico da grande área, setor canhoto, gol da linha do trem. Requer preocupação do goleiro Pedro Rocha, que orienta a formação da sua barreira na trave direita. Aliás, são dois: o Dodô e também o Matheus Restes. Bola perigosa, falta pro Lourenço cobrar por time do Ceará. Já ultrapassamos a metade do primeiro tempo, tá 1-0 para Macaca. É perigo contra a metra Macaca. Lourenço vem para a cobrança, placar de 1-0. Zagueiros vão para a área. Falta perigosa no bico da grande área, setor canhoto pro time do Vozão bater. Autorizada a cobrança. Lourenço, pé direito na bola, atenção, bateu direto, desvio para trás. A bola vai embora com perigo, quase gol contra do Gé. Ele tirou de cabeça na primeira trave, ou tentou tirar a bola para trás, todo mundo torcendo. Rapaz, a bola passou com perigo. Escanteio pro Ceará, Vladimir. Passou perto demais, né? No afã de tirar o Gé, colocou pela linha de fundo. Escanteio, se mantém no ataque o time do Ceará. Lourenço vem para a cobrança do escanteio pelo setor direito pro time do Ceará. Tenta uma pressão, o Vozão em busca do gol de empate com quase 24 do primeiro tempo. Lourenço vem para a cobrança, autorizada a cobrança do escanteio. Aí cobra curtinho ali pro Raio Ramos. Matheus Regis fica. Raio Ramos de primeira, levantou a meia altura, tira de qualquer maneira o Gé. Agora ele tirou certinho, tirou para frente. A bola saiu em lateral pro Ceará bater. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Vem para a cobrança do lateral, Raí Ramos toma a distância, vem para a cobrança do lateral por time do Vozão, pertinho da linha de fundo. Zagueiros que estavam por ali permanecem dentro da grande área, além do Saulo Mineiro. Bola em direção ao Saulo Mineiro, escorou de cabeça pro Eric Pulga, bateu o Silva, tirou, Iago Dias tentou afastar, não deu, voltou para David Ricardo, que isolou. Zagueirão meteu uma bomba, a bola subiu, foi embora. Tem um jogador do Ceará caído, Alegre, que foi atingido sem bola. E ali o clima esquenta, um bolinho pra cima do árbitro, Vladimir. E o Saulo Mineiro é o jogador que mais está reclamando ali com a arbitragem de que teria acontecido um lance muito entreveiro ali dentro da área. Claro que o VAR vai verificar se está tudo ok. O árbitro também está lá conversando com os jogadores. O clima esquenta nesse momento. E aí, Klecker Sorsim, você que já esteve lá dentro e conhece o riscado, viu alguma irregularidade ou não? Absolutamente nada. Nada. O Ica Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para o e-mail seleção ou selecal, né? Na internet não tem um acento no e-mail. Não é selecal@ica.com.br. E sobre o jogo, Gleger segue 1-0. A Caca está vencendo o Ceará no Majestoso. Já o Gleger Sorsim com a sua análise do jogo. O árbitro segue conversando ali com o jogador. Quem é, Tigrão? É o Lourenço. E para subir, quando foi subir para cabecear, para aliviar o cruzamento ali, involuntariamente, quando fazia um movimento natural, sem nenhuma intenção, o Matheus Silva acabou raspando apenas a mão no rosto do Lourenço. Aí aquela encenação toda para ver se o VAR chama tal, mas andou bem a arbitragem, não houve absolutamente nada. Um contato assim, acidente de trabalho. Nenhuma intenção do jogador da Ponte de deixar a mão, de deixar o braço no rosto do jogador do Ceará.
É isso, não houve absolutamente nada. Você ligado na transmissão da Bandeirantes, estou ao lado do Tigrão, do Gleger, dos comentários de Vladimir Catarino, nas reportagens do Edu Pinheiro, trazendo todas as informações do mundo da bola para você, além, é claro, da nossa equipe técnica aqui da Bandeirantes. Vem embora o David Ricardo, metendo o lançamento na ponta do Eric Pulga. Era por Paulo Vitor, lá pela canhota, recolheu o domínio, marcação dupla, tentou a finta, Iago Dias caindo agora pelo setor direito, cercado, marcado, ele recupera a posse de bola, mas o Eric Pulga pressiona, mas ganha assim. Tiro de meta, foi inteligente o Iago Dias. É posse de bola para Macaca. Na verdade, Matheus Regis, né? Também que a Ponte vai trocar a iluminação, né? Porque quando a bola vai lá do outro lado para ver, fica difícil. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Politriz angular, velocidade variável, LIT, R$ 179,90. Promoção válida até 29 de junho. Fone 19 33 70 25 50. 27 minutos, primeiro tempo, placar de 1-0 para o Macaca. Iago Dias tentou passe no comando para ninguém. Ela volta de graça para Deluca, que recua para o goleiro Richard, que vai recomeçar para o Vozão no seu campo ofensivo. Se apresenta para o jogo, pede e recebe no primeiro terço do campo, capitão do Jean Iber, tem uma passagem pelo Corinthians. Ele domina, faz o break, estava no Juventude. Abertura para o Rai Ramos, que passou pelo Ituano e também para o São Paulo. Lançamento para o Janderson, passou também pelo Corinthians. Chega primeiro para fazer o corte aqui atrás. De qualquer maneira, Igor Inocêncio, a bola não chega a sair. Iago Dias dominou, a bola ficou em cima da linha e na sequência saiu porque bateu no Deluca e a Ponte ganha lateral para bater aqui para a esquerda no campo ofensivo. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro não, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Lateral para Macaca, bater, levanta a bola para o campo de ataque, o Igor Inocêncio para Gé, trabalha bem, bonito, fez o passe para Castro, devolveu no comando para Gé, chega primeiro zagueiro, Gé vai brigar por baixo, consegue tocar da bola Gé Irmer. Se ele vacila mais um pouquinho, já rouba. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança pela canhota. Pegou a bola ali o Dodô, mas preferiu para deixar para o especialista da posição. Ele é o especialista na lateral direita, mas hoje improvisado na canhota. Igor Inocêncio vem para a cobrança do lateral. A Ponte ataca o do portão de entrada. A entrada na grande área para Gé. Gé tentou de costas, o passe para ninguém. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo, é só tiro de meta. Pontualmente em Campinas, são 9 da noite, mais 30 minutos. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, estamos no FM em 85.7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas nesta terça-feira. Vem aí o derby domingão, 18h30, Brinco de Ouro, tem Guarani Ponte Preta. Cobertura total especial da Rádio Bandeirantes. Matheus Felipe tentou lançamento, Sérgio Rafael desvia, a sobra da bola fica para Eric Pulga, ele sai da ponta, vem para meia, estica bem Emerson Santos para desarmar, recupera para Macaca, tenta sair da rapa, Iago Dias, rápida, mas acabou perdendo, foi por caminho errado. Na sequência o Rai Ramos vacilou, Rai dançou, Ramos, a bola saiu em lateral para Macaca bater. Houve um chamado, não sei se foi do Gleger, do Tigrão, quem chamou pode falar. Aqui. Vai lá, Tigrão. Você tá vendo o Dodô por aí ou não? Não. Tá, pegou na bola agora, Tigrão. Vai lá. Pegou, mas tentou o lançamento pelo alto, o Matheus Felipe cortou. Fala aí, Tiger. O Dodô precisa entrar no jogo, né? Que a Ponte tá jogando com volantes. Emerson Santos, volante. Passes curtos. Castro, zagueirão. Ali no meio, dando combate, fechando os espaços. Tem que ter alguém que, né, bote essa bola no chão e que faça ela chegar com qualidade à frente. A Ponte fez numa bola parada, mérito. Bateu bem o escanteio, o Igor Inocêncio. Subiu bem o Castro, mas ficou nisso também. Então não adianta 3 atacantes e não ter a ligação. Olha a Ponte, Iago Dias no fundo, tentou o cruzamento, chegou, tocou na bola, o zagueiro recupera para o time do Ceará, não deu em nada a tentativa da Macaca. Tigrão. Então é bastante flash e pouco arco, né? Não tá tendo a transição. E aí é aquele problema. Claro, a Ponte não tem um jogador com as características do Elvis. Claro que essa daí não é a do Dodô, mas ele tá participando muito pouco do jogo. Tem que se apresentar mais para ficar com a bola, para evoluir, para entrar com ela dominada, é isso, né? E a Ponte não tá mal no jogo não, tá bem, tá guerreando, tá marcando muito, tá marcando com energia, tá intensa, mas tá sem transição meio campo ataque, é só na ligação direta, vem às vezes buscar um pouquinho o Matheus Regis,
às vezes o Iago Dias, mas precisa ter alguém no meio para pensar o jogo. Olha o Ceará chegando, o cruzamento do Rai Ramos lá dentro, sobe mentira. Sérgio Rafael briga, Iago Dias, a sobra da bola volta para o time do Ceará na entrada da grande área para Lourenço. Ceará nesse momento todinho no campo de ataque. David Ricardo fez o passe para Janderson, pé direito, levantou, Pedrão sai bem do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 31 minutos, primeiro tempo. Aqui majestoso, noite de Série B, 12ª rodada na Bandeirantes, 1 para Macaca, 0 pro Vozão, Edu Pinheiro. O amigo Fernando Gramari me ajudando aqui, me auxiliando, dizendo que o Castro fez um gol lá contra o Juventus ano passado pela Copa Paulista, 29 de julho de 2023. Foi Juventus 2.1 na Javari, ele que fez o gol da Ponte. Então, segundo gol do Castro na Ponte. Ô Boris, depois você confirma pra mim quem que levou o primeiro amarelo. O segundo foi de Matheus Felipe. O primeiro foi o David Ricardo, os dois zagueiros. David Ricardo, você é demais. Isso. Parabéns, Tá, Boris, parabéns. Tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Aqui Dodô tenta, controla a bola, sai da ponta, vem pro meio, se apresentando pro jogo, foi desarmado, a bola voltou para Igor Inocêncio, escapou, limpou, fintou, tentou a entrada na grande área, rasga pra tirar de qualquer maneira o Jair. Dá um bico na bola, a bola sai do outro lado, em lateral é pra Macaca bater. Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Bola para Emerson Santos, ele volta para Matheus Silva, empurra por dentro, recomeça com Sérgio Rafael no primeiro terço do campo. Até o meio campo, a Ponte tem liberdade, trabalha para o zagueirão Sérgio Rafael, Sérgio fez o passe curtinho para Igor Inocêncio e toma o lançamento para a tentativa do Dodô, tentou chegar primeiro Matheus Felipe, leva a bola para a linha de fundo, quase se complicou. Por isso foi obrigado a colocar a bola para a lateral. É para Macaca bater, você nas cercanias aqui do estádio Moisés Lucarelli, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, está torcendo para Macaca. E o jogo tá parado, o Igor Inocêncio tá sentindo alguma coisa nas costas ali, Vlad. E ao fundo é a lua, Vladimir? É a lua de fogo, né? Tá com um aspecto diferente, né? É o inverno, né? O clima de inverno. E tava sentindo dor na costa ali o Igor, mas tá tudo ok com ele, viu, Boris? A Pedro Sardelli, o Sarda, virou aqui pra cabine e disse: ô Boris, olha pra lua, que beleza, que espetáculo da natureza. Concorda em gênero, número e grau. Vem para Macaca, Castro tentou de cabeça, tira a defesa, voltou pra Ponte lá dentro, Gé de primeira no canto, é gol da Macaca! É gol! Golaço de Gé! Tem a 9 estampada na camisa. A marca do artilheiro, o cheiro do gol. A bola ficou viva dentro da grande área do Ceará. Ninguém tirou, ela soprou pra Gera, segura a trave. Ele emendou com a canhota, sem chances pro goleiro do Ceará. Amplia a Macaca, Gé volta a balançar as redes. Terror, Gé é matador, coloca lá dentro, faz a festa, a nação Ponte Bretana, pula de novo, pula, sai do chão e vibra a macacada. Gé na marca de 33 para 34 minutos de bola rolando do primeiro tempo, salta ao grito, grita comigo, nação Ponte Bretana, de novo, Gé tá registrado no majestoso, a Ponte amplia, já Ponte Preta 2, Ceará 0, Richard, não chora não, goleirão, que paulada, que sapatada do Gé, queima a roupa, não pode fazer absolutamente nada, então não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, e um detalhe do gol, Vladimir Catarino. Valeu pela persistência também do Igor Inocêncio, né? Todo dolorido, cobrou o lateral, Castro não conseguiu tocar na bola. Vem, olha a Ponte, Matheus Restes dominou, invadiu a área, pintou mais um, bateu mal, Richard pegou. Em 2 tempos se segura o goleiro do Ceará, evitando o terceiro gol da Macaca. E quando a bola foi devolvida para a área, o Gé pegou de sem pulo, né? De maneira mortal, sem chances nenhuma de defesa pro Richard, ampliando o placar 2-0.
Glagher Zorzin tá lá no placar bonito, majestoso, no placar da Bandeirantes. É gol de centroavante, a bola chamou o Jé e o Jé, como ele gosta de finalizar, não perdoou. 2-0, Glagher. Que golaço, né? Batida dele ali, acreditando. Agora, a gente sempre fala do Jé, né? A questão do Jé ser muito explosivo e tal, mas, cara, é aquilo que eu gosto sempre de brincar, né? O jogador de futebol não tem que ser genro de ninguém, ele tem que ir lá e botar a bola na rede, é o que o Jé faz. Tem todo esse jeito explosivo que tá errado, mas ele é muito decisivo, um baita de um jogador. Ponte 2-0, merecido, tá? Porque a Ponte durante o primeiro tempo, já estamos aí quase aos 37, a Ponte foi melhor o tempo todo. E vai se mantendo com 100% no comando de Nelsinho Batista como mandante no estádio Moisés Lucarelli. Vem de novo a Macaca. Tentativa de lançamento para Jé. Tira aqui atrás da zaga do Ceará. Vai brigar o Emerson Santos. David Ricardo dominou, controla a bola. Sai jogando por dentro. Escapou do primeiro, escapou do segundo. Abriu na ponta para Paulo Vitor. Ele ajeita, domina para o time do Ceará. Sai da ponta, vem para meio, soltou para Eric Pulga. Levantou a bola no comando para ninguém. Pedro Rocha tranquilo saiu do gol para fazer a defesa. E começou a operação de vendas Volks Vale Mais da Germânica Volkswagen. São diversas bandeiras com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Tigrão 2-0. Já o Tigrão, a Ponte vai embora para o grande ataque apetitosa. E o Jé deu uma exagerada, tentou passe de letra, com ter feito simples. De qualquer forma, ganhou o lateral. 2-0, gol do Jé, gol de centroavante, Tiger. Golaço de canhota, né? Ele é destro, né? Ele é destro, mas sobrou na canhota. E você quer mais um detalhe ou não? Catarino foi muito bem quando ele falou que com dor, meio, né, tava com as costas meio baleadas ali. O Igor Inocêncio, ele bateu. A bola ficou pererecando. Uma disputa do Castro com a zaga do Ceará. Você sabe quem se projeta na área e dá o passe de cabeça? Quem? Igor Inocêncio. 2 assistências dele. Uma no escanteio, bola parada, e uma com bola rolando de cabeça. Tá bom pra você, o cara que é lateral direito e não vinha bem, agora tá na lateral esquerda improvisado. 2 assistências de gol. Esse é o futebol. Aqui vem bola pro contra-ataque, o time do Ceará, Ponte de uma vacilada agora na marcação, Janderson carrega, a bola demorou demais, Castro na marcação, Matheus Silva chegou forte, quase levantou o Janderson, a sobradora voltou para Lourenço para Eric Pulga, vem Ceará, tá na área, atenção, pé canhoto, ele bate, Sérgio Rafael desviou, mas não valia a finalização porque ele já estava impedido. Sérgio Rafael desviou o chute, vibrou, como se tivesse feito um gol. Mostra realmente que o time está comprometido. 2-0 para Macaca na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto, é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 39 minutos, primeiro tempo, 2-0 para Macaca. Castro de cabeça, Jé de primeira com a canhota dentro da grande área, o artilheiro da Macaca colocou lá dentro. A Ponte está subindo na classificação da Série B. Pedro Rocha com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque para Jé escorar, ele tenta com o peito, deixou atrás para Emerson Santos de primeiro, Iago Dias não foi. Ela volta de graça para o time do Ceará recomeçar no seu campo defensivo. A loja do mecânico, a cada R$250 em compras, você concorre a 11 motos em Campinas. Fica na Carolina Florense, 1364 no Jardim Guarabara. Olha aqui atrás para David Ricardo, pressionado com o pé direito de volta, a bola para o goleiro Richard. Já o intervalo, Bandeirantes, o intervalo indiferente, inteligente, dinâmico do Rádio do Brasil. Comando do Edu Zaço Dinheiro para você, o Edu, que logo assim que a bola parar de rolar vai comandar também com o apito final. Aqui o Eric Pulga tentou perder a bola para Jé. Jé recupera, perdeu para o Emerson Santos, já na sequência empurrou para Iago Dias, passa pelo meio pedindo Castro, Iago Dias tocou mal, a bola volta de graça para Luca. De Luca levantando o comando para Saulo Mineiro, Sérgio Rafael evita que a bola chegue no atacante, desvia de cabeça para trás e anulando o atacante Saulo Mineiro. Ela fica de graça para o goleiro Pedro Rocha. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, primeiro tempo. Macaca para ataque, Dodô, um bolão para Matheus Regis, dominou pelo setor direito, já foi para a área, fechou, vai marcar, entrou, tocou para 3, bateu no goleiro do Baixinho, bate, tira de qualquer maneira, Matheus Felipe, quase o gol contra! A bola chegaria no G na hora H, Matheus Felipe desviou, tem mais Macaca, Dodô, a tabela esperta comigo, Inocêncio, domina, puxa a bola de 3 dedos, cruzou lá dentro de cabeça, o toque para fora!
Castro de cabeça desvia pra fora. Por muito pouco a Macaca não amplia. E a Macaca não vem junto, sobe o som. Sobe o som da galera. Sobe o som da galera. Satisfeitíssima com o primeiro tempo da Macaca. A Ponte quase ampliou. O Richard salvou o Matheus Felipe, quase fez um gol contra, hein, Vlad? No desespero, né? Porque o Gé estava chegando por trás, ele tentou tirar e acabou tocando na bola. Pra sorte do Ceará, o goleiro estava atento, impedindo o terceiro gol. 2-0 para Macaca, quase sai o terceiro seguido no giro do placar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Nossa, que defesa, hein? Nossa, seria contra aí. Um abraço lá pro Batata lá em Rio Preto, no trabalho, ouvindo você, curtindo você. O Delvecchio também curtindo sua transmissão. Lembrando que acabou Mirassol 0, Santos 0 e América Mineiro 1, Avaí também 1. Leandro Bolis. Com B de bola, B de Bandeirantes, o sindicato conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Com o timaço de Carlos Batista agradecendo e abraçando nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio. Aqui Moisés Lucarelli com assistência de Gilberto Sufi. Nos estúdios com Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Gabriel Ribeiro, rei dos palpites. Equipe técnica comandada pelo Gil Kleber Aquina. Muito obrigado. Iago Dias trabalha a bola com o Dodô, tentou a finta, balançou, dividiu, caiu o jogador do Ceará, insistiu, Dodô rasga lá atrás, Matheus Felipe. Opa, se tem detalhe ele vai pro ar. Dois detalhes, né? O primeiro, cara, a defesa do goleiro Richard foi impressionante, hein? Impressionante. Você não me perguntou sobre o grau de dificuldade? Qual é? E hoje eu tô mais tranquilo, né? Mais de boa. 8.25, tá? Porque foi uma defesaça. E o outro detalhe, eu só vi um cara cruzar do lado esquerdo com a perna direita de trivela. Só um. Quem ou não? Quem? Valdemir Gomes. É verdade, foi isso que aconteceu com o Igor Inocêncio agora. Aí Ramos no fundo, olha a chegada do time do Ceará, tira aqui dentro a zaga da Macaca com o Emerson Santos. E aí, Tigrão? Eu quero fazer justiça, vai lá. Bom, é que eu tô com um delayzinho aqui. Pode seguir. Não, você qualquer coisa me interrompe, você sabe como é que é no cacuete. Eu entro rasgando, Tigrão. Ah, mas nem tanto, hein? Porque eu já tenho certa sensibilidade. Agora você pode falar o seguinte, ó, você vai ver aí que o Matheus Felipe puxou o Matheus Regis, que poderia ter uma chance ofensiva. E o Matheus Felipe já tem cartão, né? Então, aí que o juiz pipoca, né? Aí que ele passa a mão na cabeça, aí que ele contemporiza. Nossa, quase arrancou a camisa. Lance para amarelo. Em qualquer circunstância ele daria. Como já tem, ele não deu. Pipocou. Bundão. Pipocou. Não aplicou a regra. Agora, eu quero fazer justiça para dizer o seguinte. O Dodô entrou no jogo, hein? Nessa última sequência aí, quando quase saiu o gol contra, ele veio buscar a bola onde a gente espera que ele venha e deu 2 grandes assistências. Aí fica redondo. Aí fica tudo azeitado, porque você tem um cara que sabe jogar, que tem bom passe e que está encarnando ali a função do cara que bota o time para jogar, que alimenta o ataque. 2 belíssimas enfiadas de bola do Dodô em menos de 1 minuto, o que, de certa forma, acaba salvando a atuação dele no primeiro tempo. Mas 2 lances de muita qualidade. Não é que se livrou da bola, não. Meteu em profundidade com muita qualidade. É ali que ele tem que se posicionar, claro, podendo aparecer à frente, de vez em quando ele cai na beirada esquerda, mas a Ponte precisa dele, entre os 2 volantes e os 3 atacantes, para receber essa bola e pifar alguém na cara do gol. Vamos chegar a 45, 2-0 para o Macaca, tá aí o toque de 45, subiu a placa, vamos até... 48, Boles. Mais 3 minutos aqui no Majestoso. O Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Quer voltar para o jogo? O time do Ceará tem falta para bater. Lourenço na meia direita vai levantar ali dentro na entrada da grande área. O Pedrão pede para que todo mundo do seu setor defensivo, quem volta para auxiliar, no caso o Gé, saia da área. Jogadores ficam posicionados ali na altura da meia-lua.
Da bola parada, Lourenço vem para a cobrança da falta. 2-0 para o Macaca. Aqui no majestoso do time do Ceará. Ataca por gol da Fepasa. Neste primeiro tempo, a Ponte do outro lado. Os 2 gols foram marcados no gol do portão de entrada. Lourenço vem para a cobrança da falta. Autorizada a cobrança. Pé direito. Lourenço levantou a meia altura. A zaga tirou no bate-rebate. Chega Sérgio Rafael esticando a perna direita para colocar a bola para fora. Boa, Serjão. Colocou a bola para fora, cedendo lateral para o Vozão. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os planos. Bola recuada para o goleiro Richard. Já estamos no tempo acrescido pelo árbitro mineiro André Luiz Bento. Lançamento, bola esticada agora na ponta para Paulo Vitor. Ele chegou, evitou a saída da bola, mas segundo o bandeirinha número 2, o auxiliar, a bola havia saído. Então é lateral para Macaca bater. E o Ica Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Daqui a 1 minuto e meio, Edu Pinheiro assume o comando do futebol da Bandeirantes. O intervalo na Bandeirantes Campinas em 85.7 pelo YouTube. Janderson na direita, cruzamento para a boca do gol. Pedro Rocha sai do gol para defender. Ele tirou a bola da cabeça do Saulo Mineiro, mas acaba se chocando com o atacante do Ceará. Os dois estão caídos, Vladimir Catarino, e até agora o timaço não, né? Aqueles jogadores que estão pendurados se mantêm ilesos para o derby. Exatamente, nem o cartão amarelo para a Ponte e ficou caído, né? Ficaram caídos ali os 2 jogadores. Departamento médico, tanto da Ponte Preta quanto do Ceará em campo. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br na loja ou no app. Alô, meu amigo Marcão, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, interagindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já deixou o like, assim como João Paulo Formoso e o JP Formaggio na Garamaggio. Também sempre ligado, sempre acompanhando, sempre interagindo conosco. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E amanhã na tela da Band, a partir do meio-dia, os donos da bola, matéria completa deste jogo, com as imagens de Pedro Sardelli e as reportagens do Vinícius Abarca. Timaço aqui da Bandeirantes da Band TV. Pois não. Olha, respiração boca a boca com o jogador do Ceará, hein? Saulo Mineiro. A pancada foi muito forte, ele perdeu o sentido. Tá respirando, porque o tórax faz o movimento. Não, eu achei que tinha encostado, mas não era não. Aqui tem uma bolsa, a bolsa do medicamento. A bolsa de massagista na frente. Foi um choque muito forte. É o 73 do Ceará com o goleiro da Ponte. Muito forte o choque. E ele bate, ele fica sem sentido, sim. Na queda ele fica absolutamente imóvel, solta o braço. O Pedrão recebe uma pancada muito grande no meio do peito. Ele já está sentado, felizmente, viu, Tigrão? O Saulo Mineiro e também o Pedrão. O Pedrão tentou levantar, mas voltou a sentar. Graças a Deus, ó, ele está com touca de natação, Saulo Mineiro. Então é um sinal que também bateu a cabeça e ele bate com o braço perto do cotovelo no peito do Pedrão. Agora, vê o tamanho do Pedrão. Tudo involuntário. Os dois foram olhando para a bola e se chocaram. Mas o Saulo Mineiro, perguntaram para ele agora o nome dele, ele falou Julio Iglesias. Ele tá trelelé. Foi muito forte a pancada, mas graças a Deus está se levantando. Ele se levantou agora, tá com a touca de natação, mas realmente não tá bem não, né? Tá conversando ali com o médico, com o massagista, tá grogue ainda o Saulo Mineiro. Pedrão me parece que tá bem, agora amparado ali pelo departamento médico, pelos integrantes do departamento médico também acabou se levantando. Felizmente, mas o Saulo Mineiro tá sinais de que realmente não tá bem. É aquela situação da consciência. Ele tá meio grogue ainda, né, o Tigrão? Mas como é que ele falou que é o nome dele? Não, porque na pancada, normalmente o médico chega e fala seu nome, Esse cara tá... Ele falou Julio Iglesias. Onde você tá? E aonde você tá? Onde você tá? Tô na lua. Por algum instante eu pensei que ele havia respondido Michael Jackson, né? Porque hoje o rei do pop, 15 anos da morte de Michael Jackson. O árbitro deu mais um minutinho, né? Vai subir a placa ali, portanto vamos até 49. Já temos 50, né? Mas parou muito o jogo. A pancada, eu vou falar pra você, doeu aqui, viu, mestre? Aqui o jogo tá parado, o lançamento pro Eric Pulga, que teve o seu nome recentemente ventilado no Corinthians, né? Todo mundo também é ventilado no Corinthians.
Tá voltando aí o Saulo Mineiro, viu, Boris? Está recuperado o atacante do Ceará. O Eric Pulga estava impedido, por isso o lance foi impugnado. É posse de bola para Macaca. 50, quase 51. E o Pedrão tá sentindo, tá? O peito ali. Costela, alguma coisa. Olha, para derrubar o Pedrão tem que ser uma granada, hein? Tem que ser um míssil. Mas ele tá sentindo o peito. A pancada foi muito forte. Eu fiquei muito preocupado. Brincadeiras à parte. Ele sentou de novo. O árbitro apitou, terminou o primeiro tempo. Ele sentou de novo e colocou a mão ali na altura da barriga, do abdominal. Do abdômen. Deve ter algum probleminha com costela ali. Mas o Saulo Mineiro, a gente brinca, mas eu fiquei muito preocupado com a reação dele, né? Aliás, com a falta de reação dele no momento da queda. Muito bem, termina o primeiro tempo aqui no Majestoso. 2 para Macaca, Castro e Gé, 0 para o Ceará. E fica a preocupação principalmente em relação ao Pedro Rocha, o goleiro Pedrão, que vai voltar a ser atendido ali ou amparado pelo departamento médico da Macaca. 2-0, a Ponte na frente por aqui. A bola parou de rolar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Grande, hein? Como sempre, hein? Grande narrativa, o moço de Piracicaba. A Ponte atacou para o gol de entrada. E aí, o Vladimir Catarino. Oi. Oi, Edu. Pois é, a Ponte Preta vai conquistando, né? Mais uma vitória, aliás, é sinônimo de vitória. Jogar em casa sob o comando do técnico Nelson Batista vai conquistando a 3ª vitória consecutiva dentro de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Se fora, não vence, pelo menos em casa, tá fazendo o seu papel, Edu. Tá frio aí, Catarino, ventando? Bastante, hein? Caiu demais a temperatura. Ainda bem que eu vim bem protegido, bem agasalhado. Isso é ruim pro Catarino, que ele tá constipado. Eu também tô constipado, 18 graus, hein? 18 graus. Vamos lá, eu começo com o Zorzinho comentando. Zorzinho, ó, é o seguinte, Macaca modificada, Igor Inocêncio, me corrija, por favor, tá jogando na lateral de esquerda ou na direita? Na esquerda. Igor Inocêncio, que é lateral direito, tá jogando na esquerda. O Luiz Felipe retornando na equipe, jogando na lateral direita, mas há 2 meses que não joga. O Perfeito. Castro, que é central, zagueiro, tá jogando de volante. O Elvis suspenso, o Dodô tá aqui tentando armar. E na frente, Iago Dias, Matheus Regis e Gé. Bom, é o seguinte, o Castro faz 1-0 a 10 minutos, cobrança escanteio do Igor Inocêncio. E aí o Gé quase faz gol contra 23, ajudando a defesa. Deu um toquito de cabeça, foi para escanteio. A 33, Igor Inocêncio cobra o lateral, volta para ele. Ele de cabeça joga na área, passa pelo Matheus Regis, mas fica com o Gé, que pega de primeira, chutaço 2-0. E aí, a 40 minutos, uma defesa sensacional do goleiro Richard, porque seria contra. Matheus Regis cruza, o zagueiro corta, mas corta já pro gol, né? Mas o goleiro rapidamente, no reflexo, salvou o 3º gol. E o Pedrão não pegou nenhuma. 2-0 Ponte, Zorzinho. E o Pedrão não pegou nenhuma, Edu, porque a Ponte jogou muito bem. A Ponte dominou o primeiro tempo todo. O resultado não é à toa, o resultado é extremamente... Aliás, poderia estar até 3-0, que eu estaria dizendo a mesma coisa, tá? Porque essa defesa citada por você agora, Edu, foi uma baita de uma defesa, uma bola desviada, que o zagueirão tenta chegar, porque se o zagueiro não chega, o Gé estaria atrás ali só pra... A gente brincava muito quando jogava, né? Aí a bola passa ali, o centroavante só vai dar boa noite pro goleiro. E é exatamente o que iria acontecer. E o goleirão fez uma grande defesa. A Ponte dominou todas as ações do jogo. A gente discutia muito sobre a questão do posicionamento de meio de campo, os homens de ataque, né? Até mesmo a primeira linha. Mas, olha, o cumprimento... Eu estava falando isso, hein? Antes de começar o jogo. Concentração, execução, né? E é o que a Ponte está tendo. Tudo aquilo que, na minha opinião, foi treinado está sendo executado. Defensivamente falando e ofensivamente falando. O Tigrão citou uma coisa que eu também concordo com ele 100%, que era aquela transição que estava faltando um pouco, era muito ligação direta, justamente porque você tem 2 homens abertos, né, de velocidade, e aí a bola passa pouco por dentro. Mas aí o Dodô chamou essa responsabilidade do meio para o final do primeiro tempo e assumiu isso aí, tanto que tem uma metida de bola ali no Matheus Regis ali, que é impressionante. Então, a Ponte joga muito bem, convence, merece o resultado, e se voltar para o segundo tempo dessa mesma forma, com esse mesmo empenho, com essa mesma execução e concentração, a Ponte pode até ampliar o placar. É isso mesmo que eu estou falando.
mas ela precisa ter essa mesma apresentação feita durante todo o primeiro tempo, desde o início até agora o final. Edu Pinheiro. Pro Abimail, né? Abimail Costa, sempre acompanhando, Batata na Rio Preto, tem o Patiri lá em Salvador, tem o Del Vecchio também, muito obrigado. Já o Tigrão vai falar. Olha, é o seguinte, encerrado, Mirassol 0, Santos 0, América Mineiro 1, Avaí também 1, 2-0 já, o gol do Gé, desde que ele chegou, 19 gols em 55 jogos, mas quase que levou um cartão. Aliás, o Tigrão depois vai contar, no comecinho era pra ser amarelado o Gé, a arbitragem não viu, teve um revide lá, se estranhando com não sei quem. Esse é o Gé, não adianta, ele é assim, ele marca, é importantíssimo e tal, mas... o Gé colocando na parte disciplinar é terrível. 21h57, hein? Já voltamos. Futebol na Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais. Aproveite a chance única de conquistar seu Volks 0 km com as promoções que a Germânica Volkswagen preparou pra você. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E Polo Highline com bônus de até R$9.000, taxa zero e saldo em 12 vezes. Visite a loja mais próxima para aproveitar essas e outras ofertas. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é tempo que conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Jair Bolsonaro, do PL. O Partido Liberal é um partido que nos orgulha. Queremos sim mudar o destino do Brasil. E a grande bandeira nossa é a liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Nós temos uma pátria inigualável e nós resgatamos as cores da nossa bandeira. Orgulho de ser brasileiro de verdade. É por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico em Campinas. Confira máquinas e ferramentas com qualidade e preços imperdíveis. Politriz angular, velocidade variável, LIT, R$ 179,90. Promoção válida até 29 de junho. A cada R$ 250 em compras, você concorre a 11 motos. Loja do Mecânico. Visite na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz.
Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL Mulher sabe que para promover avanços no país é preciso ter coragem e determinação. Transformar vidas requer empatia, compromisso e dedicação. Essas qualidades as mulheres de bem têm de sobra. Nos últimos meses, percorremos o país para incentivar a participação feminina na política e formamos uma rede para transformar a realidade do nosso Brasil. PL é 22. Bandeirantes! Tem rede balançando. É bola na rede! Leandro Boli. Vem para a Macaca, Castro tentou de cabeça, tira a defesa, voltou para a ponte lá dentro, Gé de primeira no canto, é gol da Macaca! É gol! Golaço de Gé! Tem a 9 estampada na camisa. A marca do artilheiro, cheiro do gol. A bola ficou viva dentro da grande área do Ceará. Ninguém tirou. Ela soprou pra Gera, segura a trave. Ele emendou com a canhota, sem chances pro goleiro do Ceará. Amplia a Macaca, Gé volta a balançar as redes. Terror! Matador, coloca lá dentro. Faz a festa a nação Ponte-Bretana. Pula de novo. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Já na marca de 33 para 34 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Salta ao grito. Grita comigo, nação Ponte-Bretana de novo. Já tá registrado no majestoso. A Ponte amplia. Já Ponte Preta 2, Ceará 0. Richard, não chora não, goleirão. Que paulada, que sapatada do Gé. Queima a roupa, não pode fazer absolutamente nada, então não chora. Não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E um detalhe do gol, Vladimir Catarino. Valeu pela persistência também do Igor Inocêncio, né? Todo dolorido. Cobrou o lateral, Castro não conseguiu tocar na bola. De maneira mortal, sem chances nenhuma de defesa pro Richard, ampliando o placar 2-0. Valdemir Gomes. Ô, Tigrão, um abraço pro Valnei Matheus do CDHU São Martim, sempre com a gente. E tem uma outra também, você falou Igor Inocêncio, 2 assistências, e teve, eu esqueci de falar, no 42 minutos, Igor Inocêncio cruza e o Castro de cabeça por cima do travessão, quase o terceiro. Ponte, 2 gols e pelo menos 2 grandes chances, hein, Tigrão? Que o Castro cabeceou por cima, essa do finalzinho. Isso, foi o Igor... Essa foi o Dodô. O Dodô que cruzou? Dodô, de pé direito, do lado esquerdo de calo, né? De 3 dedos. Lance muito bonito, de muito recurso técnico. Mas você pode observar aí depois, não estou querendo corrigi-lo não, só para passar direitinho, mas foi o número 7. E o Castro, quando sobe, ele cabeceia um pouquinho com o alto da cabeça. Se ele pega de testa, teria feito o gol.
Sim. Ótimo primeiro tempo da Ponte. Teve aquela questão de, num determinado momento, devolvendo muito a bola à base da ligação direta. Não estava tendo a transição. Depois, eu não sei se o Nelsinho conseguiu fazer o recado chegar e reposicionou. Se foi uma iniciativa dos próprios jogadores. Mas o Dodô, que estava apagadão, o Bolis não estava falando o nome dele, ele entrou no jogo e acabou fazendo uma segunda metade de primeiro tempo muito boa. Notícia boa também, vejo agora o Pedrão subindo as escadas aqui do túnel da Ponte, do vestiário da Ponte. Me parece bem, a pancada foi muito forte. Inclusive, quando acaba o primeiro tempo, ele fica sentado no gramado com dor, né? E também ficou sentado o Saulo Mineiro. Eles bateram muito forte no ar, um lance perigoso. Mas primeiro tempo da Ponte legal, gostei muito do comportamento da zaga. Para mim, fazendo uma belíssima partida o Sérgio Rafael. Lógico que o Ceará também produziu muito pouco, muitos erros de passes, muitas bolas enfiadas em profundidade fora do tempo, bolas ao invés de em condições de domínio indo para a linha de fundo. O Ceará fez uma apresentação abaixo de suas possibilidades. Mas isso também induzido pelo belo futebol apresentado pela Ponte. Envolvente, a gente tinha algumas preocupações, foram mexidas, mas a mexida da zaga é aquela que a gente queria que acontecesse, né? Dodô no meio não tinha alternativa. Duas surpresas, Castro e o Luiz Felipe. O Luiz Felipe participou menos, tá ali guardando posição e tal, fechando aquela linha de 4, não está se atrevendo muito ao ataque, porque está voltando ao time, como bem disse o Edu Pinheiro, praticamente há 2 meses sem atuar. Mas a Ponte deu uma surra no Ceará no primeiro tempo. E futebol não admite desaforos. A Ponte tem que continuar muito concentrada, muito ligada. Um gol do Ceará aí a qualquer momento traz a equipe cearense, que é muito forte, traz de volta. O Ceará tem 16 pontos. A Ponte começou o jogo com 12, o Ceará com 16. Então, a Ponte tem que continuar com essa concentração, com essa organização, com essa seriedade, boa movimentação, ganha e amplia. Pode. Muito bem, tudo pronto, a bola vai rolar aqui no Majestoso para o segundo tempo, apita o árbitro. Bora lá então, bola rolando, vocês juntos na Bandeirantes. Com Pit Bola, Pit Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, e sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É o timaço de Carlos Batista em ação para levar a emoção do futebol. Aqui 2-0 para o Macaca, será com 2 mexidas. Já o nosso repórter Vladimir Catarino informa. Ataca o time cearense neste segundo tempo por gol do portão de entrada. Passe por dentro para Lourenço, ele gira para cima do Dodô, empurrou aqui atrás para David Ricardo, já no campo de ataque, meteu na esquerda para Paulo Vitor, dominou, levou para o fundo, levanta a cabeça, primeiro cruzamento, mas não cruza, sai da ponta, vem para meia volta para o zagueiro David Ricardo pela meia esquerda, dominou, pisou na bola, parou, prendeu, olhou, pensou, fez a tabela com o Castilho, que entrou no intervalo, mas o Castro aparece para acabar com a festa. A bola sai em lateral para o Ceará. Vamos às mexidas, Vladimir. Vamos lá, no Ceará saiu o De Luca para a entrada do 10, Lucas Mugni. Lucas Mugni 10 no lugar do De Luca, e saiu o Matheus Felipe para a entrada do Castilho, 99. Castilho no Ceará. Ponte volta com a mesma formação. Você interagindo, participando conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chegamos a 1.000 pessoas conectadas no primeiro tempo com a bola rolando. Vamos bater esta meta, passar de 1.000. Tira aqui atrás, Matheus Silva para Ponte, tira mal, David Ricardo fica com a sombra. Olha a chegada do time do Ceará, mas não valia o lance. No início do lance, na origem do lance, estava impedido Paulo Vitor. É passe de bola para o Macaca, Ponte que não mexe para a etapa final. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Chamou, falou, Tigrão. Não, só pedir para o Catarino dar uma confirmadinha aí nas alterações, por favor. Pois não, Tigrão, saiu 8, De Luca, entrou 10, Lucas Mugni. 10, Lucas Mugni no lugar do De Luca. E saiu o Matheus Felipe para a entrada do Castilho com a 99. Está parado nesse momento porque a comunicação ali do árbitro
está apresentando algum tipo de problema. O Gilberto Sup foi lá e resolveu a parada. Tudo ok ali com o árbitro da partida, o André Luiz Bento de Minas Gerais. Fez um frila o Giro. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo, o assunto é Panaflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A ponte tentava chegar a quase o Iago Dias consegue desviar e o desvio seria fatal. Lançamento para o Saulo Mineiro, chega bem na cobertura, Matheus Silva. Domina, recupera para Macaca, sai jogando por dentro para Emerson Santos, de primeira para Dodô. Dodô fez o passe ali pro time da ponte com o Castro. Castro meteu na direita para Luiz Felipe, boa bola. Ultrapassa a linha da marcatória, rompe a fronteira, já pisando no campo ofensivo. Ele faz o passe curtinho para Matheus Regis. Dominou, prendeu, segurou, voltou para Emerson Santos, para Sérgio Rafael. O Sérgio meteu para Luiz Felipe, passe curto na marginal do campo. Gira para cima a marcação do Eric Pulga, volta para Sérgio Rafael, tentou uma inversão, uma bola perigosa, mas o Igor Inocêncio de cabeça ganhou e deixou lá na ponta para Macaca, para Dodô. Dodô puxou para o pé direito para bater, brigou em cima no marcador. A finalização acabou atingindo o jogador do Ceará. Tenta a saída o time do Ceará, mas a ponte morde, belisca, recupera. Emerson Santos tentou passe para o Iago Dias, cai no peito do Rai Ramos, que agradece e sai jogando por Vozão. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. 4 minutos da etapa final, é a Série B, 12ª rodada. A ponte vence o Ceará pelo placar de 2-0. O Vozão vai acumulando 4 jogos sem vencer na Série B. Bola para o time do Ceará, domina Castilho. Ele sai da ponta, vem para bem, empurra curtinho para Jean Irmer. Soltou o jogo para Lourenço. Jean Irmer passou a ser zagueiro com a saída ali do Matheus Felipe, que já tinha cartão. David Ricardo tentou receber, também tinha cartão, mas não fica difícil porque o passe foi muito forte do Eric Pulga. Pega esse passinho aí, o David Ricardo. Ele não conseguiu, a bola saiu. É lateral para Macaca bater com o Luiz Felipe para o setor direito. Fez passe no comando para Gé. Gé dominou, foi desarmado, mas houve a falta. O árbitro marcou a falta de ataque. Do Gé para cima do Paulo Vitor, é posse de bola para o Ceará. Sicredi do segurou com sorte do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta. De Verben, abra sua conta no Sicredi. Castilho abriu lá na ponta para Janderson e volta a bola para Jean Irmer, para Rai Ramos. Dominou, largou a ponta, foi para meia, empurrou para Castilho, Castilho para Janderson, houve a falta para cima dele, o árbitro marcou. Falta para cima do jogador do Ceará, lá pela direita, campo ofensivo, é falta para o time cearense bater. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Vem para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Ceará para ataque, Paulo Vitor na canhota, cruza por baixo de graça para o Luiz Felipe. Ele agradece o presente, saída do tirou daí Luiz Felipe. Demorou para tirar, quando tirou a bola foi direto para fora, mas o Bandeira marcou a saída da bola para a ponte, porque ela desviou primeiro do jogador cearense, a lateral para Macaca bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especialistas e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Alô Sato Pai, alô Sato Filho, eles que comandam a Aroma das Ervas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Aroma das Ervas tem o time Churi. Acesse aromadasерvas.com.br. Domina de novo o time do Ceará no círculo central, na faixa central do campo de Irmer. Fez o passe pela direita para Rai Ramos. Ele ajeita, domina, pisa na bola, para, prende, olha, pensa, observa, volta para o capitão do time do Ceará, que é o Jean Irmer. Ele tenta a ligação direta, defesa, ataque de GPS pro Paulo Vitor, que escora de cabeça para Lucas Mugni, tentou levar por fundo, chega trombando mais limpo Matheus Silva. Matheus Silva, na verdade, ficou só paradão. O Lucas Mugni foi lá, deu uma trompada no zagueiro que nem sentiu, né? Nem sentiu e ele foi ao solo. O argentino Lucas Mugni, é tiro de meta que o Pedro Rocha vai cobrar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, segundo tempo. Aqui majestoso, Série B, Ponte Preta 2, Ceará 0, Etu Pinheiro. Olha, é o seguinte, Mirassol 0, Santos 0, partida encerrada, acabou também, América Mineiro 1, Avaí também 1, e na Copa América, primeiro tempo de Chile e Argentina 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta marcada e foi no grito, hein? O árbitro não havia pitado, né? Não daria falta, mas o quarto árbitro foi lá e comunicou o árbitro. Falta do Luiz Felipe para cima do atacante do Ceará. O Ceará tem falta para bater, Vlad. Demorou um século para marcar o árbitro, né? Foi na marcação exatamente do quarto árbitro
é na intermediária, campo de ataque do time cearense. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. No seu carro com rádio ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tá passando aqui pela região de Campinas em 85.7. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Tem falta para bater o time do Ceará. Vem Lucas Mugni para a bola pela meia esquerda. Atenção, levantou Pedrão, não foi de cabeça, tirou do outro lado o Sérgio Rafael, tirou parcialmente, volta para Saulo Mineiro, recuou para Eric Puga, pé canhoto, cruzou meio, desvio de cabeça, a bola ficou viva, Matheus Silva afasta, tira, era falta para Paulo Vitor, tá na área, pressão do Ceará, tentou o cruzamento, a bola bate na zaga Ponte Bretana, chega a zaga para cortar, Matheus Regis fica com a sobra, Ponte encolhida, tirou de qualquer maneira, tentou levantar para o Dudu, escora de cabeça Lourenço, volta para Lucas Mugni, levanta a bola para David Ricardo, sai da ponta, vem para escapa na falta, bico na grande área, meteu na esquerda para Mugni, de primeira cruzou, Pedro Rocha sai do gol, dá um soco na bola, a bola vai voltar do rebate aqui no meio para Lourenço, que recomeça com o Richard. O Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. 8,5 segundo tempo. Dá uma pressão o time do Ceará. Saulo Mineiro recebe entre as linhas para o time cearense. Chica bem, Matheus Silva para cortar. Ela volta no remate para Lourenço. Lourenço para Lucas Mugni. Inverteu na direita para o Janderson. Ele recolheu, dominou, se atrapalhou com a bola. E a bola saiu. Bate nele, bola. Bate nele, bola. E a bola vai embora. E aí, Claguer? Comecinho do segundo tempo. Naturalmente o Ceará dá uma pressionada. Mas segue 2-0 para a Ponte. E a Ponte precisa manter a concentração. Porque o Ceará não tem nada a perder mais, né? Tá 2-0 e isso é absolutamente normal, partir para cima, tentar algumas jogadas. O que precisa a Ponte é estar concentrada, bem postada e a hora que tiver a oportunidade, matar o jogo. Olha a Ponte, Matheus Regis tentou dominar por baixo, chega a zaga do Ceará evitando a finalização do Regis, do Matheus Regis, quase ele consegue finalizar, Glaguerra. Exatamente, é o que eu estava falando agora. A Ponte tem que aproveitar essas oportunidades que vai ter, porque o Ceará vindo para cima, a Ponte terá mais espaço, principalmente no sistema de ataque e também nessa transição mais rápida. Olha a narração dos 2 gols da Macaca. Já está lá no Instagram da Rádio Bandeirantes. @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram, né? Instagram Rádio Bandeirantes Campinas. Também coloquei aqui no meu Instagram pessoal, que é o Leandro Bolles. Leandro Bolles com 2 L's e S, para você que não me segue, segue lá. Vem bola pro campo de ataque, o time do Ceará, domina o Paulo Vitor pela canhota, deixou curtinho pro argentino Lucas Mugni, dominou, habilidoso, fez o passe para Castilho, ele tentou bater cruzado, Castro trava, colocando a bola para fora, escanteio pro Ceará, Vladimir. Corte providencial, tem pressa o Ceará em busca do primeiro gol, bora. Castilho vem pra cobrança, gol do portão de entrada, majestoso, a Ponte vacilou na marcação, Mugni cruzou lá dentro, Matheus Silva cortou, olha, sobra pra Lourenço, ele enche o pé, a bola sobe e vai embora, pela linha de fundo é tiro de meta. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Agora o Tigrão é o seguinte, naturalmente o Ceará com as alterações, perdendo o jogo, dava pressionado, mas a Ponte está muito encolhida. Recua muito. O Castilho é meia. Veja só, entrou no lugar de um zagueiro. Ele puxou o Jean Imer mais para trás. Castilho é meia, né? Bastante tempo no Ceará. Bom jogador. E o argentino aí, o 10 que entrou, não pode ficar fora do time, né? Meia canhoto típico, armador, põe a bola onde quer. O jogo ficou ruim para a Ponte no segundo tempo. A Ponte tem que tentar matar logo de uma vez, fazer o terceiro gol, senão vai ter problema no jogo. Tentou uma escapada ali o Iago Dias, no momento do cruzamento foi travado, escanteio para a Ponte bater, Vlad. Para tentar dar um respiro aí para a Macaca no campo de ataque, é o Dodô quem vai lá para a cobrança. Ali pertinho do setor das organizadas, a Ponte ataca para o gol da linha do trem no segundo tempo, com quase 12 minutos de segundo tempo, quem sabe do terceiro. Não capricha, Dodô. Capricha que dá um 3-0 nesse momento, joga uma ducha de água fria na tentativa de reação do Ceará, deixa a Ponte mais próxima da vitória. O lance está sendo revisado porque no momento do Iago Dias, quando ele tentou o cruzamento, há um toque ali do jogador do Ceará. O VAR está vendo, verificando se houve um toque no braço ou não. Ele vai provar. Ele vai provar uma possibilidade de pênalti para Macaca. E quando o árbitro de campo é chamado pelo árbitro de vídeo, ele atravessa todo o campo nesse momento. Deve estar passando muita coisa na cabeça do árbitro. E aí eu vou pedir auxílio para o Glegger e também com o Tigrão, para o Tigrão com o monitor.
se foi pênalti ou não a favor da Macaca. E aí, Gleger, Tigrão Gleger. Então, no primeiro momento, foi muito rápido, tinha muita gente na frente, o replay não veio ainda, ele vem agora. Então nós vamos ver no lance mais fechado, o Iago entra com a bola pela meia, vamos ver. O lance é congelado neste momento. Vamos ver, pênalti. Pênalti, o jogador do Ceará com o braço aberto, acima da cabeça, toca na bola no cruzamento do Iago Dias. Ele vai para a decisão, aponta pênalti para Macaca. Está marcado pênalti para Macaca, Vladimir Catarino. Quando o árbitro vai para a casinha do VAR, normalmente é para recomendar a marcação do pênalti, né? Nem o próprio pessoal do Ceará reclama com muita veemência, não. É pênalti para a Ponte, oportunidade do terceiro gol. Alô, Pedro Tancredo, já está seguindo aqui o Robson Medeiros pelo Instagram. Valeu, rapaziada, e a Ponte tem uma grande oportunidade para ampliar o placar. Iago Dias foi no limite, lutou, tentou cruzamento e o jogador do Ceará acabou colocando a mão na bola. O árbitro marcou pênalti com a bola ali para cobrar. Foi o Jean Imer. Capitão do Jean time. Imer que bate o braço esquerdo na bola. E o Matheus Regis. É ele, Vlad? Matheus Regis, isso. É ele não, hein, Vlad? Não. Dodô vem pra cobrança. Dodô pega a bola, toma curta distância, gol da linha do trem. A Ponte tem uma grande oportunidade para ampliar o placar. Richard vai no centro do gol e neste momento há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Então capricha. Capricha que dá Dodô. Mãos na cintura, preparado, concentrado, torcedor da expectativa. A Ponte tem uma grande oportunidade. Dodô na cobrança do pênalti com o pé direito. Dá aquela última respirada, partiu para a bola, pé direito, bateu e é gol! Estampada na camisa, com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo de o braço. Ele cobra firme, forte a meia altura no cantão esquerdo. O goleirão nem sai na foto. A Ponte amplia no majestoso, faz a festa da galera nesta noite fria em Campinas. Pula, sai do chão e vem pra macacada. Dodô cobrando pênalti com estilo, com categoria, ampliando o placar pra Macaca, faz a festa da nação ponte-bretana. Na marca de 14 para 15 minutos de bola rolando o segundo tempo. Salta o grito. Grita comigo, nação ponte-bretana, de novo, pela terceira vez desta noite de festa. Tá registrado no majestoso Dodô cobrando o pênalti. Ponte 1, Ponte 2, Ponte 3, 0 pro Ceará. Richard, pela terceira vez no jogo, não chora, não goleirou, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, pênalti de manual, de almanaque, Vladimir Catarino. Qualidade, né? E tranquilidade também do Dodô na batida. Ele esperou o momento certo e deslocou o goleiro Richard. Pulou no canto direito, a bola foi no esquerdo. O Dodô amplia a Ponte 3-0. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. A galera nas arquibancadas do majestoso. A Ponte vence o jogo por 3-0. Tá lá no placar Tigrão. Ceará deu aquela apertada, mas a Ponte na primeira estocada no campo ofensivo tem o pênalti marcado, a Ponte ampliar. Chamado gol providencial, porque o momento era complicado para a Ponte. O Ceará cresceu muito. Eu acho que o Mancini mexeu com muita ousadia. Ele tira um zagueiro, põe um meia, tira o meia que não estava jogando, um volante, que é o Deluca, volante barra meia, vem com um meia típico e o Ceará passou a mandar no jogo. Estava empurrando a Ponte para trás e a bola rondando a todo momento o Pedrão. Aí contra-ataque, a bola metida, méritos do Iago Dias, que ele acreditou até o final, né? Uma bola praticamente perdida, e ele no limite consegue o cruzamento.
E ela bate no Olha a ponte de novo, cruzamento do Matheus Regis. Eu dei uma segurada, Tigrão, porque o Matheus Regis estava em completo impedimento, né? Ele levantou e deselevantou. Tá estranho esse Bandeira. Pois não, Tigrão? O Bandeira tá meio gozadão, né? Tá meio esquisitão, né? E aí, no limite, consegue cruzar e o Jean Irmer, que tá sendo o zagueiro, no lugar do Matheus Felipe, que estava amarelado, saiu para entrar exatamente o Castilho, que é um meia. Então, ele realmente, quando vai para o corte, está com o braço erguido, solto do corpo, afastado, acima da cabeça, a bola bate, o pênalti. Então, gol providencial nesse sentido. Bota uma água forte e bem fria na fervura do Ceará. Ceará tem escanteio para bater, ataca neste segundo tempo pro gol do portão de entrada. Rai Ramos vem para a cobrança, partiu para a bola, pé direito, atenção, levantou para a boca do gol. De cabeça afastou Sérgio Rafael, a sobra da bola pro Lucas Mugni, levantou para a área. Pedro Rocha pegou, largou, voltou para Saulo Mineiro, ajeitou para Janderson, chega para fazer o corte, Luiz Felipe. Não tá bem no jogo o Pedrão não, né, o Vladimir, em função do que ele acabou passando no final do primeiro tempo. Parece que tá meio seguro, não é questão técnica. Aliás, é tema pro nosso especialista Gleger Zorzi. E aí, Gleger? Soltou a bola o Pedrão, né? Teve aquele choque. Mas assim, aparentemente é um lance ou outro, né, cara? Um lance específico, esporádico. Eu vou dizer que o Pedrão não tá tão bem assim, porque o Ceará pressiona pouco e ele tá sendo pouco acionado. E aí, às vezes, dá aquela esfriada, né? Dá uma desconcentrada, 3-0. E assim, a Ponte merece o resultado até agora. É claro que tem muito tempo ainda, mas o Vlad, passe novamente a lista dos pendurados, pelo menos daqueles que estão em campo nesse momento, porque domingão é derby. Isso, Igor Inocêncio, Emerson Santos, Pedro Rocha e Matheus Regis. E a pergunta que eu vou fazer já para os dois comentaristas, aqui vem para o Macaca, doutor meteu lançamento para Matheus Regis, lançado pelo setor direito, cadê o Gé? Já está chegando agora na área, Matheus Regis, recolheu, dominou, entrada na grande área, pediu o Gé, ele tentou a pinta para colocar para fora. E aí, Tigrão? Tá na hora de poupar esses seus jogadores que estão em campo, porque convenhamos 3-0 com 20 minutos quase do segundo tempo, com esse futebolzinho fraco do Ceará, dificilmente a Ponte vai ter uma situação adversa no jogo de hoje. Ou você manteria, Tigrão? É cedo ainda, Boris. E aí, Gleger? Muito cedo ainda. Era mais pouco. Emerson Santos pega a bola, mas houve a falta antes, no início do lance. Luiz Felipe em cima do Eric Pulga, a falta já cobrada, mas totalmente longe do local onde de fato foi a falta. O jogador vai ser chamado, o massagista da Ponte está indo em direção aos seus jogadores no aquecimento. Chegando o primeiro jogador que vai entrar, vai fazer a primeira mexida do técnico Nelson Batista. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta. De ver bem, abra sua conta no Sicredi. Eric Pulga dominou, vem Ceará, tentou na entrada da grande área, falta do Luiz Felipe, mais fora da área, vai pintar cartão pro Luiz Felipe, que desaba no campo. Tá amarelado o Luiz Felipe, né? E o Dudu Vieira foi chamado ali pelo técnico Nelson Batista, primeiro cartão da Ponte, portanto, para o Luiz Felipe. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico, tem politriz angular, velocidade variável, LIT, R$ 179,90. Promoção válida, corra até 29 de junho, sabadão, fone 1933702550. Luiz Felipe fez a falta e desabou. Normalmente o Dudu Vieira vai entrar no lugar dele. Deve ser. Deve ser ele. Ele está totalmente fora do jogo, né? Totalmente sem ritmo. E cãibra nesse momento, cãibra. Então, como o Dudu Vieira conhece a posição ali, eu acho até que deve ser por aí, né? E outro que está também dando sinais flagrantes de que está fisicamente baleado é o Emerson Santos. E detalhe, esse está amarelado. Aliás, está pendurado. Dudu Vieira, portanto, entrando no lugar do Luiz Felipe. Sai Luiz Felipe, entra Dudu Vieira, primeira alteração da Ponte. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Há pouco você ouviu o quinto sinal e eu confirmo agora em Campinas. São 22 horas e 30 minutos. Alô, meu grande amigo irmão Edivaldo Tietz. Ouvindo, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes com o rádio ligado. O Bereção também é o Vécio Rui Lázari, sempre acompanhando
Trabalho da equipe de Carlos Batista no rádio e na TV. Esse aí é o Belezão, né? Belezão. Elvésio Rui Lázari, o Belezão. Sabe das coisas, hein? Quem vai sair no Ceará não é o Belezão, mas é o Saulão. Saulo Mineiro sai para a entrada do Kaique, 45 Kaique no lugar do Saulo Mineiro. E tá saindo também o Janderson para a entrada do 7 Facundo Castro. Facundo Castro 7 no lugar do Janderson. Atenção, tem falta para bater o time do Ceará. 3-0 para marcar aqui no Majestoso. Saindo, portanto, o Janderson. Facundo Castro, que é gringo também. Já o Vladimir Catarino informa a nacionalidade do Facundo Castro. Atenção, vem para a bola Castilho. A situação do Ceará só não é a pior dos integrantes da cabine Bandeirantes aqui. Obrigado, Edu. Sempre atento. Atenção, Castilho levantou a bola, foi desviada de cabeça, tirou a defesa. A bola volta ainda para o time do Castilho, levou pro Castilho, levou pro fundo, a zaga não tirou, olha a sobra da bola, Pedrão! Defesaça voltou na sobra, gol do Ceará! Gol do Ceará! Rebate incrível dentro da área da Macaca, um chute cruzado, o Pedrão fez uma grande defesa no rebote, me parece que foi o Facundo, que foi o último a tocar da bola, na verdade a bola bateu no Facundo e entrou Mancinha no cantinho do goleirão da Macaca, Pedro Rocha não deu pra ele, o Ceará diminui no Majestoso, o lance está sendo revisado, 23 segundo tempo, está registrado. Facundo Castro, o argentino, diminui pro Ceará. 1 pro Ceará, 3 pra Macaca, não deu pro Pedro Rocha. E o detalhe do gol, Vladimir. Primeiro foi uma defesaça do Pedro Rocha, né? Depois, na sequência, a defesa da Ponte não conseguiu tirar. E aí, no bate-rebate, tocou no jogador do Ceará, o Kaique. Foi quem colocou pro fundo das redes. Diminui, tá sendo revisado, mas por enquanto 3-1. E ele também acabou de entrar, né? Não havia tocado na bola, a bola desviou no Kaique e entrou. E aí, Tigrão, o lance tá sendo revisado, não foi confirmado agora. Foi revisado, mas foi confirmado o gol. O Ceará diminui, Tiger. Você vê que nós dizíamos, quando estava 2-0, que o jogo podia complicar para a Ponte. A Ponte teria que fazer o terceiro gol para dar uma sossegada. Olha aí, ó. 2-1 já seria uma correria, mas ainda tem muito jogo pela frente. Foi sem querer, foi por querer. Não. Ceará, o Mancini foi muito ousado, botou o time para cima da Ponte. E chega ao primeiro gol, tudo bem que 3-0 a vantagem é muito grande, mas já não é tão grande assim com 3-1. A Ponte tem que se ligar. Se toma mais um aí, dá perereco, dá tremedeira. É comum isso daí, a gente já viu muito isso. Então agora é hora de dar uma acalmada, respirar fundo, porque o Ceará mandava no jogo quando a Ponte fez o terceiro gol de pênalti no contra-ataque. Pênalti anotado, existente pelo VAR. Bateu realmente no braço, mas a Ponte tem que respirar fundo agora, reposicionar e entender esse novo desenho tático aí do Ceará, com 2 meias de qualidade e com 3 atacantes à frente. A Ponte tem que se curvar diante do melhor futebol do Ceará, no sentido de baixar um pouquinho as linhas e fechar os espaços. Se ficar no jogo de trocação, toma o segundo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Agora uma chegada mais dura do Matheus Silva, chegou atrasado, fez a falta, cartão para ele, Vlad. Amarelado, portanto, o Matheus Silva, segundo jogador da Ponte com o cartão amarelo. Confirmando 26, segundo tempo, Majestoso, 3 para Ponte, 1 para o Ceará. O gol foi no Kaique para o time cearense. Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão amanhã, Neoquímica, 20 horas, Corinthians e Cuiabá. E 21h30, Castelão, Fortaleza e Palmeiras. E aqui tem falta o time do Ceará para fazer a cobrança na ponta esquerda. Vem bola na área do Pedrão. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Castilho, chuteiras verdes. Ele vem para a cobrança na falta para o time do Ceará. Vai levantar lá dentro. Kaique na área, Grandalhão, Facundo que acabou de entrar, além do zagueiro David Ricardo. Castilho vem para a cobrança, com o pé direito, atenção, partiu para a bola, levantou direto nas mãos do Pedro Rocha. Gleger, o Ceará diminuiu, o Pedrão fez uma grande defesa, mas no rebote a bola bateu ali no Kaique, o Ceará vivo no jogo ainda, Gleger.
Foi um bate-rebate. Ali não foi nenhuma criação, né? O Ceará criou, envolveu o time da Ponte. Teve um lance, o Pedrão fez uma boa defesa, um bate-rebate ali, a bola entrou. Agora, a Ponte só não pode desconcentrar do jogo. Olha a Ponte chegando. Cruzamento para a bola passou pelo Matheus Regis, sobrou linha lateral do grande área para Gé para o Matheus, ele bate cruzada, a bola desviou nas costas do jogador do Ceará e quase entra. Tentou voltar o Richard, mas não daria não. A bola foi para fora, escanteio para Macaca, Vladimir. Bateu nas costas ali do Paulo Vitor, né? Quase que surpreende o goleiro Richard. Linha de fundo, escanteio, Igor Inocêncio corre. Tem escanteio, Macaca para bater, para dar mais tranquilidade. Quem sabe agora Macaca, capricha que dá. Igor Inocêncio vem para a cobrança, o Bandeira está dizendo que a bola não está no local correto. Manda o Igor Inocêncio deixá-la corretamente. E não está ainda. Quem foi, Bandeira? Se tem uma parte da bola naquele círculo ali, naquele quarto de círculo, tá valendo. Agora ele tá chamando a atenção ali do preparador físico da Macaca, que tá discutindo, o árbitro vai lá, vai dar uma bronca no preparador físico da Macaca. Tá querendo, aliás, desde o início do jogo esse Bandeira aí tá querendo, né, se mostrar pra todo mundo que ele tá aqui. Eu tô aqui, todo mundo focado em mim. E pintou cartão pro preparador físico da Macaca. Igor Inocêncio vem para a cobrança. A Ponte tem escanteio para bater. 28,5 segundo tempo. Gol da linha do trem. 3-1 para a Ponte. Vem para a cobrança. Igor Inocêncio partiu para a bola com o pé direito. Atenção, levantou, cruzou para o gol de cabeça. O toque. Espalma Richard. Castro desvia. Richard de mão trocada. Coloca a bola para fora. Faz uma grande defesa. Mais um escanteio para Macaca. Igor Inocêncio, quase o quarto gol da Ponte. Castro por ali fez o primeiro, quem sabe marca mais um. Igor Inocêncio vem para a bola então, capricha que dá. Partiu para a cobrança a meia altura, tira Castilho. Opa! Bola bateu no braço do jogador ali, o Dudu Vieira. Bomba, espalma de novo Richard. Todo mundo ficou reclamando de pênalti. O Dudu Vieira encheu o pé direito. Uma bomba e o Richard colocou a bola para fora, cedendo o escanteio. Eu achei mais pênalti que o outro, hein? Castilho, claro que né? Tem revisão, mas... Ele tentou tirar de cabeça, a bola bateu ali no braço, né? No ombro, no braço. Que pancada do Dudu Vieira, buscou o goleiro, linha de fundo. Quase 30, duas grandes chances para Macaca. O Richard foi buscar as duas. O outro tá ali pedindo para esperar um pouquinho, ainda não autorizou. Tá pedindo para esperar. O Castilho tirou estranho na primeira trave. Saber se houve a intenção ou não. Claro que a intenção ele não teve. Essa bola bateu de fato no braço. Tá pedindo para esperar ainda. O lance está sendo revisado. O Igor Inocêncio está preparado para cobrar o escanteio. Mais um possível pênalti para Macaca, autorizada a cobrança. Igor Inocêncio vem para a cobrança do escanteio, partiu para a bola com o pé direito, atenção, meia altura para a boca do gol, corta lá dentro o Kaique. A sobra da bola fica para o time do Ceará. Eric Pulga arma o contra-ataque, transição ofensiva rápida, vem Ceará, bola na ponta para Castilho, linha lateral da grande área, invadiu, vem Ceará, cruzou para a boca do gol, corta Dudu Vieira. A sobra da bola para Castro. Desviar, a bola sai em lateral para o Ceará bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O Emerson Santos está exausto, caiu, mas o árbitro mandou cobrar o lateral. Vem Ceará, bola na entrada da grande área, Kaique dividiu. Emerson Santos briga Dudu Vieira, rasga lá atrás, afasta de qualquer maneira Matheus Silva. E aí a bola sai e agora desaba de novo ou desaba de novo o Emerson Santos. O lateral não viu. Ou fez que não viu. Lateral batido, Paulo Vitor na canhota, vem Ceará. Recolheu, dominou no fundo para Lucas Mugni. Ele chega cruzando na segunda trave, toque de cabeça pro meio. Por sobre o gol do Pedro Rocha, que bola perigosa. Quase encobre o goleiro do Macaco, desvio do Facundo Castro, é tiro de meta, Vladimir. É, com a cabeça, né? Tentou ali tirar do goleiro Pedro Rocha, tirou também, mas também tirou do gol, bola pela linha de fundo e agora o atendimento vai ser prestado ao Emerson Santos. Desktop internet 100% fibra ótica, planos 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Desktop conosco, e quem é que vai entrar? Emerson, já foi chamado, sai um, entra outro, sai o Emerson Santos, daqui a pouco vai entrar o Emerson na equipe da Ponte. O Emerson acho que é o 5, né? 18. Não, é 18. Isso. Então vai sair o Emerson Santos, quer dizer que o Emerson Santos que vai sair, mas não vai sair agora, porque ele tá ali no campo, ele tá pendurado, né? Isso.
Só fica apto pro derby também. Menos um pendurado. Ponte até aqui não tá perdendo nenhum jogador pro derby em relação à suspensão. Lembrando que o Elvis hoje tá suspenso e ele volta no derby. Alteração, portanto, sai 8 Emerson Santos e entra 18 Emerson na ponta. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. 32 minutos, segundo tempo. Aquela pressão do time do Ceará que você acabou de dizer, Tigrão, em relação ou quando o Ceará fez o gol, né? Que era momento para tentar colocar a bola no chão, dar uma respirada. Parece que a Ponte passou por aquele período, conseguiu passar, né, Taiga? Mas corre riscos. Você vê que o Ceará, a Ponte criou duas grandes situações, trabalhou demais o Richard, o goleiro do Ceará. A Ponte poderia ter feito o 4º gol aí, matava, mas não matou ainda não. O Ceará tá vivo, as alterações do Wagner Mancini foram providenciais. Olha a Ponte, Matheus Regis tentou girar para bater por gol, foi desarmado, completando o Tiger. Providenciais, mudaram o comportamento do time do Ceará, ele jogou o time para cima da Ponte, meteu qualidade, né, com 2 meias. Eu sempre gostei do futebol desse Castilho, né, um jogador muito técnico. Então eu acho que era o momento da Ponte agora dar uma cozinhada, dar uma gelada na bola, né? A Ponte está procurando o 4º gol e está dando contra-ataque para o Ceará, ganhando de 3-1. Eu acho que podia dar não é recuar, não é segurar, mas valorizar um pouco mais a posse da bola, trabalhar mais essa bola para fazer o relógio passar. Porque está indo todo mundo para cima para fazer o 4º gol. E aí, companheiro, daqui a pouco toma esse contra-ataque como tomou agora há pouco, toma o 2º gol, vai dar tremedeira. Então é hora agora de valorizar e ficar mais com essa bola, de não devolver a todo momento. É importante o 4º gol? Claro que sim, mas não pode com isso ficar vulnerável como a Ponte está ficando. O jogo tá parado, a Ponte tem falta para cima do Gé. Ô Gleger, ficamos para conceituar as duas defesas do Richard. E você é o nosso especialista. Qual foi a mais difícil, a primeira ou a segunda, Gleger? A primeira sem dúvida nenhuma. Cabeçada do Castro ali, a cabeçada queima a roupa, é puro reflexo. Aí é 7,98. E a segunda, fácil, né? Meio do gol. Foi uma pancada, mas a bola foi no centro do gol ali, só teve trabalho de jogar para fora. 7,22. Tem falta, Macaca, Igor Inocêncio levantou para Matheus Silva de cabeça pro meio da área, ele Ponte chegando, Richard sai do gol para fazer a defesa. Opa, e aí ele procurou contato com o Castro. O outro não tá dando cartão não, né? Só marcou a falta, é isso aí, o Richard tá pé da vida, queria cartão pro Castro, mas foi ele quem procurou contato e já mais uma mexida na Ponte. Lembrando que já, dentro do apito final que será comandado pelo Edu Pinheiro, tem o quadro A Defesa ou a Sorte do Jogo. Vamos ouvir a defesa do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. O Lucas Bochecha vai entrar e a Ponte vai fazer 3 alterações, até porque tá fazendo 3 paradas. Levantamento do bloqueio de ataque, olha a chegada do time do Ceará pro Facundo Castro, o argentino recolheu, dominou, engarrado na grande área, balançou para cima do marcador, faz boa, finta, clareou, cruzou na segunda trave, o toque de cabeça pro meio da área, a bola ficou viva, rasga de qualquer maneira, afasta Iago Dias, auxiliando a defesa, na volta para Lourenço com Petugé, atento, toca na bola, evitação ofensiva rápida do time do Ceará, mesmo assim o Ceará fica com a bola, Mugni tenta o lançamento para Eric Pulga, pega esse passinho aí, Pulga, Dudu Vieira, foi puxado o juizão. Marcou só tiro de meta para Macaca. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Restando 15 para as 11, horário oficial de Brasília. Vamos com as alterações, Vladimir Catarino informa. No Ceará, saindo 97, Lourenço para a entrada do 82, Caio Rafael entrando no lugar do Lourenço. E na equipe da Ponte Preta, Lucas Bochecha vai entrar com a 25. Vamos aguardar quem vai sair aí para a entrada do Bochecha nessa última alteração feita pela Ponte Preta. Tá saindo camisa 77, Matheus Sérgio. Sai Matheus Sérgio, entra Lucas Bochecha. Já os comentaristas falam aqui na Bandeirantes e o Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para vermelhoseleção@iga.com.br. Portanto, tivemos 3 alterações no jogo, aliás 2, né? As entradas aí do Caio Rafael no Ceará
e também do Lucas Bochecha no time da Ponte. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Tem politriz angular, velocidade variável Liti, R$ 179,90. Promoção até 29 de junho. Fone 19 33 70 25 50. Lembra que onde ataque o time do Ceará, a tentativa ali do Facundo Castro, ele bota na frente, falta pra cima dele um pouco, depois da risca no meio campo, tem falta aqui, o Vozão já cobrou. Lucas Mugni ajeita, dominando o círculo central, com o pé esquerdo, entrou no lançamento para Eric Pulga, ficou procurando a bola, o Matheus Regis, não conseguiu, o Matheus Silva encontrar, a sobra fica pro time do Ceará, chega pra rasgar de qualquer maneira o Castro, coloca a bola para fora, mas não valia o ataque do Ceará, impedido o atacante cearense. E aí, Tigrão? E essa alteração na Ponte é para dar uma fechadinha, Tiger? Ah, quem tem medo, né? Toma o gol aí, meu companheiro. Dá uma correria. Ele vem com o Bochecha, que não vem fazendo um grande campeonato, não. Aliás, está aí o meio de campo da Inter, né? Emerson e Lucas Bochecha. Faltou o Bochecha, que está lá no Botafogo, né? Ribeirão. Então agora, ele definitivamente... segurando um bocadinho aí o Dodô também, ele vem para um 4-4-2. Agora o Nelsinho vai mexer só 3 vezes, né? Num jogo intenso desse, ele parou 3 vezes, agora não pode mais. Então, sei lá, acho que era hora de dar uma oxigenada aí, né? Ainda tem gente em condições de jogar, se bem que as opções não são tão valiosas assim, não são tão preciosas, de tanta qualidade. Mas já foram 3 paradas, né, Tigrão? Não dá mais. Não dá mais, já queimou. Lembrando que o Mancini mexeu 5 vezes. Então, teoricamente, o Ceará vai terminar a partida um pouquinho mais enxuto, fisicamente, teoricamente. Vamos ver. A Ponte tem que se segurar agora. Fica fazendo falta boba, lateral, né? Tem falta perigosa no Ceará. Essa bola triscando ali, passando na linha de pequena área. Não é bom. A Ponte está dando moleza. Tá marcando toca, tá dando muita chance pro azar. Tem falta o time do Ceará para fazer a cobrança aqui na canhota. Vem pra bola Castilho, pé direito levantou, fechado nas mãos do Pedro Rocha. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Vamos chegar a 40 minutos de segundo tempo. Paulo Vitor domina, carrega a bola pro time do Ceará. Chega bem o Emerson para fazer o corte, briga Iago Dias. Desarmado pelo Geo Irmer, fica com a sobra, perde a bola volta esberrada pra Gé brigar, mas a bola acabou saindo. E aí, Gleger, mexe corretamente o Nelsinho Batista ao colocar um volante no lugar de um atacante? Ah, claro que mexe, né? Quase 40 minutos, 2 gols de diferença. Agora é hora de segurar. Agora é fechar as linhas ali, fechar a casinha e comemorar a vitória. O Ceará faz um gol, pode complicar? Claro que pode, mas 2 gols de diferença, faltando poucos minutos aí, vai que ele dê mais 7 minutos, são 12 minutos, dá pra Ponte vencer o jogo sim. Tem que estar bem estruturado e concentrado, mas é acerto o Nelsinho, sem dúvida nenhuma. É uma jogada ali na extrema força do Kaique, ele arrancou um escanteio pro time do Ceará bater lá pela direita. Desktop Internet 100% fibra ótica, planos 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Tem escanteio para bater o time do Ceará, mas não tem bola. Não tem bola, o time do Ceará reclama. Aliás, teve um integrante da comissão técnica do Ceará que foi expulso agora há pouco. Não sei o que aconteceu, mas o árbitro acabou mostrando o cartão vermelho. Me parece que foi pro preparador físico do time do Ceará, mas o Vladimir já informa. Tem escanteio para bater o time do Ceará. Vem Lucas Mugni para a bola. 41, reta final do jogo. 3-1 para Macaca. Nelsinho Batista vai se mantendo com 100% no comando técnico da Macaca em casa desse seu retorno. Mugni levantou na primeira trave, subiu para afastar a zaga. Foi o Emerson quem tirou a bola, voltou para Mugni. Deu uma chapada na bola, boa bola para o Castilho. Castilho de canela, longe do... Ô Castilho, 10 letrinhas pra você, vai, conta comigo. Conta, essa merece, foi uma canelada na bola. É lamentável, longe do gol, é só tiro de meta. Começou a operação de vendas Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Aliás, o Nelsinho meteu 4 no CRB, fez 4 gols. 1 contra o Novo Horizontino e agora 3 contra o time do Ceará. 8 gols em 3 jogos. Tá dando uma interferência ali no mico do Vladimir. Já a gente vai dar uma regularizada. Aqui recuperar a posse de bola o time do Ceará. Cruzamento lá dentro. O Pedrão pegou, largou, soltou. Tira de qualquer maneira.
Emerson pro time da Ponte, a bola ficou viva na entrada da grande área. Vai voltar no rebote para o David Ricardo. Ele sai da ponta, vem para meia, empurrou por dentro para Paulo Vitor. Dominou com a canhota para Mugni para Castilho, último terço do campo. Fez o passe para Paulo Vitor, foi muito forte na proteção do Iago Dias. A bola não saiu, espirrada, agora saiu. Linha de fundo é tiro de meta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42,5 segundo tempo. O tic-tac do tempo de bola desta, você vai confirmar a Série B do Brasileiro, aqui majestoso, Ponte 3, Ceará 1, Edu Pinheiro. Olha, gol do Amazonas, primeiro tempo em Manaus, gol do Miranda, Amazonas 1, Curitiba 0, Amazonas na cola da Macaca. A Ponte é 13ª com 15 pontos, Amazonas 14º também com 15, a Ponte ganha no saldo. De bola, de Bandeirantes, pra você conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. A Bandeirantes Campinas, no FM em 85.7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, ainda dá tempo. Deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui domina Paulo Vitor pro time do Ceará na entrada da grande área. Pra Mugni, cruzou pra boca do gol, sobe na hora H, Igor Inocêncio para cortar e tirar a bola da cabeça do Facundo Castro, um corte providencialíssimo. Tanto é que vibrou demais o Igor Inocêncio, Vladimir Catarino. Até porque o Facundo tava chegando, né? Pra fazer o cabeceio, se mantém no ataque o time do Ceará. Lateral já cobrado pelo Lucas Rafael, deixou pra Mugni. Mugni dominou, ajeitou, devolveu por dentro pra Caio Rafael. Ele recolheu, dominou meio esquerda, fez o passe curtinho, 1-2 na tabela. De novo ele bate cruzado, bate mal. E já, assim que a bola parar de rolar, já, hein? Daqui a pouquinho, vem aí o apito final e mais uma vez o comando vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, o Edu Pinheiro vai dar o recado aqui na Bandeirantes em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Ceará, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Você encontra produtos Ceará no Iga Atacado de Rocha Autopeças. Grupo Germânico, maior estoque de 0 km seminovo do interior. Sicredi do Seguro Consórcio de Macaca. Conjeta na área, ficou sem ângulo para bater, linha na tela da grande área. Ele domina, prende a bola, sai da área, prende de novo, ainda já tentou levar pro fundo na tentativa de cruzamento, acabou errando, furando, a bola foi direto para fora. Boles. Apito final em nome de Aroma das Ervas, loja do mecânico e Desktop. Eleita melhor internet do estado de São Paulo. Fala que eu te escuto, Vladimir. Duas informações. O preparador físico da Ponte, o Thiago Veguete, ganhou o cartão amarelo, aquele lance que você já viu em formato. E o público também foi divulgado em público total de 3.538, sendo 3.259 pagantes e uma renda de 73.420. Boa, a Macacada marcando presença, incentivando a Ponte em busca, rumo a mais uma vitória na Série B. Loja do Mecânico, a cada R$250 em compra você concorre a 11 motos. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, no Jardim Guarabara. Escanteio pro Vozão. Aí chegando ao quarto jogo sem ganhar, o time do Ceará, um dos candidatos ao título. E, além disso, a terceira derrota seguida jogando como visitante. Aqui o Dudu Vieira brigou, tocou na bola, bola saiu, Bandeira levantou o instrumento, marcando a saída, bola pro Ceará. Lateral já batido, olha o Ceará, Eric Puga bateu cruzado, corta lá dentro da defesa, a bola não saiu, saiu sim. Bandeirinha dedurou a saída da bola, na verdade o impedimento, a saída da bola, não foi impedimento não, foi saída da bola, Vladimir. Já havia saído sim, a marcação foi do assistente e o árbitro confirmou, né? E a Ponte agora vai ganhando segundinhos preciosos. Boris. Oi, Edu. Não, esse é o menor público, viu? Menor público da Ponte na Série B, 3.259. O público, renda de 73.400. Acredito que a temperatura acabou influenciando, né? Também o horário do jogo. Tudo isso acaba contribuindo realmente para a presença do público ou a não presença, né? Muitos torcedores que acredito que estavam com a expectativa de vir ao estádio Moisés Lucarelli, mas essas situações acabam dificultando a presença do torcedor. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis. Olha a chegada do Ceará, cruzamento para a boca do gol. Tira de qualquer maneira Lucas Bochecha. Coloca a bola para fora, escanteio para o Ceará, Vladimir. E vibrou intensamente, né? Após ter tirado a bola, é no cruzamento perigoso, escanteio, pressiona o Ceará, bola. Mais 7, né? Subiu a placa, me parece que mais 7.
Escanteio pro time do Ceará bater. Quase 47. Tá aí a confirmação do Tigrão. Vamos até 52 do Majestoso. Já o apito final. Lucas Mugni vem pra cobrança. Gol do botão de entrada. Ele cobra curtinho pro Facundo. Devolve pra Mugni. De argentino para argentino. Cruzou na segunda trave para David Ricardo. Toque por meio da área. Rasga de qualquer maneira para tirar Sérgio Rafael. Dodô vai brigar. Chega o primeiro Irmer. Ele domina, ajeita. Dodô tocou na bola. Protegeu o Rai Ramos. Se atrapalhou e a bola saiu lateral para Ponte. Tá reclamando ali com bandeira, mas claramente se enrolou o Rai Ramos. Tá reclamando de forma assintosa. E o Dodô não quis nem saber. Saiu de mansinho e o Dudu Vieira não tem pressa para cobrar o lateral. A Ponte está muito próxima de conquistar mais uma vitória. Iria embalada para o derby no próximo domingo, 18 horas e 30 minutos no Brinco. Aliás, você já sabe, derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Já tentou o cruzamento para a área para o Dodô, tira David Ricardo, a sobra da bola fica para Paulo Vitor. Ele recolhe, domina, tentou sair jogando, perdeu a bola. Recupera a Macaca com Castro, deu uma fatiada na bola, cruzou lá dentro nas mãos do goleiro Richard. Fica com ela para o time do Ceará para sair jogando no campo ofensivo. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Número time do Ceará para sair jogando com Castilho. Castilho para Lucas Mugni. A Ponte abriu 3-0. O Ceará diminuiu. A Ponte está vencendo. Passe errado. Recupera a Macaca com o Dodô. Meteu o lançamento para Gé. Já tentou chegar, evitou a saída, mas segundo bandeira não. A bola saiu, é lateral para o Ceará bater. E o Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para o e-mail seleção ou selecal@iga.com.br. David Ricardo faz boa finta, tentou para Eric Pulga. O toque de primeira por dentro, Chico esticando a perna, colocando a bola para fora o Castro. Castro, Gé e Dodô. Os autores dos 3 gols da Macaca. A Ponte está vencendo no placar de 3-1. Tem a posse de bola no campo de ataque, Kaique para o time do Ceará, para David Ricardo, tira, Dudu Vieira, tira mal, deu de graça para Eric Pulga, cruzou fechado, de cabeça Igor Inocêncio afastou, a sobra da bola volta ainda para o time do Ceará, Rai Ramos dominou de frente para o gol, a bomba isolou, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Quis resolver sozinho, né? Poderia ter feito a devolução, optou pelo chute, o Rai Ramos reclamou bastante ali, o camisa de número 7, o Facundo Castro, bola para fora, é tiro de meta. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br na loja ou no app. 49,5 já o apito final, vamos até 52 do Majestoso. 100% no Nelsinho aqui no Majestoso, desde o seu retorno, 3 jogos, 3 vitórias. A Ponte tem a posse de bola, acabou perdendo o Dudu Vieira, fez a falta para cima do Eric Pulga. Falta já cobrada, lançamento do Castilho na ponta para o Facundo Castro, ele escora de cabeça para o Kaique na proteção, Matheus Silva quase se enrolou, a bola estava nas mãos do Pedrão. Matheus Silva controlou. Deu um susto na galera, mas conseguiu tirar. A bola voltou para Caio Rafael. Ele tentou a finta ali na entrada da grande área. Brigou com o Sérgio Rafael. Consegue o passe na direita para Facundo. Recolheu, dominou a linha lateral da grande área. Tentou levar para o fundo, cruzou para o gol de cabeça. O toque para fora. Eric Pulga foi o último a desviar para fora. Que lance perigoso, Vladimir. Ele subiu ali na bola, dividida exatamente com o Dudu Vieira. Tocou de cabeça, mas mandou pela linha de fundo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já o Vladimir Catarino vai ouvir os personagens dessa grande vitória da Macaca. 3 para a Ponte, 1 para o Ceará. A Ponte está subindo para 15 pontos. Dando uma afastada ali momentânea na zona do rebaixamento, porque a Ponte iniciou o jogo na 16ª colocação. Falta de ataque, falta do Gé, tem falta para bater o time do Ceará. Olha o que será cobrado ali pelo Rai Ramos, curtinho para o Jair Imer, que devolve com o Rai Ramos. Pode abaixar um pouquinho o ambiente aí, galera. Um ambiente artificial. Isso, agora melhorou. Jair tem a posse de bola dominada, fez o passe curtinho para Mugni. Mugni deixou curtinho para David Ricardo. Ele recolhe, domina na margem do campo. Chegou, dividiu o Dudu Vieira. A turma marcou a falta de ataque. Falta em cima do Dudu Vieira. Falta para o Macaca pontualmente às 23 horas, 11 da noite no horário oficial de Brasília. A Ponte está a poucos segundos de conquistar mais uma grande vitória.
de conquistar a 4ª vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, para subir para 15 pontos, para ir embalada para o derby 207 no próximo domingo, encarando o seu rival Guarani, que nesse momento é o lanterna da Série B. Vai terminar o jogo no Majestoso, 3-1 para Macaca. Sai jogando o time do Ceará, os últimos segundos do Majestoso. Domina por dentro o Castilho, ele recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, tentou passe por dentro, deixou o curtinho, vira a direita para o Rai Ramos, devolve na meia para Castilho. Castilho ajeita, domina para o Facundo Castro, o argentino domina pela direita, tentou cruzamento muito forte. A bola vai sair, mesmo assim desviou o Eric Pulga. Evitou a saída da bola, mas deu de graça para Dodô, que enche o pé e tira de qualquer maneira. O outro vai apitar o final do jogo. Vai terminar do Majestoso e acabou! Apita André Luiz Bento Mineiro. Termina o jogo no Majestoso. A macacada pula nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. A Ponte conquista um grande resultado diante do seu torcedor. Em uma noite fria em Campinas, conquista a reabilitação após a derrota em Ribeirão Preto. Nelsinho Batista tem estrela. Tem estrela o treinador da Macaca na sua volta, no seu retorno. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento como mandante. Deu uma caca no Majestoso e agora vem o derby. Derby 207 no próximo domingo, às 8h30. Castro, Gé, Dodô. 3 para a Ponte, 1 para o time do Ceará, que diminuiu com o Kaique quando a Ponte já vencia por 3-0. Faz a festa o time bongibretano, com os torcedores presentes do Majestoso. Pouco mais de 3 mil torcedores nesta noite fria em Campinas. A Ponte vence na saída dos seus jogadores, na boca do vestiário. Vladimir Catarino é o repórter da Ponte. Estamos aqui, Bolle, já na zona mista, aguardando a saída dos jogadores da Ponte Preta, comemorando, claro, né, mais um resultado positivo, mais uma vitória. A Ponte jogando em casa sob o comando do Nelsinho Batista mantém o 100% de aproveitamento e agora foca no derby, né? Próximo jogo é o derby no domingo contra a equipe do Guarani. Vamos aguardar, tá? Vai sair por aqui o Matheus Silva, também o Iago Dias. São jogadores, vamos ouvir o Matheus Silva. E aí, grande vitória da Ponte Preta, dá aquela moral pro clássico do próximo domingo. Cara, a gente sabia que ia ser jogo difícil, a equipe do Ceará é uma grande equipe, mas a gente entrou focado do começo ao fim e sabia que aqui na nossa casa a gente é forte pra caramba quando a gente tá unido junto com a nossa torcida, na mesma conexão. Agora é se preparar aí pro clássico aí, que a gente sabe que é um outro jogo, é um jogo atípico, e vamos com tudo aí em busca da vitória lá dentro. E pra você que seja um retorno agora de vez pra ficar, né, no time titular. Pô, claro, passando um momento difícil, tive 2 lesões aí no mesmo joelho, por incrível que pareça foi o mesmo joelho, a mesma lesão. E fiquei triste porque o jogador tem que estar em campo, tem que estar apto, tem que estar treinando. E agradecer a Deus aí, consegui jogar hoje, treinei 2 vezes na semana. O professor perguntou se eu estava bem pro jogo, eu falei que estava, assumi a responsabilidade. E feliz pelo jogo, cara, eu acho que a vitória é o mais importante. Vamos seguir nessa batidão aí que nós temos grandes coisas para conquistar na temporada aí. Obrigado, Matheus Silva. Vamos ouvir o Gé, o autor de um dos gols. Moisés Lucarelli e agora se prepara para jogar no Brinco de Ouro. Como que você está para enfrentar o maior rival da equipe, agora com uma vitória de 3-1? Boa noite a todos, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Pela vitória aí de hoje. O grupo todo de parabéns. Agora é focar na semana aí, trabalhar forte. Estamos num jogo muito importante e fé em Deus nós vai sair vitorioso. Valeu? Valeu, é o Gé, de poucas palavras, né? Mas é um jogador que foi muito importante nesta vitória da Ponte Preta. Vamos ouvir aqui o Emerson Santos. Isso aqui foi o jogo contra o Botafogo, levei 9 pontos, né? Então foi um jogo no sacrifício. 9 pontos. Ainda não cicatrizou, foi um jogo no sacrifício, mas eu estou feliz pelo resultado, pelos 3 pontos dentro de casa. Essa aí, seguimos firme. O que representa essa vitória para a sequência do campeonato, irmão? Representa muito, né? Dentro de casa somos muito fortes e temos que continuar assim. Esses 3 pontos vêm na hora certa, estavam precisando e vamos agora descansar para o próximo jogo. Legal, obrigado Emerson Santos. Vamos ouvir o Dodô. Igor Inocêncio, o Dodô passou, Igor Inocêncio vai passar por aqui. Deu as assistências aí pro gol. Foi a sua principal partida com a camisa da Ponte Preta? Cara, eu só tenho a agradecer a Deus, glorificar o nome dele sempre,
que não sei se vocês sabem, era um time que eu já tinha jogado contra. É uma felicidade enorme jogar contra eles e participar da forma que eu participei. Mas isso não foi só eu, foi uma vitória do grupo, como eu falei anteriormente ali. A gente tinha vários desfalques, mas mostrou a nossa força, mostrou que a gente dentro de casa é muito forte e agora a gente vai ter uma semana muito boa para trabalhar aí e se Deus quiser vai dar tudo certo no domingo. Ficou alguma mágoa da sua saída do Ceará, Igor? Porque você falou realmente aqui com uma vontade de vencer e venceu mesmo. Cara, eu tô defendendo a camisa da Ponte, é a Ponte Preta que paga o salário da minha família, é a Ponte Preta que me sustenta e eu tenho que entregar de corpo e alma. Meu tempo no Ceará passou e não guardo rancor nenhum, muito pelo contrário, eu agradeço pelo clube, pelas oportunidades que me deram e aqui eu estou muito feliz na Ponte Preta e graças a Deus a gente saiu com a vitória. E o derby agora? E o derby? O derby. Desculpa. Cada que você levou, já recuperado? Foi uma vitória na superação, tomei umas injeções ali para estar muito bem. Tentei entregar o máximo que eu consegui aqui nessa partida. Como eu falei, era uma partida muito importante para mim, que eu queria vencer. Entreguei o máximo. A gente vai tratar essa semana aí, vai trabalhar em nome de Jesus. No domingo a gente faz uma grande partida e sair com a vitória, se Deus quiser. Falei agora sobre o derby. É uma partida diferente, né? Todo mundo sabe que é um campeonato à parte. Tenho certeza que todo mundo aqui está concentrado, todo mundo aqui vai dar o sangue para a gente sair vitorioso. Isso aqui é a Ponte Preta, a gente demonstrou aqui dentro de casa hoje, com a raça, com o empenho de todos. E vai ser assim, se Deus quiser, a gente vai fazer uma grande partida no domingo. Legal, obrigado o Igor Inocêncio passando por aqui, deixa eu ver se é o último. Mais ninguém por aqui, meu caro Leandro Boles. Valeu, muito obrigado ao Vladimir Catarino, que volta já dentro do apito final, ouvindo os personagens da Macaca após esta grande vitória 3-1 diante do Ceará. A Macacada vai deixando o majestoso feliz da vida e ouvindo, claro, a Rádio Bandeirantes. Estamos encerrando esta grande jornada esportiva, mas o futebol não para por aqui não. Na sequência vem aí o Edu Pinheiro comandando o apito final para repercutir muito sobre esta grande vitória da Macaca 3-1 sobre o Ceará. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos.
Vamos lá, público 3.259, 3.259 é o menor público no Majestoso esse ano, hein? Incluindo Paulista também, e a renda 73.400. Começa o Cutigrão o comentário. 10 minutos, primeiro tempo, lá no gol de entrada, Igor Inocêncio cobra escanteio, Castro de cabeça, cabeçada sensacional, ponte 1-0. Depois o Gé 23 foi ajudar a defesa, quase meteu contra. A 33, Gé, ele, Igor Inocêncio, de novo a assistência dele, e Gé de pé esquerdo, uma bomba, 2-0. E depois teve a defesa a 40 minutos do Richard. Seria gol contra. O zagueirão colocou contra, cortou já contra o Patrimônio. Cruzamento Matheus Regis, defesa sensacional e termina 2-0 primeiro tempo, sendo que também a 42 uma cabeçada do Castro. Que gol que a Ponte perdeu. Segundo tempo o Ceará apertou pra valer, mas a 12 no contragolpe. O Iago Dias cruzou, bateu na mão do Jean Irmir. O VAR chamou a arbitragem, deu pênalti, 14 minutos, Dodô cobrou e fez 3-0. Aí, meu amigo, o Ceará faz o primeiro gol com o argentino Facundo Castro, vários falharam, 23 o segundo tempo, gol do Ceará, e aí a 28 o Castro numa cabeçada sensacional após escanteio, uma defesa espetacular do goleiro, e a pressão era demais. 40 minutos, corta Matheus Silva. 42, Dudu Vieira, corte importante. 43, Igor Inocêncio, de cabeça, corte importante. 48, Lucas Bochecha, importante corte, escanteio. 50 minutos, Dudu Vieira de cabeça. Ele disputa e corta, ajuda também, seria um perigo. Oi, Tigrão, 3-1 Ponte, a Macaca é 13ª com 15 pontos. Queremos ouvi-lo. Olha, Edu, uma vitória indiscutível da Ponte, 3-1, tudo isso que você falou aí é verdade, correu todos os riscos aí de tomar um segundo gol, mas é assim, né? O time que tá perdendo, ele parte para cima, ele tenta ir pro desespero, abre até espaço pro contra-ataque, mas a Ponte soube se defender, né? E fez um primeiro tempo muito intenso, acabou praticamente definindo o placar na primeira etapa, foi pro vestiário, isso é muito importante, ganhando de 2-0. E no segundo tempo, o Wagner Mancini mexeu muito bem na equipe do Ceará. Tira um zagueiro, põe o Castilho, que é um meia atacante. Tira também um outro jogador que produziu muito pouco na primeira etapa, o De Luca, o número 8, que é um segundo volante que sai para o jogo, e botou o argentino, o Lucas Mugni, canhoto, né? Habilidoso, vira para lá, vira para cá. Ficou ruim o jogo para a Ponte. E olha que a Ponte foi buscar o terceiro gol a 14 minutos, mas até ali só dava Ceará. E era um perigo, porque se faz um gol, volta integralmente para o jogo. Mas aí a Ponte, num contra-ataque, foi no limite o Iago Dias, fez o cruzamento e ela bateu claramente no braço do jogador da equipe do Ceará. Aliás, foi no Jean Irmer, que era meio-campista, foi jogar na zaga, porque quando saiu o zagueiro, o Matheus Felipe, e entrou o Castilho, ele puxa um dos volantes na zaga. Ou seja, foi ousado, o Mancini mexeu bem, jogou o Ceará para cima da Ponte e o Ceará estava melhor. Quando a Ponte fez o terceiro, é claro que jogou aquela água na fervura, e aí ficou a sensação de que a Ponte ia administrar, mas muito intenso o Ceará, que trocou 5 jogadores, a Ponte só trocou 3, estava mais inteiro fisicamente o time do Ceará. E aí foi um perereco para a Ponte não tomar o segundo gol, porque se toma o segundo com 2, 3 minutos de acréscimos aí, claro que vira aquela correria, aquele perereco, e bola alçada, e bola triscando a pequena área a todo momento, mas como a Ponte não tomou até por volta de 45, teve um acréscimo, tivemos de 7 minutos, e aí eu acho que a Ponte pecou um pouquinho, deveria ter valorizado um pouco mais a posse de bola, para não correr esse risco de tomar o segundo gol. Correu, mas não tomou. Este é o fato mais importante, num time da Macaca que teve novidades, né? Castro no meio-campo, uma surpresa. O Igor Inocêncio no lado esquerdo, uma surpresa no lugar do Risso, que teve um desconforto muscular. A zaga que ele colocou para mim é a melhor de que dispõe hoje o Nelsinho para escalar, que é o Matheus Silva e o Sérgio Rafael. Enfim, uma boa partida da Ponte, resultado indiscutível, placar clássico, 3-1. O Dodô demorou um pouquinho para entrar no jogo, quando entrou,
deu realmente um balanço diferente no meio-campo e a Ponte está de parabéns pela vitória. O seu torcedor muito feliz com a vitória que leva o time a 15 pontos, né? Dá aquela respirada com relação às últimas colocações e a torcida da Macaca tem motivos sim para comemorar, como por exemplo o vereador Luiz Henrique Cirilo, que está nos ouvindo e está muito feliz. Cirilo, que é um grande cara, um grande ser humano e grande desportista também. Está ouvindo, está com o ouvido colado no rádio até agora e comemorando aí a vitória da Ponte ao final. 3-1, parabéns para a torcida da Ponte que compareceu, parabéns para o time que guerreou e a Ponte, claro, muito superior no primeiro tempo, mas para o gasto e com maturidade no segundo tempo, garantiu esta vitória importantíssima, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, Tigrão. Olha, América 1, Avaí também 1, Mirassol 0, Santos 0, Amazonas vai jogando, tá no finalzinho, Amazonas 1, Curitiba 0, aqui 3-1 Ponte pela Copa América, segundo tempo, Chile e Argentina 0-0 e acabou o Canadá 1, Peru 0. Oi, Zorzinho, não esqueci de você não, hein? Castro fez o primeiro, Gé fez o segundo e Dodô de pênalti fez o terceiro. Ponte 3, Ceará 1. Vitória indiscutível, né? Vitória indiscutível da Ponte. Fez por onde, eu acho que a gente também tem que aqui enaltecer o trabalho do Nelsinho. Não é fácil enfrentar um time como esse do Ceará, muito bem treinado. E assim, não dá para dizer, o Ceará jogou mal. O Ceará não jogou absolutamente nada. Não dá para dizer isso. A Ponte fez um futebol muito convincente. Desde o início da partida, estamos eu aqui, o Tigrão, dizendo. A Ponte tá jogando, tá melhor. Pedrão, no primeiro tempo, praticamente que não pegou na bola. Segundo tempo, o Ceará vem com uma proposta diferente. As mudanças do Mancini jogaram o time cearense para cima da Ponte. E aí, Edu, é aquele negócio. O time vai vir para cima? Mas, claro, pode vir, não tem problema. É até bom, porque quando você tá ganhando de 2-0, o time adversário parte para cima, você vai ter espaço e você vai ter condição ou possibilidades de tentar matar o jogo. Foi o que aconteceu. Eu estava, naquele momento, acionado pelo Boles, falando sobre isso, foi o pênalti da Ponte. Muito bem assinalado, inclusive, o VAR chama, a bola pega no braço, foi pênalti indiscutível, e como foi o resultado também. Não vou nem precisar aqui ficar me estendendo, porque durante toda a partida eu estava dizendo isso. A Ponte realmente fez um grande jogo, a gente enaltece também a Ponte jogando no Majestoso, porque todas as vezes que vai ao lado do torcedor, todas as vezes que a Ponte joga em seus domínios, ela é muito forte. E a gente percebe mesmo um time com qualidade, mesmo um time com investimento alto, que é o caso do Ceará, não consegue jogar. A Ponte com uma proposta de marcação muito bem executada, com uma proposta ofensiva melhor ainda, porque a gente percebe a movimentação, a gente percebia a presença do Dodô mesmo com uma característica diferente da do Elvis, mas é um jogador que leva essa bola, né, com rapidez, com velocidade, que tem uma transição diferente, mas uma transição mais rápida, que dificulta a marcação do time adversário. Foi isso que fez. O Nelsinho inteligentemente escalou esse time. Você vê que ele coloca o Luiz Felipe, uma surpresa, mas o Luiz Felipe, enquanto aguentou, né, que depois saiu extenuado com cãibras, foi bem no jogo. O Inocêncio, improvisado, foi lá e fez um partidaço, um jogaço do Inocêncio. A dupla de zaga, Sérgio Rafael e Matheus Silva, sempre muito contundentes, sempre muito seguros e firmes na hora que tinha que ser, né? E ajustando ali a primeira linha. O sistema de meio de campo também. O Castro fez um partidaço também. Tinha uma dúvida ali, mas o Castro de volante, não. Foi lá, fez gol e jogou muito. Então, assim, e do meio para frente, outro detalhe que é importante, que a gente tem que ressaltar, foi o Matheus Regis, né? Que não vinha atuando bem e de repente faz um grande jogo, ajudando, correndo, lutando, participando. Bela partida do Matheus Regis. E o Gé, que dispensa todo e qualquer comentário, marca novamente, faz um golaço de canhota, né? Numa sobra ali, gol de artilheiro, gol de camisa 9. E eu queria dizer o seguinte, Edu, parabéns à Ponte Preta pelo resultado e parabéns principalmente ao treinador Nelsinho, que mesmo com todas essas mudanças, a Ponte foi muito forte
e conquistou um belíssimo resultado nesta noite. Bom, lembrando que dos que estavam amarelados, ninguém recebeu o terceiro amarelo. O Matheus Regis, o Igor Inocêncio, o Pedro Rocha, goleiro, Emerson Santos, não foram amarelados, portanto, tá tudo ok pro derby. Público, 3.259, 73 mil de renda. Ponte 3-1, agora o craque, 23-20. O craque do jogo. Pois é, brilhantemente narrou aqui, vitória da Ponte, Nelson Batista, 3 jogos majestoso, 3 vitórias. Um detalhe importante, quando terminou o jogo, o Nelson conversando com o Wagner Mancini, né? Wagner Mancini, campeão da Copa do Brasil pelo Paulista, e o Nelson Batista, campeão da Copa do Brasil pelo Esporte. Oi, Boris, queremos o craque. Grande vitória da Ponte, né, Edu? Olha, pra mim, Castro, autor do primeiro gol, retornando ao time, também na parte defensiva foi extremamente importante. Castro, o craque do jogo. Valeu, Edu, um grande e forte abraço pra você e até a próxima aqui na Bandeirantes. Sensacional, bom retorno a Piracicaba, grande narrativa, como sempre, Boris. Vladimir Catarino, como é que tá hoje? Tá fácil, não tá? Ah, você ventando majestoso. Oi, Catarino. Oi, Edu, ouvintes do apito final, né? Hoje não tá difícil escolher o craque, né? O time todo da Ponte Preta esteve bem, mas eu vou votar no Igor Inocêncio, né? Pelas assistências, jogou realmente numa posição improvisada e mesmo assim se deu muito bem. Eu voto, portanto, no Igor Inocêncio, Edu. Perfeitamente. Oi, Tigrão, o craque. Então, 2 jogadores que jogaram improvisados. Eu digo improvisados porque costumeiramente não vem jogando ali. O Igor Inocêncio na lateral esquerda, ele que é destro e é lateral direito. E o Castro, né, que de origem é volante, mas há muito tempo que não jogava de volante, vinha jogando na zaga e foi muito bem. Então, realmente, são 2 votos extremamente importantes e coerentes, mas eu quero votar no Igor Inocêncio. Uma assistência, escanteio muito bem batido na cabeça do Castro, que fez um golaço, e depois ele acredita até o final numa bola aparentemente perdida dentro da grande área, ele abaixa a cabeça, dá uma testada e bota ela para o Gé. E o Gé acerta uma chicotada de canhota ali, fez um golaço. Então, menção honrosíssima para Castro, mas o meu voto é para Igor Inocêncio. Por quê? Foi para o sacrifício, foi para um lado que ele não está acostumado a jogar e deu conta do recado, fez um grande jogo, bem como o Castro, também voltando a ser volante, se readaptando muito rápido à sua posição de origem. 2 dos grandes destaques da Ponte, mas daqui a pouquinho, dentro do gabarito do jogo, a gente vai analisar 1 a 1, junto com o Gleger aí, claro, evidentemente. É lógico que numa partida dessa daí, você pinça 5 ou 6 jogadores em condições de receber aí a votação, de receber a honraria de ser eleito como o craque do jogo, porque o time foi bem como um todo, apesar de uma queda no segundo tempo, mas uma queda compreensível, até porque era mais uma administração de resultado do que uma construção de números. Então, para mim, Igor Inocêncio, o craque do jogo, conceito bom. Gleger, o craque. Menção honrosa ao Igor Inocêncio, mas o Castro jogou um baita de um futebol, uma baita de uma partida, e aí abriu o caminho da vitória. Para mim, o Castro, o craque do jogo. Olha, então deu empate. 2 do Castro, Boris e Gleger, 2 Igor Inocêncio, Tigrão e Vladimir Catarino. Então, Castro e Igor Inocêncio, os craques de hoje desse Ponte 3, Ceará 1. E acabou, hein? Acabou lá no Amazonas, lá em Manaus, Amazonas 1, Coritiba 0. Amazonas 1, Coritiba 0. Então a Ponte é 13ª com 15 pontos. Em 14º, Amazonas também com 15. A Ponte ganha no saldo. E o CRB entra na zona de rebaixamento, 17º. Mas o CRB tem 2 jogos a menos. Já, em nome de Brasitone, a ficha técnica 23 e 24. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão
cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico em Campinas. Confira máquinas e ferramentas com qualidade e preços imperdíveis. Politriz angular, velocidade variável, LIT, R$ 179,90. Promoção válida até 29 de junho. A cada R$ 250 em compras, você concorre a 11 motos. Loja do Mecânico. Visite na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais. Aproveite a chance única de conquistar seu Volks 0 km com as promoções que a Germânica Volkswagen preparou pra você. Nivus com bônus de até R$ 12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E Polo Highline com bônus de até R$ 9.000, taxa zero e saldo em 12 vezes. Visite a loja mais próxima para aproveitar essas e outras ofertas. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sim, Brasitone, a ficha técnica majestosa, ponte com Pedro Rocha, o Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio pela lateral esquerda, Castro, Emerson Santos, Dodô, Iago Dias, Matheus Regis e o Gé. Olha, as alterações, vamos lá, todas no segundo tempo, ordem cronológica, 21 minutos, sai Luiz Felipe, entrou Dudu Vieira, que é volante, mas faz papel também de lateral direito. Depois, a 32, saiu Emerson Santos, entrou Emerson, que veio da Inter de Limeira, Emerson por Emerson, volante por volante. E a 36, saiu o atacante Matheus Regis, entrou o volante Lucas Bochecha, técnico Nelsinho Batista. O Ceará, Richard no gol, Rai Ramos, Matheus Felipe, depois Guilherme Castro, Davi Ricardo e o Paulo Vitor, Jean Irmer. De Luca, depois o argentino Lucas Mugni e Lourenço, depois Caio Rafael, Eric Pulga, o Saulo Mineiro, depois o Kaique e Janderson, depois o argentino Facundo Castro, técnico Wagner Mancini, apitou André Luiz Policardo Bento de Minas Gerais, amarelo para Ponte, Luiz Felipe e Matheus Silva. Não é nada de terceiro aqui, tá limpo. E também para o Ceará, o Davi Richard e o Matheus Felipe. Foram 4 cartões amarelos. Os gols, 10 do primeiro tempo, Castro de cabeça 1-0 Ponte, 33, o Gé faz 2-0. Segundo tempo, o Dodô de pênalti a 14 minutos, 3-0. E depois o Ceará
marca descontando a 23 com o argentino Facundo Castro. Público 3.259 e a renda 73.420. Aqui a ficha técnica em nome de Brasitone, a solução mais próxima de você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, a primeira proposta, 15 minutos, já estava 1-0, 15 minutos, na sequência o Gé, ele mesmo roubou a bola na saída do Ceará, prosseguiu, ajeitou, tava, desajeitado, mas ele tenta, chuta. Oi, Boris, como é que foi isso aí, hein? Gé dá uma apertada, recupera pra Macaca, dominou, carregou a entrada na grande área, tem Matheus Regis com opção, ele gira, foi Palminha, bateu na zaga, voltou pra Gé, canhoto no canto, pega Richard! Gé insistente, bateu com a canhota. Vamos lá, vamos para a segunda proposta. 34 minutos, primeiro tempo, já estava 2-0. 2-0 estava Matheus Regis, teve a chance. Alguém da Ponte roubou a bola e lança Matheus Regis, mas ele tinha marcação muito forte em cima dele, com uma certa dificuldade, chutou. A chance, chegou perto do goleiro, mas não chutou como queria, hein, Bole? Olha a Ponte, Matheus Regis dominou, invadiu a área, pintou mais um, bateu mal, Richard pegou. Em 2 tempos, se segura o goleiro do Ceará, evitando o terceiro gol. Primeiro tempo, estava 2-0 lá no gol de entrada, e tudo isso gol de entrada. O cruzamento do Matheus Regis, se alguém do Ceará toca contra, mas bem contra, um chute espetacular rasteiro, o goleirão no reflexo, hein, Bolis? Macaca pro ataque, Dodô, um bolão pra Matheus Regis, dominou pro setor direito, já foi pra área, fechou, vai marcar, entrou, tocou pra 3, bateu no goleiro do Bagé, rebate, tira de qualquer maneira, Matheus Felipe, quase o gol contra! A bola chegaria no Gé na hora H, Matheus Felipe desviou, tem mais Macaca. É verdade, o Gé tava esperando, se ele não corta, o Gé faria. Bem, 2-0 no primeiro tempo, vem o segundo tempo, Dodô de pênalti, 3-0 a 14 minutos. E uma proposta aqui a 28, hein? Depois o Ceará fez o gol aí com o Facundo Castro, 3-1. E a 28, o Castro de cabeça, mas olha, foi uma cobrança de um escanteio. Outra cabeçada do Castro, hoje o Castro de cabeça tá ótimo, hein, ô Boris? Partiu pra bola com o pé direito, atenção, levantou, cruzou para o gol de cabeça, o toque, espalma Richard! Castro desvia, Richard de mão trocada, coloca a bola pra fora, faz uma grande defesa. Mais um escanteio pra Macaca. É isso aí, essas as defesas, as propostas que eu tinha aqui. Oi, Gleger, você fica com qual, hein? Você anotou aí? Oi? Você anotou aí ou não? Eu anotei aqui. Grau de dificuldade? Ah, não anotei. Hoje não fui, rapaz, você vê? Não anotei. Então, pra mim, a defesa mais difícil, com um grau de dificuldade altíssimo, foi aquela no primeiro tempo do Richard, que tem o desvio do zagueiro. Sim, seria aquela, gol contra, a defesa do jogo. Que seria gol contra, é isso? Exatamente. Tá, esse é o lance 5. Oi, Tigrão, e você fica com qual? Acompanho. Defesa impressionante, né? Tinha tomado o gol e destomou. Tinha entrado. E se chega no Gé também, ele de olho fechado faz o gol. Para mim, essa daí também, apesar de não ter sido um chute de jogador da Ponte, mas foi um cruzamento do Matheus Regis e o zagueiro Matheus Felipe, né? Que toca nela e o goleiro, no puro reflexo, defende, lance que o Leandro Boles descreveu exatamente assim. Macaca para ataque, Dodô, um bolão para Matheus Regis, dominou pro setor direito, já foi pra área, fechou, vai marcar, entrou, tocou para 3, bateu no goleiro do Bagé, rebate, tira de qualquer maneira, Matheus Felipe, quase o gol contra! A bola chegaria no Gé na hora H, Matheus Felipe desviou, tem mais Macaca, Dodô, atrás. Essa defesa do jogo, na sequência tem um gabarito e um detalhe também, viu, gente? 43 do primeiro tempo, 2-0 ponto, e o juizão não expulsou o Matheus Felipe, que já tinha amarelo.
E ele faz uma falta no Matheus Regis, segurou, mas segurou mesmo. Era pra cartão, era pra ser expulso. O juizão não expulsou. E o Gé deveria ter tomado também um cartão. O Tigrão vai explicar, seria amarelo, uma confusão aí, mas quem recebeu amarelo só foi o cara do Ceará. Pessoal, 23h35 hoje no Laço aqui correndo. Vem aí o gabarito do jogo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Está chegando uma nova loja do Iga Atacado para você, morador de Campinas. Em breve, no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Dunlop. O Iga está contratando. Envie o seu currículo para seleção@iga.com.br para mais de 250 vagas, com muitos benefícios: assistência médica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade e muito mais. Iga Atacado, há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Entrou o apito do sorveteiro, é o gabarito, hein? O Greger e o Zorzinho aí, o Tigrão analisando jogador por jogador, mas antes do jogo, né, gente? Greger, Ponte 3, Ceará 1, qual é o conceito do jogo? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo bom, melhor o primeiro tempo. Você, Tigrão? Melhor o primeiro tempo, jogo bom. Bom, vamos lá. O Pedrão não foi acionado no primeiro tempo. Aliás, ele teve uma contusão lá, né? Pegou uma bola levantada, alguém bateu nele e tal, e caiu, ficou com o peito doendo e tal, mas voltou pro segundo tempo, beleza? Segundo tempo também não teve grande defesa, e se ele foi culpado pelo gol, hein, o Greger? Tava pendurado, não levou amarelo, tá limpo pro derby. Sem culpa no gol, sem culpa nenhuma no gol. Inclusive fez uma grande defesa e foi muito bem, apesar de ter ali tido alguns momentos ali de indecisões, mas foi bem no jogo. Conceito regular. Tigrão, me corrija, lateral direita, vamos com o Luiz Felipe, certo? É isso? Isso. Então, vamos lá, Luiz Felipe, ele saiu a 21 do segundo tempo, retornou depois de 2 meses, sentiu, até teve cãibras, né? E foi amarelado. Foi amarelado também, não tem nada a ver com derby, suspensão. E aí, como é que você até comentava, bom, faz tempo que eu não jogava, enfim, e aí, como é que foi o Luiz Felipe? Flagrantemente fora de ritmo, não comprometeu e também não brilhou. Conceito regular. Matheus Silva e Sérgio Rafael. Os zagueiros hoje, Matheus Silva também voltando depois de quase um mês. Cortes providenciais e importantes. Zorzinho, você disse que gostou da vaga, da zaga, confirma? Gostei da zaga sim, Edu. Vou dar conceito bom para os dois.
Pra você, Tigrão, Matheus Silva e o Sérgio Rafael. Eu anotei alguns cortes aqui. 17 segundo tempo, que corte do Matheus Silva, sensacional. Tem aqui também do Sérgio Rafael, firme, vibrando, a bola batia nele assim. Teve primeiro tempo, vibrava e tal. Vamos lá, Tigrão, a dupla de zagueiro. Pra mim, é a melhor zaga de que dispõe o Nelsinho no momento. Conceito bom para os dois. Igor Inocêncio, ele deu o escanteio pro Castro de cabeça fazer 1-0. Igor Inocêncio se esforçou e de cabeça jogou a bola dentro da área pro Gé fazer 2-0. Teve também no final do primeiro tempo, realmente foi o Igor Inocêncio que cruzou e o Castro de cabeça quase fez, foi para fora. E também cortes importantes aqui do Igor Inocêncio, por exemplo, a 43 segundo tempo. Igor Inocêncio, Gleger. Só não dei para ele como melhor em campo porque o Castro fez o gol, né? Então, conceito bom para ele, foi muito bem. Tigrão, quem que foi o primeiro volante? Emerson Santos ou Castro? Ou no revezamento aí, vai? Eles revezaram, mas mais predominantemente o Castro, apesar de ter aparecido muito na frente na bola parada, mas ele estava um pouquinho atrás e o Emerson Santos tinha um pouquinho mais de liberdade. Mas os dois muito bem. Você quer que eu fale dos dois no pique ou apenas um? Não, o Castro. O Castro, ele fez o primeiro gol, teve chance de cabeça de fazer no final do primeiro tempo e uma cabeçada no escanteio 28 segundo tempo, bela defesa do goleiro. Essas e outras. O Castro, Tigrão. Muito bem no jogo, craque do jogo, eleito aí pela nossa equipe, ao lado do próprio Igor Inocêncio. Os dois empataram com 2 votos cada um. Bela partida, se readaptou bem à função, né? Eu disse antes, espero que dê certo, mas eu tinha uma preocupação muito grande porque ele não jogava ali há muito tempo. Mas foi bem, não só pelas cabeçadas mortais, letais, fatais, uma delas redundando em gol, mas também porque atuou muito bem na marcação, fechou bem o espaço. Conceito bom, grande partida do Castro. Lembrando que o Castro vinha jogando de zagueiro, hoje foi de volante, porque o Ramon Carvalho se sentiu mal na concentração, não foi relacionado. E o Emerson Santos, hein, Zorzinho? Foi até 32 segundo tempo, depois entrou o Emerson. Então você analisa aí Emerson Santos e depois o Emerson, se tem alguma observação. Há nenhuma observação tão relevante. Regular para os dois. Ô Tigrão, o Dodô, você disse que ele melhorou, entrou no jogo, alguém tinha que armar porque o Elvis estava suspenso. Depois que a Ponte fez 1-0, que entrou em cena o Dodô. Inclusive aquele lançamento por Matheus Regis, que ele cruza e que o zagueiro comete contra, Richard faz bela defesa, foi a defesa do jogo. E teve outra enfiada também do Dodô. Você acha que é quando cruzou pro Castro, né, Tigrão? Foi o Dodô que cruzou pro Castro a 42 do primeiro tempo. E ele também fez o gol de pênalti, muito bem batido por sinal, lá no gol da Fepasa. O Dodô, Tigrão, parece que jogou o tempo todo. Ele demorou um pouquinho para se posicionar, mas depois que passou a jogar de frente e numa faixa mais central do gramado, foi um dos destaques. Também tranquilamente poderia ser votado como craque do jogo, apesar de ter demorado ali, 15, 20 minutos para se achar e para começar a desenvolver a função para a qual ele foi escalado. Bela partida, conceito bom. Ô, Gleger, Iago Dias jogou o tempo todo, o lance do pênalti veio dele, né? Porque ele vai linha de fundo, cruza, bate na mão do Jean Irmer, o VAR chama e o juizão deu pênalti. Iago Dias estava na jogada. E como é que ele foi, Gleger? Edu, assim, dos 3 homens de frente, ele foi o que menos destoou ali, né? Mas mesmo assim teve essa participação, né? Marcando ali em alguns momentos, recomposição, conceito regular. Matheus Regis no cruzamento que o zagueirão quase fez gol contra, defesa do Richter, defesa do jogo. Matheus Regis estava no lance, teve chance também, logo após que a Ponte fez 2-0, que ele entrou na área, mas a marcação estava muito enferma dele, acabou chutando fraco. Teve uma segundo tempo que ele chuta, o G ajeita para ele chuta, mas bate nas costas do zagueiro. Ele foi até 36 segundo tempo, depois entrou Lucas Bochecha, que fez corte importante também, o Bochecha. Tigrão, Matheus Regis e Bochecha. Bochecha muito pouco tempo em campo, né? Já foi ali por volta de 37, 38 minutos que ele entrou. E o Matheus Regis, boa partida. Aliás, naquele lance que o Gé petecou para lá para bater de direita, trouxe para cá para a esquerda, levou para a direita de novo. Se ele rola na diagonal para o Matheus Regis, ele teria feito o gol no primeiro tempo.
Até o Boris falou, foi fominha. Mas centroavante é assim mesmo, né? Ele quer botar para dentro, é uma questão de vocação, de genética, né? De ofício. O centroavante ele quer para ele, mas o Gé foi um pouco egoísta, se rola o Matheus Regis teria feito o gol. Boa partida, inclusive na recomposição, correndo uma barbaridade, ficou extenuado, conceito bom, e o Bochecha salvou uma bola importante ali naquele momento final do jogo, mas muito pouco tempo em campo, fica sem avaliação no quesito conceito, no quesito, claro, da participação dele no jogo. Bochecha cortou a 48, importante corte, hein? Vamos lá, o Gleger, o Gé, jogou o tempo todo, fez um belo gol segundo, né? Um chutaço do jeito que veio, ele bateu lá no gol de entrada, essas e outras. Essa observação do Tigrão, que ele foi fominha, quase que tomou cartão amarelo, o juizão não viu, o Tigrão sinalizou, ele se estranhou não sei com quem. Eu não sei se foi antes da Ponte que fez 1-0 ou se foi logo depois que fez 1-0. Eu sei que aí o Gé, enfim, se livrou do cartão, mas também não estava pendurado. Ficaria pendurado, mas estaria ok para o derby. Essas e outras, o Gé, o Gleger. Começou a se reencontrar, né? Tomara que ele tenha uma sequência, porque ele é um jogador importantíssimo. Foi muito bem hoje, conceito bom. E para fechar com você também, Gleger, o professor Nelsinho Batista deu uma improvisada hoje aí na escalação, parece que deu certo, a Ponte lutou demais, foi um time bem aplicado, essas e outras. Das 5, só fez 3 alterações o Nelsinho Batista e o conceito dele. Você vê como é que é, né? A qualidade e a experiência do Nelsinho Batista. Apareceu aí com diversas novidades, várias substituições, umas precisou ali, né, para o próprio Ramon Carvalho, o Elvis estava suspenso. Vem com o Luiz Felipe, que há muito tempo não jogava, Inocêncio improvisado, né? E assim, Edu, deu muito certo, né? Ele é muito experiente, um cara que consegue passar para o jogador para que o jogador entenda e consiga executar dentro do campo. Foi o que aconteceu. Nelson tá de parabéns, E quando só mexe 3 vezes no time, quando você tem 5, demonstra 2 coisas: que o time está muito bem e que o time está bem fisicamente. Então, parabéns ao Nelson e toda a comissão técnica. Vitória importantíssima para Macaca hoje, o conceito dele é bom, Edu. Tá, e conceito ótimo para você, Gleger. Boa noite, viu? Bom descanso, até a próxima. Para nós todos, um abraço para você, para o Tigrão, para todos os ouvintes aí. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tigrão, e o Nelsinho Batista, hein? Ganhou os 3 jogos em casa até agora, por aquilo que escalou, com várias alterações aí, mudanças e tal. Hoje sem o Elvis, sem Ramon Carvalho, Elvis suspenso, Ramon Carvalho se sentiu mal, alteração, essas e outras, Nelsinho Batista. Eu tinha alguma preocupação com o Luiz Felipe, né? Muito tempo, mais de 2 meses sem jogar. Você viu que ele saiu extenuado, com cãibra, teve uma atuação discreta, mas não comprometeu. O Inocêncio, e outra, quando nós demos a escalação inicialmente, nós demos o Luiz Felipe na lateral esquerda e o Inocêncio na direita. Eu disse, puxa vida, tanto tempo sem jogar, ainda vai improvisado. Mas aí começou o jogo e nós vimos que o Luiz Felipe estava na dele. Então, coerente. A preocupação diminuiu um pouquinho porque ela já existia em função do cara estar sem ritmo. Ainda vai jogar do outro lado, claro que poderia ter comprometido, mas não foi isso. Quando o jogo começou, nós vimos improvisado esse sim, e foi o craque do jogo na lateral esquerda, o Igor Inocêncio, e o Luiz Felipe na direita. E a outra alteração que chamou a atenção foi o Castro, aparecendo como volante, e também a zaga. Só que a zaga, né, a gente cantava a bola aí hoje, ainda você estava ouvindo também, dentro do nosso Esporte em Debate, e eu dizia, para mim a zaga tem que ser Matheus Silva e Sérgio Rafael. É a melhor zaga que a Ponte tem hoje, de que dispõe o Nelsinho para escalar. Então, na zaga, para mim, um acerto de 100%. No Castro, uma surpresa muito grande que me preocupou, mas na prática deu certo. E o Luiz Felipe sentiu, mas quando saiu, entrou o Dudu Vieira e fechou bem o setor. Mais importante do que as alterações, veja que a zaga titular da Ponte por várias partidas foi o Joilson e o Castro. E não vinha agradando, tanto é que não vinha agradando, que ele tirou, não levou nem para o banco hoje, o Joilson, não sei se está contundido, se tem algum tipo de problema, suspenso não está. É contusão, mas nem pro banco. É contusão. Contusão, Joilson? Joilson, contusão. Sim, Tigrão, tá no DM. Então, eu não tinha essa anotação aqui, mas enfim,
Hoje ele traz o Castro para o meio e faz a zaga com o Matheus Silva e Sérgio Rafael. Então, eu acho que na prática deu certo, mas muito mais importante, encerrando, do que as opções nominais, foi a atitude do time, né? A Ponte no primeiro tempo teve uma intensidade altíssima, a ponto de ter deixado o Ceará meio que atordoado em campo. Então, isso é o mais importante, a Ponte ter esse comportamento em casa e precisa encontrá-lo também fora de casa. Ou seja, duelar o tempo todo, guerrear, dividir todas, chegar antes. Foi um time valente, guerreiro, que teve também técnica, que teve organização, mas que teve a principal virtude exatamente na questão do espírito de luta dentro de campo. E aí, claro que é o dedo do treinador, aí é claro que é o trabalho do treinador. Hoje, conceito bom para o menino vovô Nelsinho, em forma, plena forma, fazendo no jogo de hoje um grande trabalho. Gol da Argentina, Edu. Gol da Argentina? É. Mas você tem que ter menos vibração. Se você quiser ser prantão, quando for gol da Argentina... Tá, repita, por gentileza, a informação. Então, faça favor, solta a vinheta aí. A vinheta. É o Lucas Pessoa hoje aqui na mesa. Do plantão, Lucas. Houve uma inversão. E ele tá aqui, karma. Vai, Tigrão. Vou dar o gol, hein? Putz. Pois não, plantão. Valdemir Gomes. Tem gol, Valdemir? Puta vida, nem te conto. Tá louco. Gol da Argentina. Ô, Tigrão, uma boa noite pra você. Eu tenho que correr aqui, cara. Um abraço. Tchau. Valeu, um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Ó, volto já no Indica Bola, 23h51. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família, pra sua família. E começamos pelo Brasileiro da Série B. Longa essa rodada, viu? Começou no sábado, 12ª. CRB 1, Guarani 0, Operário 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Ituano 1, Brusque também 1.
No domingo, Chapecoense 1, Paysandu 2, Vila Nova 1, Goiás 0, clássico lá de Goiás deu Vila. Ontem, Sport 1, Novo Horizontino 2. Hoje, atenção, Mirassol 0, Santos 0, América Mineiro 1, Avaí também 1. Você acompanha aqui Ponte 3, Ceará 1 e Amazonas 1, Coritiba 0. Bom, vamos lá. América líder 22, segundo Avaí também com 22, em terceiro Operário 22, em quarto Vila Nova com 20, em quinto Santos com 19, em sexto Sport com 19, mais um jogo a menos, em sétimo Goiás 18, oitavo Coritiba 18, em nono Mirassol 18, em décimo Novo Horizontino 18, em décimo primeiro Ceará com 16, em 12º Botafogo 16, em 13º a Ponte com 15, em 14º Amazonas com 15, em 15º Paysandu 15, que coisa, hein? 16º Chapecoense com 14, é um vizinho do outro e muita gente colada com o mesmo número. Vamos lá, os 4 últimos, CRB 12, Brusque 11, Ituano 8 e 20º Guarani com 5. Só que o CRB tem 2 jogos a menos, CRB por enquanto aqui 17º, zona de rebaixamento. Domingo tem derby, 18h30 no Brinco, o derby 207. Olha, Brasileirão tem amanhã, hein? Nessa quarta-feira, daqui a pouco, quarta-feira, 19 horas, Mineirão, Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cuca não é mais técnico do Atlético Paranaense. 19 horas no Engenhão, Botafogo e Bragantino. 20 horas lá em Goiânia, Atlético e Grêmio. 20 horas, Neoquímica, Corinthians e Cuiabá. 20 horas lá em Caxias, o Juventude e Flamengo. 21h30 no Castelão, Fortaleza e Palmeiras. 21h30, Bahia e Vasco. 21h30, Inter e Atlético Mineiro em Criciúma. Vai ser esse jogo. E na quinta-feira, Maracanã, 19 horas, Fluminense e Vitória. No Morumbi, na quinta-feira, 20 horas, São Paulo e Criciúma. Liderança para o Flamengo, 24. Em segundo, Palmeiras, 23. Em terceiro, Bahia, 21. Em quarto, Botafogo com 20. Os 4 últimos, Vitória com 9. Corinthians, 8. Grêmio, 6. E Bragantino, e Fluminense, né? E Fluminense com 6. Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. O Grêmio, 6 derrotas seguidas. E fechando aqui a Copa América, gol da Argentina. Mas deixa eu ver aqui, tava 1-0 até o Tigrão, tá nos acréscimos, hein? Tá nos acréscimos, o Martinez marcou, Chile 0, Argentina 1, e tivemos Peru 0, Canadá 1. Grupo do Brasil, Brasil ontem 0-0 com a Costa Rica. Na sexta-feira tem Brasil, né? 22 horas, sexta-feira, isso, sexta, 22 horas, horário de Brasília, Brasil e Paraguai. E na terça-feira, dia 2 de julho, Brasil e Colômbia também, às 22 horas. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Edu Pinheiro. Olha, a Ponte 3-1 vencendo. Vamos ouvir o Nelson Batista, importante porque domingo tem derby. Nelson Batista, coletiva lá na sala Sérgio José Salvucci. Alô, majestoso. Nelson, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Muito se fala sobre o técnico não conseguir repetir as escalações, não conseguir repetir os mesmos 11 titulares. Hoje foi assim e tem sido assim uma constante. O que eu quero perguntar é, existe mesmo essa questão de ter um 11 fechado ou depende muito da partida, depende muito do adversário? Como que o senhor pensa essa questão de ter um time formado, um 11 formado, ou essa possibilidade de sempre variar de um jogo para outro? Não, eu acho que o treinador sempre procura definir um time, né? E também aqueles outros atletas que podem entrar. Mas no nosso caso, por exemplo, foi caso de contusão, caso de cartão, caso de problema clínico, né? Que aconteceu hoje com o Ramon. Então, mas eu costumo trabalhar com um grupo, né? E observo muito todos, individualmente, para
quando você precisar, você ter a opção de chamar o atleta certo, que vai entrar e tem condições de dar conta do recado, né? Mas, no caso de você ter um 11, normalmente acontece um time que está sempre ganhando, que não tem contusão, que não tem cartão, né? Mas é bom você ter um grupo também que está sempre à sua disposição. Nelsinho, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Hoje você obteve uma vitória convincente contra uma boa equipe do Ceará. Como que você vem trabalhando para tentar manter esse equilíbrio jogando em casa e fora de casa? Você tem um jogo em Campinas, mas fora de casa na próxima rodada. E nas últimas duas que você esteve já sob o comando, fora de casa, seu time não foi tão bem. Como que você está fazendo durante a semana para poder tentar manter esse equilíbrio jogando em casa e fora? Obrigado. Olha, é uma busca nossa esse detalhe, né? A gente sempre, quando vence aqui, a importância de vencer dentro de casa, você sai com mais tranquilidade para jogar fora de casa, né? Mas a gente, em 2 partidas que nós saímos, nós não conseguimos vencer. Mas eu acho que a equipe está evoluindo muito, né? Em termos de algumas características que no início do trabalho apareceu muito assim, né? E a equipe, os jogadores estão assimilando aquilo que a gente está conversando, né? Então eu acho que nós vamos buscar sempre a vitória fora de casa também. É a mesma energia, a mesma disposição, a mesma pegada para a gente conseguir a vitória fora de casa. Fernando César, Rádio Central, boa noite, Nelsinho. O próximo jogo é o clássico, é o derby. Você já viveu essa emoção como jogador e como treinador, né? E agora volta, depois de muito tempo, a disputar esse clássico. Como você projeta esse jogo contra o Guarani no momento das duas equipes? O Guarani não vem bem, a Ponte vem bem. Como você projeta? Tem algum favorito? Não tem favorito. Eu acho que é um jogo assim como São Paulo e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Um jogo que se decide nos 90 minutos. Não se decide um derby, né, ou um clássico antes do jogo, do que vai acontecer. Então nós estamos preparados para isso, não importa a posição que o adversário está, importa a nossa atitude, as nossas decisões, como foi feita hoje, né? Nós tomamos decisões, tivemos um jogo onde nós tivemos que marcar muito, com muita força, com muita determinação, e é assim que vai ser também contra o Guarani. Nelsinho, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Eu queria que você, uma vitória convincente hoje aqui, né? Eu queria que você avaliasse a partida da Ponte Preta hoje, nesse triunfo importante contra o Ceará, e também, se possível, comentasse sobre o sentimento de 3 jogos aqui no Moisés Lucarelli e também 3 vitórias no seu comando desde que você chegou. Bom, em casa nós estamos fazendo, como se diz, o dever de casa, né? Estamos conseguindo vitórias importantes que nos dá, assim, uma subida na tabela de classificação. Então, isso aí é que a gente conversa com eles. Vamos fazer o dever de casa e vamos buscar fora de casa os pontos extras que a gente pode nos levar a um patamar melhor na classificação, né? Então, lógico, ganhar em casa, o torcedor que vem prestigiar o jogo é sempre importante, né? O que aí continua o apoio e nos dá uma força para buscar o resultado fora. Nelsinho, boa noite, Lincoln da TV Brasil. Nelsinho, como o colega já disse, você já vivenciou em outras ocasiões o derby, que talvez seja o maior clássico do interior do Brasil e, sem dúvidas, um dos mais importantes do país. Para quem é de fora de São Paulo, principalmente fora de Campinas, com toda a tua experiência, como é que você explicaria o derby campineiro? Qual que é o tamanho dele? E, se possível, algum te marcou mais em especial, seja como jogador ou como treinador? Bom, eu vejo assim, qualifico o derby como um clássico do futebol paulista, um clássico do futebol carioca ou do futebol gaúcho, né? E o futebol de Minas. Então é um clássico do interior, mas é um clássico muito grande. Tão grande quanto o derby é tão grande quanto os grandes clássicos que acontecem no futebol brasileiro. E eu acho que como jogador, né, eu participei de alguns jogos
e sempre foi emocionante. Eu acho que é a vivência, né, de você ter assim um desafio tão importante nos 90 minutos, né? Então todos os jogos eu me senti muito bem, e lógico, nós recordamos assim de muitas coisas, porque o derby antigamente era mais folclórico, né? Mais cheio de pompa. Hoje já é diferente, mas nós, dentro do campo, nós vamos procurar fazer o melhor possível. Muito bem, tá a coletiva do Nelsinho Batista, fim de jogo, a Argentina vence, hein? Deixa eu falar baixinho aqui, Argentina 1, Chile 0. Segunda vitória da Argentina na Copa América, tá bom? Vamos embora então, rapaziada, já na madrugada do dia 26 de junho, ontem majestoso, Ponte 3, Ceará 1. Quem narrou aqui foi o Boris, comentou o Tigrão, comentou o Gleger e o Vladimir Catarino nas reportagens, tá? O Castro fez 1-0 a 10 minutos de jogo, o Gé fez 2-0 a 33, depois o Dodô de pênalti a 14 segundo tempo, 3-0 Ponte, e o Ceará marcou com o Facundo Castro aos 23 minutos do segundo tempo, tá bom? Meus amigos, um grande abraço, muito obrigado a todos que nos acompanham pelo YouTube, em 85,7 FM, nos diversos aplicativos, trabalhos técnicos, Gil Kleber, sim, Gabriel Ribeiro, Anjo da Guarda, Anjo Gabriel, no YouTube, obrigado Gabrielzinho, e Lucas Pessoa na mesa, obrigado, e mais o Gilberto Sufi, lá no Majestoso. Meus amigos, uma ótima quarta-feira, uma ótima semana, e a gente volta com tudo no Derby. Domingo vai ser longo, hein? Coisa vai ser muito longa. É Derby 207, seja o que Deus quiser. Muito obrigado. Então, domingo eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.